Começa agora o Concentração. Bandeirantes, concentração. É do Pinheiro. Amigos da Bandeirantes, um grande abraço a todos, muito bom dia. Jogo pela manhã, a gente está tão acostumado a falar boa noite, boa tarde e tal. De vez em quando de manhã, de vez em sempre, né? Agora tá tendo jogo. Aliás, domingo passado também tivemos, né? Um jogo de manhã, foi do Guarani lá em Novo Horizonte. Então, sequência da Série B. Seu Milton Neves, segura, seu Milton Neves. O senhor que são os velhinhos aí, dá uma segurada aí. Agora aqui a concentração, Band de Campinas, 11 horas a bola rola no brinco para Guarani e CSA. Quem narra aqui é o amigo Batista, Tigrão e Gleger Zorzin na fita, tá bom? Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Danilo Capucci, Leandro Renato e ele, o incrível Gilberto Sufi. No cacuete do rádio. Você fala o nome do técnico que tá na mesa, ele coloca uma vinheta qualquer, né? Tudo bem, né, Sufi? Tranquilo, né? Tá bem preparado, deu uma treinada aí, né? Tá tranquilo, né? Tá, muito bem. Esse é o Sufi, hein? O maior técnico de externa, já sofreu pra caramba também, viu? O que viajou, rapaz. O que subiu em posse pra fazer ligação na transmissão. O que esse rapaz já sofreu não é brincadeira. Hoje é refresco ficando na mesa, tá? Ó, uma informação de início aqui. Atenção, por favor, muita atenção. Agora, 9h56, eu tenho uma informação aqui do Guarani, tá? Atenção, por favor. Atenção, senhores bugrinos de plantão sintonizados na Bandeirantes, a caminho do brinco, 11 horas, hein? O goleiro Maurício Kozlinski sofreu uma lesão ligamentar na mão direita. Na última partida, está em tratamento e desfalca o Bugre contra o CSA nesse domingo. Rafael Martins será o goleiro, tá bom? Rafael Martins será o goleiro, tá? Guarani hoje, o goleiro vai entrar... Já tem até o uniforme do Guarani aqui, aquele verde, bem verde mesmo, com os patrocinadores. E o Rafael Martins vai entrar de vermelho, tá bom? Vamos ver se isso realmente se confirma, tá bom? Então, Kozlinski fora. Aliás, o Kozlinski está pendurado, se não me engano, viu? Está pendurado com 2 amarelos. Quando voltar, já volta pendurado, tá? Mas é isso aí. Mais uma baixa para essa partida aí. Daqui a pouco sai aí a escalação do Guarani, tá bom? Daqui a pouco sai a escalação do Guarani. Ó, e por falar em Guarani, ontem, deixa eu ver se eu acho aqui a notícia, o Sufi, deixa eu ver se eu acho aqui a notícia. Eram exatamente, você quer ver? Eram exatamente 20 horas e 2 minutos. Eu estava no trânsito, até olhei no reloginho para marcar, quando os caras de São Paulo deram uma notícia aqui sobre o Lucas Crispim, que está no Fortaleza, e saiu do Guarani para jogar no Fortaleza. Deixa eu ver, Lucas Crispim. Ele foi afastado do elenco. Deixa eu ver aqui, Fortaleza. Agora tem que tomar cuidado com isso, né? Acontece o seguinte, que... olha lá, Fortaleza afasta Lucas Crispim após festa de aniversário. É brincadeira, isso é notícia de ontem, né? O Fortaleza anunciou neste sábado pela manhã o afastamento do meia-campista e ala Lucas Crispim por tempo indeterminado. O jogador realizou uma festa de aniversário na sexta-feira numa casa de praia de Porto das Dunas, apenas um dia depois da derrota para o Avaí, que gerou protestos da torcida na chegada à Fortaleza, inclusive uma agressão ao atacante Robson. Gente, tá pegando moda isso aí, né? Moda não, é efeito, já há muito tempo tem isso, né? Crispim, que completa 28 anos domingo, é hoje o aniversário dele, vinha sendo pouco aproveitado pelo técnico lá do Fortaleza, perdendo a disputa com o Juninho Capixaba na posição. E foi o caso aquele atacante do Corinthians lá, como é que é o nome dele, Sufi? O atacante que foi afastado? É o Jô. O Jô também, ele estava em tratamento, estava afastado e tal, e numa folga, que estava em tratamento, mas pegou, foi para um pagode e tal, foi dispensado do Corinthians. Então é o seguinte, eu não sei, não
não saberia opinar a respeito disso, não. O Fortaleza está na última colocação também da Série B, né? Da Série A, do Brasileirão. Então, o que acontece? O time numa situação terrível. E está na Libertadores, o Fortaleza, cara. Libertadores está na Fortaleza. Bom dia, senhor Gil Kleber. Tudo bem com o senhor? Adentrando aqui calmamente, né? Que o senhor continue assim, viu? Parabéns, bom dia ao senhor, seja bem-vindo. Então é isso aí, Lucas Crispim. Aliás, eu queria agradecer aqui, no programa de sexta-feira, no Sport em Debate, nós falamos aqui de jogadores de Campinas que estão na Série A e na Série B. Gente, é incrível. Todos os clubes da Série A e da Série B tem gente que passou por Campinas, hein? Eu esqueci de falar do Lucas Crispim. Quando eu fui no site do Fortaleza, é que L. Crispim, eu passei batido. E tem outro do Fortaleza que eu também comi bola aqui, foi o Matheus Vargas, né? Ex-Ponte. Matheus Vargas fez o gol no derby aqui em 2018, foi 1-0 para a Ponte, o domingo pela manhã. Então o Fortaleza tem Moisés e Renato Kaiser e Matheus Vargas, todos ex-Ponte e o Lucas Crispim, tá? Agora, no América Mineiro e no Cuiabá, o pessoal me corrigiu aqui também, complementando no Cuiabá, rapaz. No Cuiabá tem Jonathan Cafu, ex-atacante da Ponte, goleiro João Carlos, aquele loirinho, jogou na Ponte em 2017, André Luiz, atacante, que até marcou 2 gols no derby no Brinco, foi 2018, o primeiro derby com torcida única. E a Ponte ganhou de 3-2 e marcou 2 gols. André Luiz. Depois foi para o Corinthians, foi para o exterior, agora está no Cuiabá. O zagueiro Marlon jogou na Ponte em 2017. E tem o atacante Alisson. Ele jogou no Sub-20 da Ponte. Tá? Cuiabá com bastante gente de Campinas também. América Mineiro. Tem aqui o João Paulo. Esse João Paulo, lateral esquerdo, ele jogou no Guarani em 2011. Ele veio do Mojimirim. Ele subiu com o Guarani em 2011. Você se lembra, era centenário do Guarani. O Guarani disputou a Série A2, até que subiram 15 e Guarani. Lembra-se disso? A final foi em Piracicaba, partida única. E aí foi para os pênaltis, o 15 nos pênaltis ganhou, ficou com o tiro da Série A2. Mas subiram 15 e Guarani. Esse João Paulo estava na fita. Aí ele voltou para o Mojimirim e ele veio para a Ponte, em 2012. Ele veio para a Ponte juntamente com o René Júnior, Baraca e o zagueiro Thiago Alves. Tá? Então, no América Mineiro tem esse João Paulo, tem Matheus Cavicchioli, goleiro aqui do Guarani, foi para o América Mineiro, o Wellington Paulista, Felipe Azevedo e Juninho. Esses 3 aqui jogaram na Ponte, tá? Outro clube também que tem jogadores consideráveis aqui de Campinas, Botafogo do Rio. Lateral Daniel Borges, 2014. Na Ponte, Tietê, rapaz. Na Ponte só fez um jogo, 2015. Era Danilo Neves na Ponte. Volante Barreto, Luiz Oyama e o atacante Diego Gonçalves. Saiu do Sub-17 da Ponte 2014, tá? Então, é impressionante, e a pessoa gostou demais desse levantamento aí, o pessoal me ajudando aqui, né? Ajudando aqui todos os clubes da A e da B, repito, é impressionante. É impressionante. Ó, rapidamente aqui, Atlético Mineiro, tem Natan Silva e Queno, ambos da Ponte. São Paulo, Reinaldo, Nicão e Igor Vinícius, os 3 da Ponte. Corinthians, Ivan e Xavier, da Ponte. Santos, Vinícius Zanocelo, da Ponte. E Alanzinho, que teve aqui no Guarani, voltou a estar lá no Santos. Do Palmeiras, Marcelo Lomba, Marcos Rocha e o Gabriel Menino, revelado pelo Guarani, da base do Guarani, foi para a base do Palmeiras, né? Gabriel Menino. E o Guarani está de olho, está louco. O dia que vender Gabriel Menino, o Guarani tem uma parte, tá? Atlético Paranaense, zagueiro Dedé, aquele. Lateral esquerdo, Abner, revelado pela Ponte, e Léo Cittadini, do Guarani, está lá, no Atlético Paranaense. Já falei do América Mineiro, o Avaí, zagueiro Betão, volante Kevin, volante Bruno Silva e William Potker, os 4 da Ponte aqui no Avaí. No Ceará, Matheus Peixoto, que fez gol em derby lá no Brinco, foi 1-1. O Matheus Peixoto fez para a Ponte e o Matheus Ludi, que empatou para o Guarani. Tem o atacante Zé Roberto e Nino Paraíba, os 3 que passaram pela Ponte. No Goiás, o Goiás também, olha, tem o Apodi, que jogou no Guarani em 2010 e que saiu da Ponte para o Goiás. Tem o Danilo Barcelos, tem o zagueiro Reinaldo, revelado pela Ponte, 2017. Felipe Bastos, Dadá Belmonte, tudo da Ponte aqui. E Auremir do Guarani. O Auremir, ele subiu com o Guarani em 2016, com o Chamusca. Subiu da C para B, né? Depois foi para o exterior, tá aí no Goiás. O Flamengo tem Rudinei, lateral que passou pela Ponte. Já falei do Botafogo do Rio, Cuiabá já falei. No Juventude tem o volante Elton, passou pela Ponte.
Fortaleza, Moisés, Renato Kaiser, né? Ambos da Ponte, e Lucas Crispim, que acabei de falar, e Matheus Vargas. Aliás, o Fortaleza já tinha falado, né? Do Coritiba está lá o Regis, que do Guarani foi para o Coritiba, Léo Gamalho. Jogou na Ponte, e o zagueiro Luciano Castan. Ele é irmão do Leandro Castan, que está no Guarani e joga hoje. Bugre com 3 zagueiros, muito provavelmente, tá? Então, o Luciano Castan jogou na Ponte em 2011, há 11 anos atrás. O Internacional tem Bosquilha, tá? O Juventude tem o lateral Thalisson. Thalisson, aquele que fez o gol do derby, gol da vitória. Foi 2020, lembra? Fevereiro. 2-0 Ponte, intervalo, segundo tempo, veio o Guarani virou e o gol da vitória do Thalisson 3-2. E o Fluminense tem o William Bigode, que do Palmeiras foi pro Fluminense, mas o William Bigode, ele foi revelado no Guarani e jogou no profissional do Guarani, tá? Deixa eu ver aqui, ó, já tá saindo aqui a escalação, hein? Já tá saindo a escalação aqui, quem sabe o primeiro na fita aqui me ajuda na escalação. O Guarani já escalado, tá? E o Red Bull Bragantino tem Leandrinho. Ele tinha 16 anos quando veio para a Ponte em 2015, saiu do Ituano, veio para a Ponte, acabou estreando. Ele acabou estreando num jogo da Ponte, lá pela Copa do Brasil, contra o Motoclube em São Luís. A Ponte ganhou de 2-1 e ele fez um gol, com 16 anos. E diziam na época que ele estava já prometido para a Udinese. Ele já está vendido para a Udinese, vai vir para a Ponte. Essas coisas também não entendo, né? Aí ele saiu da Ponte, ele foi para a Itália, assim, mas jogou no Napoli. Voltou para cá, jogou no Atlético Mineiro e está na reserva aí do Red Bull Bragantino, tá? É isso aí. Bom, deixa eu só adiantando aqui. Atenção, hein? Vamos aqui a escalação do Guarani. Deixa eu ver aqui. Atenção, hein? A escalação do Guarani. Então, Rafael Martins no gol, mais uma vez. O Kozlinski, ele está com problema na mão. Ele teve um agravamento na mão da última partida. Ele está fora, tá bom? Então, Kozlinski hoje está fora da fita. É Rafael Martins. Vamos lá. 3 zagueiros. João Vitor, Hernando e Luciano e Leandro Castan, tá? 3 zagueiros. João Vitor, Hernando e Leandro Castan, tá? Depois, vamos lá. Ala direita, Diogo Matheus, retornando também. Rodrigo Andrade, não poderia faltar. Leandro Vilela retornando. E Giovanni Augusto. O ala esquerda é Matheus Pereira. Aí na frente, você tem aqui Bruno José e Lucão do Break. Então, repetindo o Guarani. Rafael Martins, 3 zagueiros. João Vitor, Hernando e Leandro Castan. Depois nós temos aqui, ala direita, Diogo Matheus. Meio de campo, Rodrigo Andrade, Leandro Vilela e Giovanni Augusto. Sendo que Matheus Pereira é o ala esquerda, tá? Na frente, Bruno José e Lucão do Break. Deixa eu ver aqui os suplentes. Vamos lá. Arthur Gazi, Lucas Ramon, Berlan, Eliel, Índio, Silas, Madson, Vitinho, Júlio César voltando, rapaz, é que tá com 3 zagueiros, não tinha que sair, né? Não teve espaço para o Júlio César. Iago, Ronald e Maxwell. Então, o goleiro reserva é Arthur Gazi, tá? Arthur Gazi, depois Lucas Ramon, Berlan, Eliel, Índio, Silas, Madson, Vitinho, Júlio César, Iago, Ronald e Maxwell, tá? Olha, o nosso WhatsApp é o 97102-1493. Daqui a pouco eu dou uma espiadinha aqui no WhatsApp. Deixa eu ver no CSA, vai. CSA já está escalado também. Marcelo Carné no gol. Lucas Marques, Wellington, Lucão e Giovanni. Diego Renan, aliás, é Diego Renan que é o lateral esquerdo, viu? Marcelo Carné, Lucas Marques, Wellington, Lucão e Diego Renan.
Não, é Giovani mesmo, perdão. Giovani lateral esquerdo. Vamos lá. Diego Renan no meio, Giba Santos, Gabriel, que é o capitão, e Lourenço. Na frente, Osvaldo e Rodrigo Rodrigues. Rodrigo Rodrigues. Na reserva, Jean, Anderson Martins. Deixa eu ver aqui, tem o Ian Rolim, Edson, Marco Túlio, Bruno Mota, Igor e Douglas. O CSA, deixa eu ver no CSA. Quem de Campinas passou por aqui está no CSA? Deixa eu ver aqui. O Diego Renan. Diego Renan. Lateral esquerdo e Hernandes. O Diego Renan jogou na ponte, né? Diego Renan está aqui na lateral esquerdo. E o Hernandes. O Hernandes nem no banco está, tá? É isso aí. Muito bem. Para daqui a pouco conosco o Gleger Zorzin, tem o Tigrão, tem o Batista também. Agora 10 horas e 10. Vamos dar uma faturada? Vamos dar uma faturada, a gente vê então os nossos convidados chegando aqui no Concentração, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, muito bem. Ok, daqui a pouco o Zorzinho, hein? Agora 10 horas e 10 minutos. Futebol é com a Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. É mesmo, meu amigo Edson Souza aqui da Bandeirantes aqui, amigo de rádio de muito tempo, amigo de prefeitura. Bem lembrado, o Wendel. Eu marquei aqui, aliás, o Wendel, a turma falou na sexta-feira, e eu marquei aqui, mas eu saí fora da linha aqui, viu, Edson Souza, mas te agradeço muito. Então, no Cuiabá tem o Cafu, né? O Wendel, João Carlos, André Luiz, Marlon e Alisson, que saiu da base da Ponte. Muito obrigado, hein? Grande Edson Souza, agora a nossa Bandeirantes, participando do Band de Cidade todo dia aí, do noticiário dos clubes aqui da região, tá? Eu falei da série A, ó, na Série B, você quer ver Cruzeiro, tá aqui o Bidu, que inclusive fez gol na Ponte, goleiro Gabriel Mesquita, meia João Paulo, aquele que estava na Ponte, parece que foi pro Fortaleza, Atlético Goianiense, agora tá no Cruzeiro, lateral esquerdo Rafael Santos, que fez, aliás, o último gol de falta que a Ponte marcou, foi ele que fez, tá? Tá lá na reserva do Cruzeiro, ainda mais agora o Bidu que tá jogando, né? O volante Neto Moura, Ponte e Vagninho, ex-Guarani, tudo no Cruzeiro. No Grêmio, tem o lateral direito Edilson, jogou na Ponte em 2009, e tem um tal de Elias, que joga no Grêmio, saiu da base do Guarani, faz parte do elenco do Grêmio, saiu da base do Guarani. No Bahia tem o Davó, todo mundo sabe. No Vasco tem o Bruno Nazário, ex-meia do Guarani. Chapecoense, Thiago Real, meu ídolo. E Pablo. O Pablo, gente, estava aqui ano passado no Guarani. Aliás, ele foi revelado no Guarani em 2010, voltou 10 anos depois. Ele joga de lateral e atacante também. Lembra-se disso? Pablo. O Sport tem Bill. Esse menino Bill veio do Flamengo para a Ponte. Agora está no Sport. O Operário tem o zagueiro Thales, que saiu do Guarani, foi para lá.
Ricardinho, 2018, marcando o gol de acesso aqui no Brinco contra o 15 de Piracicaba. Outro dia mesmo jogou contra o Guarani, né? Tá aqui o Ricardinho, tem ainda o atacante Silvinho, tem o Paulo Sérgio e o Felipe Saraiva, os três da Ponte. Inclusive o Paulo Sérgio fez gol no derby também, gol de pênalti, um derby que a Ponte venceu no Majestoso. E aí, ele saiu da semana do outro derby. Ia ter o derby no Brinco, o Paulo Sérgio foi embora e na estreia dele lá no Operário ele fez um gol de bicicleta contra o Cruzeiro. O Criciúma tem o zagueiro Rayan, tem o Marcelo Hermes e o Marcos Serrato, os três da Ponte. Tombense, tem o goleiro Rafael Santos, jogou no Guarani em 2015, Ednei, Renatinho e Igor Henrique no Tombense. Renatinho, inclusive o Renatinho fez gol ontem. Renatinho na Ponte 2011, que aqui ano passado também, mas não foi feliz. Tombense, então, Rafael Martins, goleiro, Ednei, Renatinho e Igor Henrique. Sampaio Correia, tem o atacante Rafael Costa, que o Guarani emprestou para o Sampaio Correia, e tem Gabriel Poveda, revelado pelo Guarani. Londrina, lateral Watson, revelado pelo Guarani, teve aqui outro dia, jogando com a Ponte, e o volante João Paulo Silva, jogou na Ponte 2011, fez o gol na Ponte de pênalti outro dia aqui no Majestoso. CRB, zagueiro Gum, tem o Diego Ivo, o Wellington Carvalho, zagueiro, o Meia Iago e o menino Vico. Todos passaram pela Ponte. Vico veio do Grêmio para a Ponte no ano passado. E Rafael Longini está no CRB também. Primeiro ele jogou no Guarani, voltou para o Santos e depois foi para a Ponte, tá? Deixa eu ver o que mais é. Clubes da Série B, hein? Jogadores que passaram por Campinas. Novo Horizontino tem o goleiro Giovani, jogou no Guarani, na Ponte também. Felipe Albuquerque, passou pela Ponte. Volante Romário. Volante Bruno Silva, que saiu do Guarani e foi para lá. E o atacante Ronaldo, vice-campeão paulista 2012 pelo Guarani. Então, do Guarani, Romário, Bruno Silva e Ronaldo. E mais o Giovani e Felipe Albuquerque, todos passaram por Campinas, estão no Novo Horizontino. O Brusque tem Everton Alemão, zagueiro. Bruno Aguiar e Júnior Todinho, os três do Guarani. Everton Alemão, Bruno Aguiar e Júnior Todinho. O Ituano, goleiro Pegorari, passou pelo Guarani em 2014. Zagueiro Léo Santos, da Ponte. Meia Gerson Magrão, passou pela Ponte. E esse João Vitor, esteve aqui o ano passado, ficou na Ponte e não teve uma oportunidade. E está muito bem lá no Ituano. CSA, lateral esquerdo Diego Renan e outro lateral esquerdo Hernandes, que eu acabei de falar também, né? Adversário do Guarani aí. Diego Renan está escalado e o Hernandes nem no banco tá. O Náutico tem o Wellington, zagueiro, passou pela Ponte 2016, só fez um jogo. Niltinho saiu da Ponte, foi pro Náutico, na estreia fez gol, aqui não fez nenhum. E o Chiesa, veterano hoje com 35 anos, jogou na Ponte 2010. O Vila Nova tem o goleiro Georgime, passou pelo Guarani em 2018, fez um jogo só. Bruno Colasso, jogou na Ponte há 11 anos atrás, veio do Grêmio, lateral esquerdo. E Arthur Rezende, com 2 passagens pelo Guarani, está lá também. No Vila Nova, fez gol no Guarani também, o Arthur Rezende. Gente, o que tem gente de Campinas é uma enormidade, viu? Uma enormidade. Deixa eu cumprimentar aqui nossos amigos pelo WhatsApp. Vamos lá, bom dia, Edu. Deixa eu ver. O Lauter, um abraço para você, viu, Lauter? Muito obrigado pelo carinho. Será que não é incompetência os nossos dirigentes? Tantos jogadores que passaram pelos 2 clubes de Campinas e estamos com 2 elencos fraquíssimos. É o Edivalmir. Lamentável. Obrigado, Edivalmir. Uns é que não dá para segurar mesmo. Não tem como segurar, né? Tem uns que realmente não dá para segurar. Muito bom. Oma, você viu, Ma? Ah, muito obrigado. Bom dia, Ma. Muito obrigado. Edu, ótima jornada esportiva desse domingo. Nos confrontos entre Bug e CSA, Bugrão venceu 8, empatou 2 e perdeu 1. O que, rapaz? Me ajudando aqui, Laco. Espero que esses números sirvam de motivação para o meu Bugrão. Abraços, Laco do Cambuí. Me ajudando aqui, né? Na sua retrospectiva. E teve também um Guarani CSA naquela trajetória de 78, Guarani campeão brasileiro, e ganhou os 11 jogos finais. Todo mundo fala que o Guarani foi campeão brasileiro em 78, mas não fala que ganhou 11 jogos finais. Um recorde que até hoje não foi batido. Até hoje não foi. Ganharam 11 seguidas. Você sabe quanto você vai ver isso de novo? E campeão ainda? Difícil. E teve um jogo aqui no Brinco, se não me engano, foi 2-0. Deixa eu ver aqui no site do Mariolani. Você quer ver só? Que é um site espetacular. Só colocando no Google,
Guarani Futebol Clube, fichas técnicas. Você dá o enter aí e na primeira já aparece o site do Mariolani, tá? Vamos lá, CSA, você quer ver só? Foi 2-0, foi aqui no Brinco, atenção, hein? Gols de Capitão e Zenon de pênalti. Foi no dia 6 de abril de 78, uma quinta-feira. Deixa eu ver se eu tenho público aqui. 7.167, público total. O Guarani com Neneca, Alexandre, depois Mauro, Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Renato e Zenon, Capitão Adriano, depois Careca e Macedo. E o técnico, o saudoso Carlos Alberto Silva. E o CSA do técnico Esquerdinha, tá? 6 de abril de 78. Esse jogo, foi no Brinco. Tá aí, pra você relembrar, tá bom? Muito obrigado, viu, Laco? O Tigrão tá na fita aí? Tá na fita? Atenção, hein? Tamo aqui. Atenção, hein? Bom dia, seu Tigrão. Deixa aqui, ó. Tigrão, você já comenta já a escalação do Guarani? Você quer ver se já entra de primeira aí? Deixa eu pegar aqui. É que é muita informação pro seu Edu, viu? Brincadeira. Atenção, Tigrão. 3 zagueiros de novo. Atenção, por favor. Então, no gol é o Rafael Martins, o Kozlinski com problema na mão, hoje nem no banco. 3 zagueiros. João Vitor, Hernando e o Leandro Castan. Ala direita, Diogo Matheus. No meio, Rodrigo Andrade, Leandro Vilela e Leandro Vilela e Giovani. Então, pela ordem, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade e Giovani Augusto. Sendo que o ala esquerda é Matheus Pereira, na frente, Bruno José e Lucão do Break. E o menino Júlio César no banco, tá bom? Banco, Arthur Gazi, que é o goleiro, Lucas Ramon, Terlan, Eliel, Silas, Matson, Vitinho, repito, Júlio César, Iago, Ronald e o Maxwell. Agora sim, bom dia, Tigrão. Bom dia, Edu. Beleza aí? Tudo em ordem? Tudo um abraço. em ordem, Tigrão. Tudo um em abraço ordem. para você, um bom Seja domingo a bem-vindo, todos. Um abraço para o amigo ouvinte da Bandeirantes. Uma escalação que a gente esperava que fosse acontecer, mas com a qual eu faria diferente, com a qual eu não concordo. Também não estou aqui para concordar ou discordar, estou aqui para dar minha opinião. E acho que 3 zagueiros em casa, abrindo mão de um meia ou de mais um atacante, pode ser perigoso para o Guarani. Eu digo porque o time pode perder o compartimento de meio campo, pode perder essa briga na zona de inteligência de um time de futebol e vai jogar com 3 zagueiros. É claro que libera os seus alas. Hoje tem a volta aí de um titular absoluto pelo lado direito, não é? Mas ainda assim, eu acho que o time, para um jogo fora de casa, quando a coisa vinha complicada, 7 partidas sem vencer e outras coisas mais, acho até que se justificava esse expediente. Agora, jogando em casa, tenho severas dúvidas se ele não vai precisar mexer nisso daí muito cedo. Mas eu tenho o Diogo Matheus de volta, tenho o Matheus Pereira que marcou gol lá em Novo Horizonte, eu quero espetar os 2 lá na frente e eu preciso dos 3 zagueiros para dar consistência defensiva e não ser surpreendido. Ótimo, ótimo. Na teoria está tudo rigorosamente explicado. Vamos ver na prática. Eu acho que para jogar em casa é muita coisa, mas é questão de ponto de vista. Torço para que eu esteja errado e para que o Chamusca seja muito feliz e que o Guarani consiga uma grande vitória. Um outro questionamento que eu faço é o Bruno José como titular e o Júlio como banco. Eu acho que o Júlio César é muito mais jogador do que o Bruno José, inclusive taticamente mais importante. Um jogador que recompõe melhor, que se posiciona melhor quando o time não tem a bola, que volta com muito pulmão, com muita resistência física para buscar o resultado. Então eu não concordo não. São 2 posicionamentos que eu tenho aqui e que faria diferente. O primeiro deles, exatamente a questão dos 3 zagueiros. Eu colocaria um jogador a mais aí nesse meio campo, podemos inclusive dizer quem, né? Analisando as opções que estão aí à disposição, ou minimamente mais um atacante. Porque ele poderia começar com o Bruno José, com o Lucão e com o Júlio César e abrir mão de um dos volantes e manteria a estrutura
tática que vem sendo utilizada há tanto tempo e que o time já está mais ou menos acostumado a jogar. Não, ele vai com os 3 zagueiros. É uma mudança que não é pequena. Não é pequena, não. É uma mudança considerável. Ah, mas deu certo lá em Novo Horizonte. Ótimo que deu certo. Ótimo. Mas uma coisa é jogar contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte e outra coisa é jogar contra o CSA em Campinas. Agora, de repente começa o jogo aí, dá um belo do encaixe, o Guarani já vai lá e mete gol, já tira o CSA de trás e tudo dá certo. Aliás, essa é a nossa torcida. Mas eu faria diferente. Se não com o Bruno José, junto com o Lucão e junto com o Júlio César, poderia se pensar aí, né, no Iago, por exemplo, poderia se pensar em um 4-4-2, ao invés de você espetar um zagueiro a mais, ao invés de você congestionar ali a defesa com um zagueiro a mais, você poderia ter um homem a mais, mas no meio-campo. Um volante a mais, um meia a mais, não sei. Vamos esperar o início da partida. Tudo isso é teórico, né? A gente está acostumado a ver esse time jogar há muito tempo. E lá em Novo Horizonte a escalação foi com essa plataforma e a gente torce para que dê certo. Mas eu, pessoalmente... Ah, mas em time que ganha não se mexe. Claro que se mexe. Claro que se mexe. É aí que está a ciência. É aí que está o segredo. É aí que está o pulo do gato. Em time que ganha também se mexe e em time que ganha também se adapta o mesmo à afeição e às características do adversário e às circunstâncias do jogo. Por isso é que eu faria diferente. Mas estou aqui para opinar e não para concordar ou discordar. O jogo vai mostrar se realmente o encaixe vai ser legal e se o desempenho vai ser compatível com a intenção do treinador de propiciar ao time render com esse nível de desempenho dentro de campo. Edu. Muito bem, grande Tigrão, grande análise. Deixa eu mandar um abraço aqui ao Rogério Teixeira. Um abraço, viu, amigo? Falou que vai ser 3-1 para o Guarani, lá do São Bernardo, parte de cima, hein? Deixa eu ver aqui. Bom dia, o Renatinho, meia que jogou no Guarani, vindo do Mirassol e depois chegou no Botafogo do Rio, defende o Sampaio Correia atualmente. O ano passado disputou a Série B pelo Brasil de Pelotas. Abraço do Edmilson Garcia. Ô, amigo Edmilson, obrigado, cara, saudades de você, viu? Vou anotar aqui, Renatinho, vou anotar aqui. É tanto... E tem na Série C também, viu? Tem na Série C que eu tô levantando. Eu só não encontrei gente na Série C, na equipe do Manaus, no Altos do Piauí, no Confiança de Sergipe, no Campinense, no Atlético Cearense e no Brasil de Pelotas. Inacreditável. Tem no Mirassol, Botafogo de Ribeirão, Paysandu, ABC, Botafogo da Paraíba, Figueirense, Volta Redonda. Chegou mais jogador da Ponte no Volta Redonda, viu? Tem no Remo, tem no São José de Porto, Mazolinha, jogou no Guarani em 2010. Atacante, super veterano hoje, está no São José de Porto Alegre, né? Jogou no Paulista, foi pro São Paulo emprestou para o Guarani. E tem gente famosa aqui na Série C. Vamos lá, 10h28, ele vai narrar, hein? Será que no frio Sim! ele tem uma preparação especial para a voz? Porque a minha tem que tomar cuidado, economizar, porque senão vai embora hoje em Batistão. Bom dia! Bom dia, Edu. Um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar contigo nesta grande jornada esportiva, quem sabe com uma grande vitória do Guarani. Guarani vencendo hoje, não precisa ser nenhuma grande vitória, né? Refazendo aqui o meu argumento, é uma vitória. Uma vitória é um gol e nenhum gol tomado, uma vitória. Guarani fica a 6 pontos do G4. O campeonato é muito louco, tá uma gangorra, um perde e ganha, um sobe e desce, com exceção do Cruzeiro lá em cima, os grandões estão se mantendo no topo da tabela, mas do quinto colocado para baixo há uma gangorra realmente muito grande. Então é o seguinte... Uma vitória hoje dá ao Guarani a condição de lutar pelo G4. Ah, mas como? Está na zona de rebaixamento? Sim, vai ficar a 6 pontos do G4. E aí 2 vitórias, né, dependendo de resultados combinados, como aconteceu nessa rodada. Todos os resultados foram benéficos para o Guarani.
Agora, depende do Guarani também, não adianta, né? O Guarani não fazer a parte dele, aí não funciona. Então, estamos aqui, Edu, prontos para narrar uma vitória do Guarani no Brinco de Ouro nesta linda manhã de sol, Edu. Entendi, chefe. É o seguinte, ó, o Guarani tá com 12, é penúltimo, ele dá um baita salto, porque se ele vencer, ele faz 15 e 3 vitórias. E com 15 e 3, ele vai terminar em 14º. Ainda não dá para ultrapassar a Chapecoense por causa do saldo, né? A Chapecoense tem saldo de 1 positivo e o Guarani tem menos 5. Aí o Guarani teria que fazer 6, diferença de 6 gols para ultrapassar a Chapecoense. E outro detalhe também, a Chapecoense tem um jogo a menos, hein? Vai terminar a rodada, Chapecoense e Londrina, um jogo a menos, tá bom? Muito bem, meus amigos, final do nosso Concentração Alô Giba, final do Concentração Bandeirantes. Vem aí o amigo Batista com Guarani e CSA e até já! Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Jornada Bandeirantes. Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem.
Alô, alô Campinas, alô Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Estádio Brinco de Ouro, Campinas, 22 graus, uma linda manhã de sol. Partida marcada para 11 da manhã, Guarani e CSA vão correr atrás da bola e aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Guarani com forte esperança de vitória e de conquista nessa partida. Importante demais. Resultado positivo dá uma alavancada no Guarani na Série B, a B-Zona do Campeonato Brasileiro. 11 da manhã, a bola vai rolar. Guarani e CSA estarão correndo atrás da bola. E aqui na Bandeirantes, você vai acompanhar para Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Atacado Obra Já. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E a partir de agora vamos esparramando o nosso som pelos 4 cantos da cidade. Falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Bandeirantes. E aqui na Bandeirantes, opinião em dose dupla. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. Chegando no ar da Bandeirantes, Tigrão e o seu destaque inicial. Alô, Tigrão, um abraço, bom dia pra você. Alô, Batista, um abraço a você, bom dia aos amigos da Bandeirantes. Jogo interessantíssimo no Brinco. Guarani tentando se autoafirmar, tentando enfileirar aí a segunda vitória consecutiva, depois do ótimo resultado do último domingo, também de manhã, coincidentemente lá em Novo Horizonte. A equipe venceu por 2-1 o Novo Horizontino. Conseguiu quebrar aí uma sequência ruim de 7 jogos sem vencer e vem tentar aí a segunda vitória, para mim, com uma imperfeição, mas é só questão de ponto de vista. A questão dos 3 zagueiros, eu não atuaria dessa forma em casa contra o CSA, abrindo mão de mais um no meio-campo ou pelo menos de mais um atacante. E também escalando o Bruno José em lugar do Júlio César. Para mim, o Júlio César vive um melhor momento e é mais jogador no momento do que o Bruno José. Júlio está no banco, opta o Chamusca por iniciar a partida com o Bruno José e vamos torcer para que tudo corra bem para o Guarani, além, claro, do Maurício Kozlinski. Este desfalque aí que a gente recebe a informação com muita preocupação, né? Um problema ligamentar em uma das mãos, fica fora. Vem o Rafael Martins, há muito tempo sem jogar, um goleiro que tem qualidade, mas que é muito instável, de muitos altos e baixos, e a gente espera, obviamente, que ele não sinta esta falta de ritmo de jogo e que consiga dar conta do recado, até porque não estamos imaginando aqui um CSA tão agressivo para cima do Guarani, CSA que tem a estreia de treinador. Caiu lá o Mozart e entra hoje, faz a sua estreia, coincidentemente, contra a equipe que o revelou para o futebol. Ele que foi grande lateral direito, Alberto Valentim, faz a sua estreia no Brinco, dirigindo o CSA. E é claro que sempre existe uma motivação especial. Toda vez que existe a estreia de um treinador, todo mundo quer mostrar serviço. Isso é meio que tradição dentro do futebol. Para mim, um jogo com favoritismo, sim, por ser no Brinco. Apesar de,
não concordar plenamente com as opções do Chamusca, mas o meu negócio aqui não é concordar e sim analisar aquilo que vai acontecer. Mas apesar disso, acho que o Guarani é favorito e vai sair vencedor ao final dos 90 minutos na grande jornada matinal, né? Aqui na Bandeirantes, jogo que começa de manhã e termina à tarde. Aí que é legal, a gente passa o dia inteiro falando de futebol. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, bom dia. Bom dia, Batista, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. É um jogo importantíssimo para o Guarani, jogando em seus domínios, jogando no Brinco de Ouro, precisando e necessitando de um bom resultado. Eu acredito muito que o Guarani possa vencer a partida hoje. Está enfrentando um time que agora acabou de anunciar um novo treinador, mas também vive alguns momentos com problemas dentro da competição. Para falar do Guarani, eu acho que a ausência do Maurício Kozlinski é muito grande. A diferença técnica do Maurício para o Rafael é muito grande. A gente espera que o Rafael possa fazer um grande jogo, que ele possa ir bem na partida, essa é a expectativa, mas o Guarani no aspecto técnico perde muito. Sem dúvida. Para falar do time, o único problema aí, ô Batistão, eu escalaria o Júlio César no lugar do Bruno José. Eu acho que o Júlio merece uma oportunidade. Já o Bruno José não vem realizando um bom trabalho, não vem jogando bem, digamos assim, né? E o Júlio, para mim, é mais jogador, ainda mais nesse esquema, que, digo de passagem, também manteria. Eu acho que o Guarani ganhou o jogo lá em Novo Horizonte, né? E por que não manter o mesmo esquema? E por que não tentar novamente, com alguns ajustes, jogar com os 3 zagueiros? Jogando com 3 zagueiros não é... tá jogando com 3 zagueiros, é um time defensivo, tá jogando em casa. Longe disso. Eu acho que você, quando estiver bem ajustado, a gente vai perceber um time com mais amplitude, né? Um time buscando um pouco mais, criando alguns espaços dentro do jogo, até para dar um pouco mais de liberdade para alguns jogadores, que no caso os laterais, né? O Diogo Matheus e também o Matheus Pereira. Então são possibilidades que eu acredito muito que, com alguns ajustes feitos aí durante essa semana, o Guarani tem tudo para ganhar mais 3 pontos e dar um salto importante na tabela, viu, Batistão? Daqui a pouco, 11 da manhã, a bola vai rolar. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Sem dúvida, tudo conspirando para que o Guarani possa sair dessa rodada muito, mas muito melhor do que entrou. Está fechando, portanto, a rodada e tem com uma vitória a chance de dar um salto significativo na tabela. Bem, e agora futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. E um grande abraço, meu grande amigo Batistão. Uma alegria estar ao seu lado, meu amigo. A todos da equipe, em especial os amigos da Bandeirantes. Alô, Maurício, aliás, é o Gustavo do Santa Genebra, sim. Muito obrigado, viu, Gustavo? Já falamos sim, mas muito importante aí o seu aviso, a sua opinião, você sempre participando, tá bom? Nosso WhatsApp é o 97102-1493, 97102-1493. Vamos lá. Na Série B, 13ª rodada, terça-feira, Bahia 0, Chapecoense 1. Na quinta-feira, Cruzeiro 2.0, Vila Nova 0, Operário também 0. Tivemos na sexta, Criciúma 0, Brusque 1, CRB 1, Ituano também 1. E ontem, Grêmio 2, Sampaio Correia 0, Londrina 0, Vasco 1. O Vasco, único invicto das séries A e B, hein? Gol de Raniel a 3 do segundo tempo. Novo Horizontino 1, Tombense 3, estava 1-1 nos acréscimos, Tombense marcou 2 gols. Náutico 1, Sport também 1. E fecha a rodada hoje, só Guarani e CSA. Então, na Série B, repetindo aqui, Guarani está numa situação desconfortável. É o 19º com 12, mas se vencer, vai terminar aí vai fazer 15 pontos e vai terminar na 13ª posição, tá bom? Olha, na Série A, nós tivemos também a movimentação ontem, apenas 2 jogos na Série A que aconteceram e foi exatamente o seguinte: Cuiabá 0, Ceará 0 e o Santos ontem à noite na Vida vencia 2-0, 2 gols de Léo Batistão. Mas o Red Bull Bragantino marcou ainda com Johan no primeiro tempo e o Lucas Cândido empatou. Ficou assim, Santos 2, Red Bull Bragantino também 2. Olha, destaque para hoje,
para simplesmente Atlético Mineiro e Flamengo. Só isso. Os 2 últimos campeões do Brasil, tá bom? Destaque para Corinthians e Goiás, 16 horas no Neoquímica Arena. E amanhã tem o clássico São Paulo e Palmeiras. Gente, na Série C, hoje tem jogo, logo mais, hein? 11 horas, Mirassol e São José de Porto Alegre. E o Botafogo de Ribeirão Preto joga às 17 horas no Barradão contra o Vitória. E na Série D de dado, a romântica Série D, tivemos ontem Inter de Limeira 0, Ferroviária 1. A Inter não tá bem, hein? Técnico Roger vence a Ferroviária. São os paulistas, na Série D, que são 64 equipes. Santo André 2, Oeste 0. E nós teremos às 16 horas Cianorte e São Bernardo. Eu só queria rapidamente registrar o seguinte. A Série D de dado tem 64 equipes. Só tem 2 equipes invictas. O Amazonas no grupo 1 e o São Bernardo no grupo 7. O São Bernardo de Roberto Graziano. E tem um detalhe, hein? O São Bernardo já jogou 9 vezes. Não tomou um gol. 9 jogos sem sofrer nenhum gol. É mole? Vamos lá, no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes com a técnica de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e Leandro Renato. Bandeirantes. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Junho chegou com clima de ofertas no Atacado da Construção Obra Já. Você não pode perder. Vídeo porteiro Color PT 300 Protection por R$ 549,90. E para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale na loja que ouviu o comercial e ganhe 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Quem sabe disso, ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola.
coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vai comigo, vai comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos, escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Avante, avante, meu povo. Guarani escalado e definido. Maurício Kozlinski desfalcou o Guarani, sentiu uma lesão na mão e, portanto, está fora do jogo de hoje. Rafael Martins é o goleiro número 1. Diogo Matheus, 13. Leandro Castan, 5. Hernando, 14. E Matheus Pereira fechando a linha de defesa, 16. Aliás, tem mais um, né? João Vitor fechando a linha de defesa, são 3 zagueiros, então repetindo, Leandro Castan, Hernando e João Vitor, técnico repetindo a escalação que venceu o Novo Horizontino por 2-1. Leandro Vilela é o primeiro volante, 31, Rodrigo Andrade, 32, Giovanni Augusto, 10. E na frente, Bruno José, 17 e Lucão do Break, 9. Rafael Martins no gol, Diogo Matheus na lateral direita e Matheus Pereira na lateral esquerda, e os 3 zagueiros Leandro Castan, Hernando e João Vitor. Meio campo com Leandro Vilela, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto, e na frente Bruno José e Lucão do Break. No banco de reservas, 12 para Arthur Gazi, 19 Lucas Ramon, 34 Derlan, 36 Eliel, 23 Índio, 96 Silas, 98 Madson, 6 Vitinho, 7 Júlio César, 97 Iago, 99 Ronald e 71 Maxwell. Esse é o time do Guarani para enfrentar o CSA. Azul e branco é o CSA, Centro Esportivo Alagoano. CSA definido pelo Alberto Valentim, que já foi jogador do Guarani, lateral direito. 31 Marcelo Carné, 2 para Lucas Marques, 13 para o Wellington, 23 Lucão, 26 Diego Renan. Meio campo com Giovani, 5, 15 para Giva Santos, 27 Gabriel e 23 Lourenço. Aliás, 20 Lourenço, 99 Rodrigo Rodrigues e 11 para Osvaldo. Marcelo Carné, Lucas Marques, Wellington, Lucão e Diego Renan. Giovani, Giva Santos, Gabriel e Lourenço, Rodrigo Rodrigues e Osvaldo. No banco de reservas, Jean, 1, Anderson Martins, 4, Ian Rolim,
8. Edson, 16. Didira, 19. Marco Túlio, 21. Bruno Mota, 22. Igor, 29. E Douglas, camisa número 30. Esse é o time do CSA para enfrentar o Guarani. Arbitragem do jogo. Trio do Mato Grosso, Leonardo Willers. Lorenzato é o árbitro de campo, assistente 1, Fábio Rodrigo Rubinho. E o assistente 2, Fernanda Kruger. Quarto árbitro, Paulo César Francisco, é de São Paulo. E o árbitro de vídeo, Gilberto Rodrigues Castro Júnior, do Pernambuco. Trio de arbitragem para apitar Guarani e CSA às 11 horas, a bola rola. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Bom, meus amigos da Bandeirantes, claro que uma partida interessante, uma partida que deve impor um grau de dificuldade aí para as duas equipes, mas maior essa dificuldade para o CSA, que está jogando fora de casa. E olhando aqui a classificação, a diferença é muito pequena, né? Em 12 jogos, o CSA fez 13 pontos e o Guarani, nos mesmos 12 jogos, fez 12 pontos. Então, é um campeonato que tem essa característica das equipes muito encostadas, muito parelhas, muito próximas. Mas quem joga em casa tem o privilégio de contar com uma melhor adaptação ao gramado, onde treina, de se sentir amparado pelo seu torcedor, e é tudo isso que a gente espera que possa fazer a diferença, além de aspectos técnicos e táticos dentro de campo a favor do Guarani. Evidentemente que os 3 zagueiros, para jogar em Novo Horizonte, têm um tipo de interpretação e de análise, de aprovação, e para jogar em casa contra o CSA, que é um time aí, pelo menos na campanha até agora, muito parelho, muito próximo, tecnicamente, em termos de potencial, ao próprio Guarani Futebol Clube. Então vamos esperar como é que vai ser esse encaixe da equipe, mas eu pessoalmente já disse aqui em manchete, não escalaria os 3 zagueiros e jogaria com um homem a mais no meio de campo, ou até um atacante a mais, visto que ao longo dos últimos anos o Guarani vem jogando com 3 atacantes, e hoje joga com 2 e ainda tem uma opção para mim equivocada do Bruno José como titular e o Júlio César no banco. Eu inverteria isso daí. Mas é tudo teoria, quando a bola rola, às vezes a coisa sai a contento e às vezes, mesmo quando a escalação é incontestável na teoria e na frieza do pré-jogo, as coisas não saem do jeito que a gente imagina que pudessem sair. Então, quem é o soberano juiz para se dizer quem acertou e quem errou, quem é realmente a opinião que prevalece e aquela que é consolidada depois dos 90 minutos, é o jogo. E no jogo da bola tudo pode acontecer. Eu pessoalmente faria diferente, mas espero estar enganado e que o Guarani tenha um bom encaixe de jogo, que consiga realizar uma boa partida e que enfileire aí a sua 2ª vitória consecutiva no campeonato, pela primeira vez, e isso é muito importante. E para você, Gleger, o que é que você espera do jogo aí no matinal do Brinco, Guarani contra o CSA? Um abraço para você. Um abraço, Tigrão, uma manhã maravilhosa em Campinas, né? E eu espero que o Guarani vença o jogo. Nós falávamos muito aí sobre escalação, sobre posicionamento, sobre plataforma tática, mas eu acho que o que vai prevalecer hoje é a estratégia de jogo. O que preparou o Marcelo Chamusca. O que vai acontecer com o Guarani a hora que a bola rolar. Qual o posicionamento em campo, primeira linha, segunda linha, linha alta, linha baixa, linha média. Eu acho que esse é o tom da partida para hoje. O Guarani precisa da vitória, né?
o CSA também tentando se recuperar. Tem aí no banco o novo treinador, Alberto Valentim, cara que eu respeito muito, um baita de um profissional, estudioso demais, né? E quando tem essa troca no comando técnico, o time tende a evoluir no aspecto de entrega, né? De dedicação dentro do jogo, até para mostrar para o novo treinador que tem condição para ser o titular. Então o Guarani tem que estar muito atento a isso. Eu posso dizer o seguinte, eu espero um CSA correndo, lutando, diante, claro, da sua estratégia, mas isso o Guarani tem que estar atento. E atento aos pequenos detalhes. O Guarani tem pecado muito nos pequenos detalhes. Tem perdido jogos nos pequenos detalhes. Então a expectativa é de que o Guarani faça um grande jogo e conquiste um bom resultado. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no brinco. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, o microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo no estádio Brinco de Ouro, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Hoje sempre Guarani, time do CSA veio pra bola, uma bomba, Rafael Martins, toca na bola, joga pra fora pela linha de fundo, uma pancada de longa distância, conseguiu fazer a defesa, Rafael Martins, trabalhando no começo do jogo, escanteio pela esquerda, vem pra bola o time do CSA para fazer o erguimento de bola, tomando posição pela esquerda, levantamento, bola cruzada, fechada na boca do gol, Rafael Martins, chegou para afastar, Osvaldo levantou uma bola venenosa, ela veio direto para o gol, Rafael Martins fez a defesa, Osvaldo em duas oportunidades, primeiro um chute de longe, defesa do Rafael Martins, e depois da cobrança de escanteio, defesa do Rafael Martins, Gleger Zorzin. Já no começo do jogo, você trabalhando e dizendo aqui, grau de dificuldade, conceito e definição, duas defesas do Rafael Martins, Gleger. Batista, a segunda defesa mais importante, né? Mais difícil, a bola vem em direção a alguma batida de escanteio e ele foi bem. Agora, na primeira, ele mostrou que está sem ritmo, hein? Rafael Martins, que há muito tempo não joga, né? O Kozlinski é o titular, está contundido. Não gostei. O grau de dificuldade das duas defesas juntas, 7,5, Batistão. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. Lacarte 0-0, comecinho do jogo, o time do CSA tomando a iniciativa da partida. Domina Gabriel, tentando a passagem, bola aberta pela direita no campo de ataque, vem embora. Tentou Lourenço, bate cruzado, ele perto da direita, a bola acertou na defesa, voltou Lourenço, cruza outra vez na boca do gol, tira. Afasta Castan, a bola volta reboteada, sobrando com o Lucão. Lucão recebe lá atrás, vai sair jogando o time do CSA na peça de defesa, vem Giovani. Ele domina, pisa em cima da risca da metade do campo, pisa na bola, arruma, tenta o passe, vem por dentro, 0-0, começo do jogo, uma linda manhã invernal, com lindo sol, bola pela direita, vem o Wellington, recolhe, domina, tenta o passe, rola rasteirinho de perto da direita, entregando para Lucão na lateral para Diego Renan, ele volta a bola pela meia canhota, 3 minutos passados do primeiro tempo. Lançamento longo, Rafael Martins saiu lá atrás para pegar e pega com enorme tranquilidade. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja, anote aí o endereço. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301.
ou então chame no WhatsApp 999 35 75 34. Acesse obrajá.com e saiba mais. Bola no campo de defesa, Castan, recolhe no peito, sai jogando lá atrás com o Hernando, ele toca a bola, ele perto da direita para João Vitor, na saída de 3 com os 3 zagueiros na peça de defesa, a bola levantada no campo de ataque, para ninguém do Guarani, a bola pingou, Marcelo Carné, no alto, pega e sai jogando lá atrás o time do CSA. A linha de cortadores elétricos Aptitã possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas e também superfícies ásperas ou então em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Detalhe no ar. Então, o CSA começou com uma intensidade boa, criou 2 boas situações. O Guarani adiantou um pouquinho a marcação, aliás, subiu bem. E deu uma pressão na saída de bola no último lance no CSA. E o Giovanni Augusto roubou a bola próximo da lateral. E o que é que ele fez com a bola? Botou para o Bruno José fazer o gol, com a defesa toda desarrumada. O Bruno José foi matar a bola e a bola furou o pé dele. Foi embora para a mão do goleiro. Quer dizer, é aquela história, né? Às vezes no detalhe o jogo se decide. Uma roubada de bola de um meia que serviu com muita consciência, com categoria, com objetividade, de forma rápida. O Bruno José era matar, virar e fazer o gol próximo da marca de pênalti. Ele foi matar a bola e ela foi embora. Detalhes de um jogo de futebol que às vezes passam despercebidos e depois do jogo contam o porquê do resultado que acabou sendo auferido ao final dos 90 minutos. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 minutos e meio, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, Brinco de Ouro, Guarani 0, CSA 0. Olha, 4 da tarde, Mineirão vai tremer, hein? Atlético Mineiro e Flamengo. Alô, Edinho Casagrande do Cambuí, o Ademir lá da Bahia. Alô, Ademir, disse que apostou na vitória do Guarani, ele vai ganhar R$4.000 se o Guarani ganhar, lá da Bahia. Nosso ouvinte aqui, muito obrigado. E da Vila João Jorge, o Stefano Lara. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Gleger Zorzinho, comecinho da partida, desenho tático do jogo, a sua opinião, 7 minutos, 0-0, Gleger. Olha, Batistão, o jogo começa equilibrado, né? O CSA tentando propor o jogo, eu dizia, né? Que é um time que vai vir para cima, vai tentar, né? O estreia do novo treinador, o Guarani tem que estar muito atento a isso. Bruno José dominou na linha de fundo, na área, vem Giovanni Augusto, bateu em cima da defesa, a bola volta reboteada, dominou, vem Leandro, pé direito, Vilela levantou na área, saiu Marcelo Carné, pega firme lá atrás, na descida, na pressão do Guarani, completando o seu raciocínio, Gleger. Então é isso, Batista, o Guarani tem que fazer isso, adiantar um pouco mais os laterais, né? Encostar um pouco mais o Vilela, o Rodrigo Andrade também, encostar um pouco no Giovanni Augusto, não dar espaço. O Guarani começou da mesma forma que lá em Novo Horizonte, dando alguns espaços entre as linhas, isso aí pode gerar um problema. Então o Chamusca tem que ajustar, né? E o Guarani tentar botar pressão. E como botar pressão jogando com 3 zagueiros? Adiantando os laterais e saindo um pouco mais o Vilela e também o Rodrigo Andrade. Vem o time do CSA pela esquerda, 8 minutos passados da etapa primeira, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Giva Santos domina, soltando para Wellington pela direita, o zagueiro vai se aventurando no campo de ataque, abriu pela direita para Lucas Marques. Tentou a passagem pela direita, a bola foi para a linha lateral, saiu em arremesso. Mas o arremesso é pro Guarani, embora o CSA estivesse reivindicando para ele. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina.
Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação 33427000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Muito obrigado para você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dá um like aí para nós. E vem o time do CSA. Dominou, tentou a arrancada na área. Osvaldo, a bola vai embora. Para fora, pela linha de fundo, ele é lépido. Partiu na velocidade, entrou na área, tentou levar sozinho. A bola foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais e pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Detalhe no ar. Diretoria do Guarani não abriu o tobogã para o jogo de hoje para deixar a torcida mais próxima, para aumentar aí o calor humano, a pressão para cima do CSA e o incentivo para o time do Guarani. Então, o tobogã fechado, quem estaria no tobogã está ali nas numeradas cobertas abaixo do próprio tobogã, portanto, torcida do Guarani mais próxima do gramado, tentando passar essa energia positiva para o time. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Time do CSA tomando a iniciativa. Lucas Marques domina pela direita, recolhe, faz o passe, gira por dentro, vem pra bola, bate Giovani de perto da direita, abrindo para Diego Renan na lateral. Tocando para Osvaldo por dentro, Diego Renan projetou, pé canhoto, cruzou na área, Hernando. Chegou no momento exato, entrada na pequena área, meteu o pé, tirou dali e mandou para fora, para a linha lateral. É arremesso pela esquerda, arremesso vai para a cobrança, Diego Renan. Tocando pela esquerda, Giovani domina, toca, recua, chama lá pela esquerda, vem para o Wellington. Domina, tentando a passagem, o time do CSA agora com o time inteiro no campo de ataque. Passe na frente para Giva Santos, a bola volta, Giovani dominou de perto da direita, outra vez para Giva Santos, a bola volta, sobrando pela esquerda, Osvaldo domina, mete o pé direito, levantou na área, subiu, desvio de cabeça. Rodrigo Rodrigues, é tiro de meta para o Guarani bater. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Brinco de Ouro, Guarani 0, CSA 0, vem o time do CSA, se manda no campo de ataque, lançamento, Osvaldo, domina lá pela ponta canhota, meteu o pé direito, cruzamento na área, em cima da marcação do Guarani. E eu confirmo, Brinco de Ouro, Guarani 0, CSA 0, Edu Pinheiro. Bola no campo de defesa, Giovani Augusto bate, levanta de perto à direita. Lançamento, bola aberta na ponta direita. Vai pra lá, Lucão do break. A bola vem com Giovani Augusto. Lamina tentou a arrancada, é falta. Bruno José tentou a penetração, passou pela primeira marcação, mas ficou na segunda, que entrou com falta, o árbitro viu, marcou, é uma falta perigosa, entrada da área, falta para o time do Guarani bater. 13 minutos da etapa primeira, Guarani tem a primeira oportunidade, vamos ver quem é que vem. Giovani Augusto é um dos candidatos, Rodrigo Andrade, outro candidato, Bruno José fica por ali, e o Diogo Matheus, que já fez gol de falta. Campeonato Paulista contra a equipe do São Paulo, foi no outro gol e não nesse, ele marcou um golaço. Esse é o gol do placar eletrônico contra o São Paulo, ele marcou no gol de entrada, dos portões de entrada do estádio Brinco de Ouro. É falta, vem para a bola para fazer a cobrança, Diogo Matheus.
Matheus Pereira também está posicionado. Vamos ver quem é que vem. O meu coração está pedindo gol. Barreira de 4, 5 homens. Autorizado. E vem o time do Guarani para a batida. Cobrança de falta. Diogo Matheus. Foi na bola. Pé direito. Bateu por baixo. A bola passou da barreira, mas não passou pela zaga. Outro reboteado. O time do Guarani se mete lá pela direita. Vem Matheus Pereira. Pé canhoto. Cruzou na área. Em cima da defesa. Matheus Pereira estava lá do lado direito para a cobrança da falta. Ele permaneceu por ali, cruzou de perna canhota, mas cruzou em cima da defesa do CSA. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Meta o dedo no botão, você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado aí pela audiência, dá um like para nós, dá um like aí. Domina o time do CSA com o Diego Renan lá pela esquerda, se manda por dentro, vem pela meia, passou pela marcação com tranquilidade, pé direito, bateu! Vai embora! Para fora pela linha de fundo. A defesa do Guarani, a marcação afrouxou. Diego Renan, pé direito, bateu cruzado. A bola passou lambendo o poste, foi embora com perigo. Por por muito pouco, o CSA não abre o placar do jogo. É tiro de meta para o Guarani bater. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, Guarani vai empatando em casa, Brinco de Ouro, Guarani 0, CSA 0. Ontem na Série B, Grêmio 2, Sampaio Correia 0, 2 gols do Diego Souza, que agora é o artilheiro da B com 7 gols, hein? Um abraço pro Paulão do Dic 6, o Dorival do Parque Tropical e o João Busso mandou aqui uma novela para nós aqui. Um abraço, João Busso. Bola aberta pela direita, o time do CSA vem com Lucas Marques. Ele domina, tenta girar, vem bem a marcação lá atrás. Matheus Pereira já tomou, tirou, tocou para Vilela. Lançamento na frente para Lucão do Break, abandona a sua área de meta, Marcelo Carné. Chega para tirar o goleirão do CSA. Já solta o jogo, vem para Diego Renan. Partiu no contra-ataque para Oswaldo. Oswaldo para Gabriel. Ele tenta girar em cima da marcação. Vem Diogo Matheus, já tomou. Recua, chama pela direita. João Vitor levanta ele perto direita para Lucão do Break. Ele batalha pela marcação, tocando para Bruno José, que vem na beirada do campo. Domina, recolhe, tocando para Rodrigo Andrade pela meia direita. Volta para Giovanni Augusto na armação pela meia direita. Vai contra a marcação. Fica difícil para passar, conseguiu passar por Rodrigo Rodrigues, abriu pela direita, vem para a bola, tentando a passagem, Bruno José, lançamento para Diogo Matheus, a bola volta, a bola recuada, vem pela meia direita, o time do Guarani vai fazendo ocupação militar, neste momento no campo de ataque, Hernando para Castran, Castran dominou, mas não evoluiu. Recua para Hernando na primeira metade do círculo central para João Vitor, para Diogo Matheus pela direita, solta para Rodrigo Andrade por dentro, perdeu a bola, arma o contra-ataque o time do CSA, mas não consegue passar da metade do campo, vem Vilela na marcação, a bola volta, Hernando recolhe e domina, entra no círculo central, pisa na bola, todo mundo marcado lá na frente, e ele toca curtinho para Castan, pega de volta e abriu para João Vitor pela direita, ultrapassa a linha da metade do campo, no campo de ataque lá pela direita, Rodrigo Andrade tenta uma passagem, Guarani não penetra. Toca, mas não penetra. E aí arma o contra-ataque. Se manda o time do CSA no campo de ataque. Gabriel lançou, vai pra bola, pé canhoto, uma bomba. Rodrigo Rodrigues bateu cruzado. A bola vai embora pra fora pela linha de fundo. Batida forte na arrancada pela esquerda. Levou contra a marcação. Lançamento, batida, entrada na área, pé canhoto, firme. Rodrigo Rodrigues, a bola foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. Já é a quarta chance do CSA com 18 minutos de jogo. A equipe alagoana é melhor em campo, se assentou melhor, o Guarani não se acha com os 3 zagueiros.
o meio-campo fica muito afundado à frente, muito colado aos dois homens ofensivos, Lucão do Break e também o Bruno José. Tem um buraco no meio-campo, o CSA está deitando e rolando. Esse Gabriel é muito bom jogador, Giovani, o volante, dando ótima fluência ao jogo. Quarta chance do CSA. Ou o Guarani fica um pouco mais com essa bola e toma e retoma o comando do jogo, ou vai tomar o gol. Muito melhor o CSA usando muito o seu lado esquerdo de ataque em cima das avançadas exatamente do Diogo Matheus. Agora o Guarani desce com algum perigo, mas houve um equívoco no lançamento, ela vai para a linha de fundo. Lançamento muito forte do Bruno José, que visava aqui do outro lado o Giovani Augusto. Acho que o Guarani não deu encaixe até agora. Pode mudar a qualquer momento, um gol pode tirar completamente toda essa tranquilidade que tem o CSA, que faz até agora, nesses primeiros 20 minutos, uma belíssima partida. Belíssima partida, muito superior ao Guarani e já poderia ter inaugurado o marcador. O Guarani não se acha com os seus volantes, com o seu meia e com os seus 3 zagueiros. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas, ou chame pelo WhatsApp 999 35 75 34. Acesse Obra Já e saiba mais. Domina o time do Guarani, vem para o campo de defesa, Giovani Augusto perdeu a bola. CSA se manda, Lourenço rolou curtinho para Lucas Marques na ponta direita, ele sai de lá, vem por dentro, recua, chama Giovani, recebe na perna direita para fazer o passe. Pela meia canhota no campo de ataque, Giva Santos abriu pela esquerda, Diego Renan tenta uma passagem, o time do CSA ataca. Estamos com 20, quase 21, o time do Guarani todo recuado. Bola com o Wellington dentro do círculo central. Zagueiro pisa na bola, Rômulo quando o break vem para a marcação, dá o combate por baixo, mas a bola escapa, sobra na direita, Lucas Marques. Levanta, toca na frente, lá atrás, chega para afastar a defensiva do Bugre, a bola volta. Lucas Marques domina soltando, vem Giovani tentando a passagem, toca de perna direita, lançou pelo comando. Escapa, Rodrigo Rodrigues abriu pela direita, Lourenço cruzou na área, a bola passa, mas isso aqui, ó, isso aqui da ponta da chuteira do Osvaldo, impressionante, penetração pela direita e o cruzamento veio derrapando na grama, Osvaldo quase faz o gol do CSA. A bola passou, foi lá para o outro lado, o time do CSA tem mais uma grande oportunidade para abrir o marcador. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 22 passados primeiro tempo, conferindo ao placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, brinco de ouro da Princesa Campinas. Guarani 0, CSA 0. Epa, 16 horas, Neoquímica Arena, Corinthians e Goiás. É pessoal bravo com o Guarani, hein? De BH, Gabriel, Vilma e Carol. De Sumaré, o Silvio Quitero. O Nelson, final 81-92. Tá bravo com o Bruno José. O Robson Luiz, lá da Santa Luzia, Paraíba. Ele tá na Paraíba, mas amanhã chega em Hortolândia, hein? O Robson Luiz, obrigado pelo carinho. E do Nóbrega, o Washington, o famoso Washington, lá do Nóbrega, Campinas. Carlos Batista. Vem comigo, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. O jogo está paralisado, o Hernando está sendo atendido pelo departamento médico, já está recuperado e vai seguir no jogo. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação. 3342-7000, 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. E o Kozlinski está com uma lesão na mão, foi afastado para este jogo. E dificilmente, segundo o departamento médico do Guarani, terá condições para a próxima rodada, que será contra o Londrina.
deverá retornar somente contra o Ituano. Portanto, 2 rodadas. O Kozlinski, goleiro do Guarani, ficará fora. A Rafael Martins hoje é o goleiro titular e também será o goleiro titular na partida contra o Londrina. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, porque é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Comecinho da partida, estamos com 24 minutos, aliás, quase já na metade do primeiro tempo. Gleger Zorzinho, até aqui, quem está melhor do jogo, na sua opinião? Diz aí, Gleger. Batista, sem dúvida nenhuma o CSA, né? Tá muito melhor no jogo, já teve as grandes oportunidades, aliás, já poderia estar na frente o CSA. O problema é que o Guarani está errando demais no posicionamento, né? Os 2 volantes estão dormindo, né? A linha de defesa também. Os 2 laterais, o Diogo Matheus e o Matheus Pereira, eles estão perdidaços no jogo. Não faz a recomposição. Galera, mas tá jogando com 3 zagueiros, mas tem que fazer a recomposição. Porque o CSA tem 2 homens abertos ali. Se você ficar tirando o zagueiro da área para marcar, você vai ter problema por dentro. É o que está acontecendo com o Guarani. No desencaixe de marcação, o Guarani não se acha, não se encontra. Nesse momento, o CSA é melhor. E se o Guarani não melhorar, o CSA vai abrir o placar daqui a pouquinho. Hernando, numa disputa de bola há alguns minutos atrás, ele foi cabecear e acertou com o nariz na nuca do jogador alagoano. E aí tá sangrando, saiu, estancou, voltou a sangrar e o médico pediu para que ele deixasse o gramado porque existe um protocolo aí com relação a sangramento, né? Problema da AIDS e de outras doenças transmissíveis aí pelo sangue. Está sendo atendido de novo, momentaneamente, o Guarani com 10 jogadores. E ainda sobre o departamento médico, hoje não está no banco Marcinho. Sentiu um desconforto muscular em treinamento durante a semana e ainda não tem o resultado. Vai fazer os exames para saber quanto tempo ele ficará parado e também se há necessidade, né, de ficar parado. No caso, hoje o Guarani preferiu preservar o atleta e ele não está no banco de reservas. O Ronaldo Alves foi liberado pelo departamento médico e ainda está no processo de recondicionamento físico. E vem para a bola o time do CSA no campo de ataque, placar de 0-0. Gabriel solta o jogo lá pela esquerda, estamos com 26 minutos, levantamento, a bola cruzada na área, subiu de cabeça, Lourenço estava impedido. Bandeira marcou impedimento, estava na banheiro Lourenço. Bola para fora pela linha de fundo, ele cabeceou a si mesmo, mas estava no impedimento. É tiro de meta no campo de defesa para o Guarani bater. E esse ataque do CSA, ele no seu nascedouro, na origem, ele acabou surgindo por mais um passe errado do Leandro Vilela. Faz péssima partida, Rodrigo Andrade lentão, lá esquecido pelo lado direito. E você sabe qual que é o problema de jogar com o Bruno José e Lucão à frente só? Qual? É que o Bruno José, uma hora está na direita, outra hora está na esquerda. Uma hora está na direita, outra hora está na esquerda. Mas não há inversão. O Guarani sempre está penso. Ele não tem 2 opções para virar uma bola. Ele não tem 2 opções para tentar surpreender o adversário. Tem sempre uma das extremas vazia, não ocupada. E isso facilita demais a vida do CSA. O Bruno José cai pela direita, é bem marcado e neutralizado. Cai pela esquerda, é bem marcado e neutralizado. E não há essa possibilidade da surpresa, de se virar uma bola de um lado para o outro, do jogador que está com a bola e está marcado, virar para o companheiro que está ocupando o lado oposto e, de repente, com uma marcação menos rigorosa. Então, o Guarani fica muito previsível. Lucão preso e o Bruno José bem marcado e a outra beirada totalmente despovoada, porque os laterais não estão aparecendo, e aí o CSA, pelo menos até agora, vai marcando e vai neutralizando o Guarani com muita tranquilidade. Domina o time do Guarani na marca de 28 minutos, Rodrigo Andrade recua,
Toca o jogo lá atrás, João Vitor, recuando ainda mais, vem para Hernando. Recebe na perna direita, entregando para Castan. Castan domina na meia canhota para Giovanni Augusto. Ele foge da marcação, rolando pela direita, sai lá de trás. João Vitor tentou passe na frente para Rodrigo Andrade. Na lateral para Diogo Matheus. Ele vem beiradeando o campo, passou pela marcação, pé direito, cruzou na área. Chegou para afastar o Wellington. A bola subiu, Lucão do Break disputou a bola no ar. A bola tocou no costado dele, foi para a linha lateral. Último toque, portanto, do Lucão do Break, arremesso lateral, não, arremesso para o Guarani, marcou bandeira. Já a cobra tem pressa, vem João Vitor, tocando na frente pela direita para Giovanni Augusto, placar de 0-0. Bola recuada, vem para dentro do círculo central, trabalha pela esquerda, Castanho na marca de 29 minutos, rola na lateral para Matheus Pereira, vem por dentro, tentou levar, é falta nele. Lourenço chegou dando uma beliscada, o árbitro marcou, mandou seguir, vem embora. Domina no campo de ataque, Rodrigo Andrade, bate de perna direita, abrindo na lateral. Vem pra bola, Diogo Matheus, dá um tapinha de perna direita para Rodrigo Andrade, subiu, vai na linha de fundo, tentou o cruzamento, fecha a porta, Giovanni. A bola vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio. É pela direita, escanteio. O Guarani vai para a batida. É no gol ali do placar eletrônico. A torcida ajuda. Vem no grito. Vem na força das arquibancadas. Lá pela direita, 2 homens para fazer a cobrança de escanteio. Marcelo Chamusca tem esse hábito para colocar sempre um canhoto e um destro. Vai para a bola o time do Guarani, coloca 5 na área. Partiu o pé direito, Giovanni Augusto levantou na área, vem de soco, Marcelo Cardet tira e depois a batida, já havia falta. O árbitro parou, marcou a falta no Cardet. Lá dentro da área, falta para a equipe do CSA. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja, anote aí o endereço. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, ou chame no WhatsApp 999-3575-34. Acesse obraja.com e saiba mais. 0-0, jogo no estádio Brinco de Ouro, 30 minutos, time do CSA vem para o campo de ataque, dominou, Gabriel entrou na área, saiu, o goleiro bateu, vai embora! Para fora pela linha de fundo, não valia mais nada, a bandeira marcou impedimento no campo de ataque do Gabriel. Ele passou como uma faca na manteiga pela marcação, pela linha, pela malha de marcação do Guarani. Mas estava impedido, a bandeira marcou, é tiro de meta para o Guarani bater. Acertou, bandeira, Gabriel um pouquinho à frente, mais uma jogada aguda, perigosa do CSA. A linha de cortadores elétricos Zap Titan possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site Cortag com gemudo no final, hein? Cortag.com.br. Siga Cortag no Instagram, @CortagBrasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 32, primeiro tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Brinco de Ouro, Guarani 0, CSA 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, amigo Batista, amanhã, hein? Amanhã, São Paulo e Palmeiras, 20 horas, e Abel Ferreira positivado com Covid. Olha, é o seguinte, Vieira, tá todo mundo bravo, hein? Todo mundo bravo, não acredita no que houve. Vieira, 3 zagueiros não funciona. Walter Fernandes da Vila Locano, nossa, mandou aqui uma gravação. Jorginho do Bosque de Salvador, o Paulo Ridolfi e a Giovanni Crislandi do Jardim São Domingos. 32 minutos passados, primeiro tempo, placar de 0-0.
Ninguém mexeu no marcador, Diego Renan. Vem pra bola, levantamento, bola cruzada na área. Subiu o Lucão do Break, ajudando a defesa. De cabeça, tira dali. Reboteada, a bola vai sobrando com o time do CSA. Vem Giva Santos, levanta ele perto da direita. A bola invertida para Osvaldo no bico esquerdo da grande área. Ele domina, soltando para Diego Renan. Outra vez para Osvaldo, encara a marcação. Chega Diogo Matheus, deu o bote por baixo, tira. A bola vai na lateral. Vem Osvaldo, recua, toca o jogo para Gabriel, para Giovani, para Gabriel. Chega bem Leandro Vilela. Deu o bote, tomou a bola, subiu, caiu no Giva Santos. Ele domina, soltando pela direita para Lucas Marques. Recua na defesa no campo de retaguarda. Sai jogando lá atrás na peça defensiva o time do CSA. 33. Placar de 0-0. Passe errado. Linha lateral. Lucão tentou um passe. A bola saiu para a linha lateral. Descorçoado. Osvaldo queria a bola embaixo. Ele mandou por cima. Foi para a linha lateral. É arremesso para o Guarani bater. Os donos da bola. De segunda a sexta-feira, das 12 até as 13 horas. Programa começando mais cedo, meio-dia. Avisa todo mundo, hein? Das 12 até as 13 horas. Matéria completa deste jogo no Estádio Brinco de Ouro. Na segunda-feira, amanhã, das 12 até as 13 horas. O futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. Os donos da bola na tela da Band. Bola lançada lá pela esquerda, Matheus Pereira fez a proteção, porque o último toque foi do jogador do CSA. Escanteio, é pela esquerda, escanteio para o Guarani bater. Guarani vai levando a zagueirada para dentro da área, momento de expectativa. Bola parada, 35 minutos. Vem Matheus Pereira para a batida. Ele arma, aperta a canhota para fazer o levantamento. Vamos ver quem é que vem. Partiu Matheus Pereira, pé canhoto, levantou na área, subiu herdando de cabeça na trave. Na trave, cabeçada do Hernando, a bola voltou, dominou, vem pela ponta direita, vai pra bola, dominou, ajeitou, tentou balançar, Diogo Matheus em cima da marcação, pé canhoto, cruzou na área para Lucão do Break, subiu lá atrás o Wellington, afasta, tira, a bola volta, dominou, não conseguiu dominar, Bruno José no passe do Giovanni Augusto, e a bola vai para fora, para a linha lateral, é arremesso para a equipe do Azulão bater. Primeiro grande momento do jogo, cabeçada de manual, Hernando meteu a testa de cima para baixo, ela pingou na grama, mas caprichosamente foi no poste, bateu na trave e não entrou. Primeiro grande momento do Guarani no jogo. Se mete Gabriel no campo de ataque. Vem o time do CSA para Lourenço. Voltou para o Gabriel. João Vitor chega, corta, afasta, tira. Vem, toca Giovani, toca errado. Sobra lá atrás do campo de defesa com o Guarani. Sanasa Campinas. Há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você. Acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. Domina o time do Guarani, Bruno José, pé direito, tocou, a bola tocou no Lourenço, reboteada, volta pela esquerda, Bruno José domina para o time do Guarani, soltando para Leandro Castan, ele recolhe, entrega a bola para Hernando, este foi o autor do principal momento do Guarani até agora no jogo. Cabeçada fatal, mas ela tocou no poste. Lançamento de bola por dentro, vem Bruno José, ele dá uma puxeta, mas erra o passe, chega lá atrás para tirar, tira Lourenço, levanta no campo de ataque, mas erra também o festival de erros, Matheus Pereira, entregando para Leandro, vem para a bola Leandro Vilela, próximo do círculo central, ele vira pela direita no campo de ataque, se manda, Rodrigo Andrade pela direita na lateral para Giovanni Augusto, ele domina, sai da marcação, ajeita para Diogo Matheus, arrumou na perna direita, preparou para fazer o cruzamento, vai bater, bateu a bola, explodiu no Diego Renan, volta com o time do Guarani, mas não consegue dominar, e sobra com o time do CSA, Giva Santos, retomou o Diogo Matheus, bateu cruzado, a bola vai embora, para fora pela linha de fundo, em tiro de meta para o CSA, e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo.
37, quase 38, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Brinco de Ouro, Guarani 0, CSA 0. E atenção, hein? Brasileiro da Série C, primeiro tempo em Mirassol. Mirassol em casa perde para o São José de Porto Alegre, o famoso Zequinha. Por enquanto, Mirassol 0, São José 1. Alô, Pereirinha da Padre Anchieta, muito obrigado, muito gentil, como sempre. O Colombino do Swiss Park vai estar bravo, hein? Alô, Eduardo Ventura, nosso muito obrigado. Bandeirantes AM 1170 para Campinas, que também recebe o sinal de FM 85.7 para Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. Domina, vem para o jogo, recebe no campo de ataque Diego Renan. Giva Santos bateu mal. Mandou longe para fora, pela linha de fundo em tiro de meta pro Guarani. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação. 33427000, 33427000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Bola lançada no campo de ataque, Rodrigo Andrade para Diego Matheus, não conseguiu dominar. Chegou Marcelo Carné com enorme facilidade, só esticou o braço e puxou a bola para o aconchego dos seus braços. Ficou com ela em definitivo. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. Primeiro tempo, 39, quase 40, placar de 0-0. Guarani equilibrou o jogo em Tigrão. Equilibrou sim, mas o primeiro tempo foi todo ele do CSA. O Guarani equilibrou a sua primeira chance aos 35 minutos. A cabeçada do Hernando na trave, numa bola parada. Bom levantamento ali pelo lado direito do Diogo Matheus no escanteio. Agora, o que melhorou um pouquinho nos últimos minutos? Os laterais estão se apresentando mais. E aí, se apresentando mais, eles abrem, eles dão essa amplitude que o time não vinha dando. Ou seja, sempre tem uma opção solta para receber a bola pelo lado direito e outra pelo lado esquerdo. Quando o Bruno José se enfia pela esquerda, aparece o Diogo Matheus como um ponta pelo lado direito. Aí dá a opção. E a recíproca é verdadeira. Quando o Bruno José está pelo lado direito, quem aparece é exatamente o Matheus Pereira pelo lado esquerdo. Abre também a opção do passe. Não fica apenas um compartimento do campo ocupado em condições de receber a bola. Com essa apresentação dos beiradas, o Guarani melhorou no jogo. Giovani Augusto, pé direito, cruzou na área para o Lucão do break. Chegou, afastou lá atrás o Wellington, a bola caiu dentro da grande área. Giovani Augusto vai para a linha de fundo, recolheu o pé direito, cruzou na área, subiu outra vez lá atrás. Lucão tira, a bola voltou, o Hernando não conseguiu dominar. Olha o contra-ataque, mas o árbitro pegou uma falta. Toque de mão. É falta para o Guarani bater campo de ataque. A torcida grita, Bugrão eu! É falta, Bugrão eu! É falta, vem para a cobrança. Na marca de 41 minutos passados do primeiro tempo. É uma falta de longa distância. Guarani se prepara, toma posição, placar de 0-0. Já teve uma bola na trave, equilibrou a partida e agora vem para a batida. Giovani Augusto é um dos candidatos para a batida. Sempre dois, né? Matheus Pereira é o outro e o Hernando está sangrando. De novo, hein? De novo, aquela pancada será atendida fora das 4 linhas. Sangrando não pode. Vai sair, vai tentar estancar novamente o departamento médico do Guarani. E ali está um pouquinho deslocada para o lado direito essa bola aí. Está o Giovani Augusto e o Matheus Pereira nela. Acho que ali é mais para o canhoto. E quem que é o canhoto? O Matheus Pereira. Vamos ver quem bate. Falta ficou para o Giovani. Giovani Augusto, pé direito, levantou na área. Ali é direto, né? Ó. Ah, que isso, pô. Uma falta a 10 metros da entrada da grande área, vai dar tapinha. Manda um cacete lá dentro, pô. Dificulta para o goleiro. Praticamente recuou a bola, ou seja, deu um tapinha na cabeça do zagueiro adversário.
E na sequência, Osvaldo comete a falta em Bruno José. É nova falta para o Guarani bater agora pela esquerda. Meia esquerda. 42 minutos, vem para a bola para a batida, Giovanni Augusto. Tomando posição, arma a perna direita, Lucão do Break. Conversa com Giovanni Augusto. Tentando organizar algum tipo de jogada ensaiada. Lucão do Break está com o braço esquerdo levantado. 3 homens na composição da barreira. Matheus Pereira posicionado. Giovanni Augusto também. Momento de grande expectativa. O meu coração está pedindo gol. Autorizado. Giovanni Augusto, pé direito, bateu por baixo da barreira. Duma com barulho desse. Tá dando certo isso aí. Duma com barulho desse. Aqui era mais perto, ele levantou, deu um tapinha, deu uma cavadinha na cabeça do Beck. Essa que era mais distante, ele bateu direto, quase derrubou a barreira. Domina Giovanni Augusto depois da cobrança de arremesso lateral. Recolhe, recua, vem próximo do círculo central pela direita. João Vitor no campo de ataque, abriu para Diogo Matheus. Ele vem com o jogo lateralizado. Partiu pela ponta direita, preparou o cruzamento, arrumou para o pé canhoto, rolou atrás. Giovanni Augusto, pé direito, cruzou muito mal. Visava o segundo pau, a bola saiu pela linha de fundo em tiro de meta para o CSA. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Participe do Voltou, ganhou já. A cada R$500 em compras, ganhe R$50 de desconto na sua próxima compra. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no São Bernardo. E diga que ouviu a propaganda do Obra Já aqui na Rádio Bandeirantes para ganhar descontos. Domina Gabriel, vem o time do CSA na lateral da grande área. Recolhe, gira, toca o jogo para Diego Renan. Ele recebe, volta para Gabriel, para Diego Renan. Não conseguiu dominar. Acabou tropeçando nas próprias pernas e a bola saiu pela linha de fundo. Em tiro de meta no campo de defesa para o Guarani bater. 45, tempo regulamentar esgotado. Vamos para o acréscimo, mas a placa não subiu ainda. Mas já estamos nos acréscimos. Dominando o campo de defesa, Leandro Castan. Ele recebe, recua, toca para Hernando, protagonista do principal momento do jogo. Uma cabeçada e a bola no poste, bola na trave. E o Hernando está jogando com chumaço de algodão enterrado no interior do nariz. Domina acima da Bruno José, arranca pela lateral da grande área, a marcação fecha em cima dele, toma com enorme facilidade, mas sai jogando errado, a bola tocou no corpo do Matheus Pereira e sobra no rebote para o Marcelo Carné. Pega lá atrás o goleiro do CSA, vai terminar a primeira etapa. E daqui a pouco você vai conferir aqui o intervalo inteligente e diferente do Rádio Brasileiro. Apita o árbitro Leonardo Williams, Lorenzato do Mato Grosso. Terminou o primeiro tempo do brinco, 0-0. Guarani CSA, vem aí o intervalo. Alô, alô, Edu Pinheiro. Grande comandante dos donos da bola. Avisa aí, hein? Começa meio-dia, é da meio-dia a 1, todo dia na TV Bandeirantes, dá ao meio-dia 1, o amigo Batista, os donos da bola, na lata, você precisa ver o que ele faz com a lata, você não acredita, você vai morrer e não vai ver tudo. Deixa eu ver aqui, 0-0, ih, rapaz, foi com razão, não faz sentido, 3 zagueiros batendo cabeça, 2 volantes jogando mal, quem que é? Não colocou o nome aqui, é o 0308, deixa eu ver quem mais aqui, esse treinador... Olha, metendo ferro aqui na chamusca aqui. É o Carlos Stefanuto de Fortaleza, hein? Pelo amor de Deus, esse circo dos horrores, hein? Elevado à 11ª potência. Não colocou o nome também. Aqui, Edu, é o Paulão do Dic 6. Manda um abraço para o time do Cambuí Futebol Clube, Sub-13 e Sub-15. O Guarani tá parecendo escolinha do Kaká, sem tática alguma. Olha, Cambuí Futebol Clube, hein? Pô, me lembro, época boa do Cambuí. Tá até lá hoje lá. Belíssimo campo, tem o Cambuí ali numa das principais avenidas aqui de Campinas, né? Sub-13 e Sub-15, parabéns, viu? E tá jorrando aqui, hein? Tá jorrando aqui, o WhatsApp não para, tem que entrar Persson e Júlio César, urgente, diz aqui o Lauter. O pessoal quer que tira um zagueiro, dá uma mexida na frente, aí adianta o meio que a coisa tá ruim.
Olha, o Guarani joga com Rafael Martins, 3 zagueiros. João Vitor, Hernando e Leandro Castan. Diogo Matheus é o ala direita. No meio, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto. O Matheus Pereira é o ala esquerda. E na frente, Bruno José e Lucão do Break. Olha, o Maurício Koslink, goleiro, não tá nem no banco. Problema na mão direita, lesão na mão direita. Tá fora, tá bom? No banco, vamos lá, Jorginho. Arthur Gás é o goleiro reserva hoje. Tem Lucas Ramon, Derlan, Eliel, Índio, Silas, Iago, Matson, Vitinho, Ronald, Maxwell e Júlio César. Oi, Zorzinho, intervalo 0-0. Ele poderia, sim, agora voltar com uma proposta diferente, né? Tirando um dos zagueiros e colocando o Iago para ter 3 atacantes. O problema do Guarani, não vamos nem dizer que é a defesa, tá? Que é os 3 zagueiros. O problema é que o Guarani está sem amplitude com os laterais, que chegam muito pouco. Começaram em alguns momentos ali lampejos de chegada, e aí o Guarani conseguiu criar alguma coisa. Agora, todas as vezes que a bola chega no seu Giovanni Augusto, tá mal no jogo, né? Cadê o Rodrigo Andrade, que nós vimos na última partida, chegando, fazendo o gol, inclusive, né? Hoje muito preso, muito amarradão, devagar, lento, né? O Vilela é o jogador da contenção ali, protege um pouco, mas também fora da linha de marcação, porque dá um espaço entre os zagueiros e a linha de meio de campo. Então, isso daí, o Guarani teve problemas no jogo porque quis, né, Edu? Porque não marcou, estava mal posicionado. Você ter um esquema diferente, às vezes, em alguns momentos, ele pode fazer a diferença sim, mas porém os caras têm que executar. Não, e o Guarani não está executando. Não dá para a gente ficar botando culpa aqui nos 3 zagueiros. Longe disso. Por quê? Porque o Guarani não joga do meio para frente. Ah, o CSA criou, chegou. Claro que criou e chegou. Porque está todo mundo apagadão. Que em momento da partida nós ouvimos o Carlos Batista, desse primeiro tempo, dizer o nome do Lucão do Break. O Lucão do Break não pegou na bola, não se movimenta, não aparece, não faz uma tabela, não dá uma alternativa de jogo. Então esse é o maior problema do Guarani. Do meio para frente, que não criou absolutamente nada. Teve um lance lá com uma cabeçada do Hernando, mas aí sim uma bola parada. Mas o seu Bruno José, todas as bolas que perde. Ele domina a bola, ele já a marcação chega, ele perde a bola. Então não está tendo nenhuma evolução. O seu Lucão do Break aceitando a marcação sem movimentação. E o seu Giovanni Augusto totalmente fora do jogo, né? É do lado e para trás, do lado e para trás. Então é esse, na minha opinião, o maior problema do Guarani, que não consegue evoluir jogadas de ataque, e a recomposição tanto dos volantes quanto dos laterais está lenta e dando espaço para o time adversário. Por isso o CSA chegou, criou e teve várias oportunidades de abrir o placar. Então o Chamusca tem trabalho aí agora no intervalo para melhorar esse time, para melhorar essa marcação, para melhorar esse distanciamento das linhas, porque senão o Guarani vai ter problema no jogo. Deu sorte o Guarani, viu, Edu? Deu sorte, o jogo está 0-0, né? O CSA faltou competência para os atacantes para botar a bola na rede, e eu espero que o Guarani volte numa postura diferente. E se eu mexeria no time? Sim. Eu tiraria o Castan e colocaria o Iago para o Guarani tentar ser um pouco mais ofensivo, Edu Pinheiro. Tô vendo aqui a chamada do Faustão amanhã, hein? Sensacional. Aqui na Band é assim, meio-dia Batistão e 20h30 é o Faustão. Intervalo 0-0, já vai falar o Tigrão. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br.
Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Junho chegou com clima de ofertas no Atacado da Construção Obra Já. Você não pode perder. Fita asfáltica alumínio 90 centímetros por 10 metros, Drycoat, apenas R$ 229,90. Acima de 4 unidades, somente R$ 209,90. E para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale na loja que ouviu o comercial e ganhe 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes, Edu Pinheiro. Sim, Osmair, um abraço para sua filha Luísa. Alô, Luísa, filha do Osmair, um abraço para vocês. Muito obrigado. Intervalo 0-0, hein? CSA chegou várias vezes, mas essa 21 foi por pouco, hein? Osvaldo se joga, se ele consegue tocar, faria. Oi, Batistão. Vem Giovani tentando a passagem, toca de perto da direita, lançou pelo comando. Escapa, Rodrigo Rodrigues abriu pela direita, Lourenço cruzou na área, a bola passa. Mas isso aqui, ó, isso aqui da ponta da chuteira do Osvaldo. Impressionante. Penetração pela direita e o cruzamento veio derrapando na grama. Osvaldo quase faz o gol. Alô, Tony, horrível tecnicamente, péssimo taticamente. É o Tony do 0308. Vamos lá, 35 minutos. A chance única do Guarani. Sai de uma cobrança de escanteio. Escanteio para o Guarani bater. Partiu Matheus Pereira, pé canhoto, levantou na área, subiu herdando de cabeça na trave. Na trave. Cabeçada do Hernando. A bola voltou, dominou, vem pela ponta direita. Vai para a bola, dominou, ajeitou, tentou balançar. Diogo Matheus em cima da marcação. Valdemir Gomes. É, Tigrão, Felipe do Bonfim, o João Vitor errou toda, seu Tigrão. Se continuar assim, ele vai acabar fazendo pênalti, tomando uma nas costas. Um abraço, Felipe, muito obrigado. 0-0, queremos ouvi-lo, Tigrão. Ah, pois não, Edu, pois não. Um abraço a você, um abraço a todos os nossos ouvintes aqui na matinal da Bandeirantes. Daqui a pouquinho já início da tarde do domingo, né? Mas é assim, ó, o CSA foi melhor, né? Um time mais organizado, um time jogando mais junto, um time mais compactado no meio-campo, e o Guarani com esse negócio de ser uma equipe condicionada, né, a jogar sempre com dois extremas e um homem centralizado, com o meia chegando, se posicionando entre os três de frente e o volante. O meia é o Giovani Augusto, os três de frente têm sido o Bruno José, Lucão do Break e Júlio César. E aí existe uma opção de se inverter uma bola de um lado para o outro, de se tentar pegar o adversário desarrumado, desprevenido, né? Pegar o adversário, às vezes, não tão organizado. Mas, com um homem só à frente, o que acontece? Nós vimos durante pelo menos 10 oportunidades o Rodrigo Andrade jogando lá na frente, como quase que um extrema pelo lado direito, pisando em cima da linha lateral. E não produziu. Ele não conseguiu criar uma jogada de efeito, ele não conseguiu criar um cruzamento de perigo, nem um arremate para gol fazendo a diagonal. Em compensação, quando o CSA retomava e trabalhava essa bola no meio-campo com Giovani, com Giva Santos, com Gabriel, com esse Lourenço que flutua e vem buscar, o Osvaldo, que às vezes vem por dentro, acabava fazendo o CSA 4, às vezes 5 contra 3, às vezes 4 contra 2, às vezes 3 contra apenas 1 no meio-campo. E aí o CSA retomava, organizava, se posicionava no campo ofensivo e envolvia. Essa é a verdade. Apesar, teoricamente, de estar mais vigiada a entrada de grande área do Guarani, o CSA entrou como quis por 4 ou 5 oportunidades e não fez o gol, ora por imperícia dos seus chutadores, ora por um excesso, às vezes, de ansiedade de não tomar a decisão correta e rolar para um companheiro que estava melhor posicionado, mas mandou no jogo.
O Guarani começou a equilibrar as coisas. Aos 35 minutos teve um escanteio, bateu exatamente pelo lado esquerdo um destro, que é o Diogo Matheus, que bate muito bem na bola, e lá em cima foi buscar o Hernando, número 14 do Guarani. Ela bateu no chão, bateu na trave, estava batido, completamente batido o Marcelo Carnet, só que ela bate no poste e volta para o meio da grande área e ninguém aproveita o rebote. 2 jogadores do Guarani tentaram chegar, mas o zagueiro chegou na frente, o Wellington, e acabou descarregando, tirando essa bola de dentro da grande área, praticamente da marca do pênalti. A rigor, no primeiro tempo, apenas esse lance numa bola parada preocupou a equipe alagoana do CSA. Isso em termos de produção ofensiva do Guarani. Enquanto que o CSA tocou de pé para pé, envolveu, usou muito, mas muito, o seu lado esquerdo, onde o Oswaldo, já veterano, mas muito bom jogador, Oswaldo do Fortaleza, do Ceará, Oswaldo do São Paulo, teve uma grande fase, inclusive, no São Paulo. Ele é bom jogador, ele pega a bola, parte para cima, toca, sai no vazio para receber, e apareceu a todo momento ali o Diego Renan, ex-ponte, que é um ambidestro, mas que prefere jogar pelo lado esquerdo, e ele e o Oswaldo envolveram a todo momento. Desde o primeiro minuto de partida, nós percebemos o CSA usando muito o lado direito de defesa do Guarani, o seu lado esquerdo de ataque. Foram 4, 5 arremates dali, todos lambendo, inclusive um do Diego Renan, que a gente está revendo exatamente nesse momento. Toda a edição de lances da televisão para o primeiro tempo, daquilo que aconteceu no primeiro tempo, foi tudo lado exatamente direito do Guarani. Apenas uma jogada mais aguda pelo lado esquerdo do Guarani, o cruzamento que o Oswaldo fechou, derrapando em cima da linha da pequena área, e ela passou lambendo a ponta da chuteira dele por milímetros. O Guarani não tomou o gol aí. Então, foram muitos lances perigosos, agudos, bem construídos e bem trabalhados pela equipe de Alagoas, contra apenas essa cabeçada que nós vimos do zagueiro Hernando batendo na trave do goleiro Marcelo Carnet. Só quero fazer uma revisão aqui, uma correção. Quem bate o escanteio para a cabeçada do Hernando foi o Matheus Pereira, pelo lado esquerdo, e bateu de canhota, bateu abrindo, tirando do goleiro. Não foi o Diogo Matheus, não. Os dois são Matheus, mas foi o Pereira que bateu e jogou essa bola exatamente na cabeça do Beck Bugrino, que poderia ter feito o gol. Então eu senti um Guarani muito esparso, senti um Guarani perdendo totalmente, mas flagrantemente a briga de meio campo, e vulnerável, apesar dos 3 zagueiros, especialmente pelo seu lado direito. Equilibrou um pouquinho no final do primeiro tempo? Equilibrou. E por que é que equilibrou? Porque o Diogo Matheus passou a aparecer e dar essa opção. Quando o Bruno José estava do lado esquerdo e marcado, o Guarani teve a possibilidade e a opção de virar esse jogo para o outro lado, para tentar pegar a defesa não tão bem posicionada, porque ela já sacou que era pegar do lado que caísse, onde caísse o Bruno José, fechar com um nele e um na cobertura, acabava, não acontecia mais nada a favor da equipe do Guarani. E aí, quando ele estava marcado e a bola era rolada para ele, invariavelmente ele perdia e vinha o contra-ataque. Por quê? Porque quem tinha a bola para municiar o ataque, olhava para o lado oposto de onde estava o Bruno José, que se mexeu para os 2 lados, mas ele não consegue ficar nos 2 lados ao mesmo tempo. Então, se ele estava na esquerda, estava marcado e não tinha ninguém aparecendo na direita. E vice-versa. Quando o Guarani passou a ocupar, especialmente com o Diogo Matheus ao lado direito, se fixou um pouco mais do lado esquerdo o Bruno José, e aí as opções foram surgindo e o Guarani ficou um pouco mais com a bola e criou algumas situações, pelo menos, de levar essa bola até a linha de fundo. Esta é a história do primeiro tempo, de equilíbrio só depois dos 35 e de ampla supremacia do CSA até esta marca do primeiro tempo. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo.
Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani, Rodrigo Andrade rolou para trás, perna direita, Giovanni Augusto bateu, ela explodiu no paredão do CSA. Voltou lá pelo lado esquerdo, vem Júlio César, pé direito, cruzou para Lucão do Break, subiu lá atrás, tira, afasta a retaguarda do CSA. Mudou. Vai. Júlio César, 7, tá dentro. Hernando, número 14, tá fora. Tá aí, ó. Escalou 3 zagueiros, não deu certo e jogou 45 minutos na lata do lixo. Então, aí é a história. Ele reconhece publicamente que não era jogo para 3 zagueiros e pode ter absoluta certeza. Júlio na esquerda, agora, ocupando o espaço o tempo todo, com o Bruno José do lado direito, com o Lucão centralizado, o Guarani pode até ficar um pouco mais vulnerável na zaga. Ao invés de 3, tem 2 zagueiros, mas vai crescer no jogo e vai aumentar, sem dúvida nenhuma, a sua produção ofensiva. Errou o Chamusca de começo, corrige no meio tempo, no intervalo. E na prática, o segundo tempo do Guarani vai ser melhor. E para você, Gleger Zorzinho, alteração no intervalo, a saída do Hernando e a entrada do Júlio César. Eu gosto, eu acho que o Guarani tinha que mudar, sim, né? Tinha que mudar a postura, não que tenha dado errado, mas não encaixou, né? Não encaixou o esquema e agora a gente espera que o Guarani consiga evoluir. O Júlio, na verdade, para mim, deveria entrar no lugar do Bruno José e ele tentar colocar o Iago também. O Iago é um jogador de velocidade para tentar botar pressão nesses laterais do CSA, que tem muita, mas muita liberdade desde o primeiro tempo. CSA vem com Oswaldo, pé direito, cruzou na área, o toque de cabeça vai embora. Para fora pela linha de fundo, levantamento na área, subiu Lourenço, finalizando de testa, a bola saiu por cima do gol. Que perigo! Por muito pouco, não faz o gol. Logo no começo do segundo tempo, o cruzamento do Oswaldo na cabeça do Lourenço. A bola passou lambendo o travessão. É tiro de meta para o Guarani bater. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais ou importados, acesse rochaautopeças.com.br. Tigrão, você faria mais alguma alteração? O técnico Chamusca fez uma, mas você faria mais alguma? Não. Para intervalo não, acho que ficou de bom tamanho, mudou o esquema, o Guarani deve crescer. Agora, detalhe, hein? Que avenida que tá o Diogo Matheus hoje, hein? Que sono, hein? Mais um cruzamento do lado dele, não saiu o gol por detalhe que o CSA não abriu já há 2 minutos. Mas tá deitando e rolando o CSA em cima do Diogo Matheus. O Chamusca tem que corrigir isso daí. E vem de novo o CSA. E para você, Gleger, faria mais alguma alteração além desta feita pelo Marcelo Chamusca? Sim, eu só não teria tirado o Hernando, eu teria tirado o Castan, tá? Com a entrada do Júlio. Mas eu teria colocado sim o Iago também no lugar do Bruno José. Ficaria com Júlio César, Lucão do Break e Iago no sistema de ataque. Se manda, Giovanni dominou, levou na perna direita e no último terço tentou o passe, errou, jogou mais para Rafael Martins. Batista. Que pegou, pois não, Tigrão, pode falar, fala que eu te escuto. Então, aí, detalhe, né, em cima desse bate-bola nosso aqui com o Gleger, é que o Castan é canhoto, né? E o Hernando e o João Vitor são destros. O que ele fez? O Hernando jogava entre os dois, eram 3 zagueiros, jogava o Castan do lado esquerdo, o João Vitor do lado direito e o Hernando entre os dois. Ele aproxima um pouco mais agora o Castan do João Vitor, o Castan do lado esquerdo, o João Vitor do lado direito, e tira o que jogava entre os dois, que era efetivamente o terceiro zagueiro, o líbero, para manter um destro e um canhoto, e com isso dar o balanço na defesa. Em tese, correto, só que o João Vitor, concordo com o Gleger, não está bem no jogo. E o Castan ainda muito longe do seu melhor ritmo físico, do seu melhor ritmo de jogo. E isso, evidentemente, preocupa, porque agora são 2 jogadores lentos, João Vitor e Castan. Mas, ofensivamente, o CSA sabe que
vai ter que pressionar, mas não pode ir com toda a facilidade que foi no primeiro tempo, porque o Guarani está mais forte no seu compartimento ofensivo. E tem que ver também o que é que aconteceu com o nariz do Hernando, que estava jogando com um chumaço de algodão introduzido no nariz, dentro do nariz. E a gente sabe que é muito difícil, né, para respirar com um chumaço daquele introduzido no orifício. Então tem que ver o que é que aconteceu, se realmente ele estava em condições de continuar no jogo ou não. A verdade é que ele saiu e na ausência dele entrou o Júlio César. Pode ser que seja isso também. Agora fica balanceado em tese com um destro e um canhoto, vamos ver na prática. E goleiro, né? O Gleger sabe disso, goleiro às vezes tem mais sorte do que juízo, né? O Rafael Martins, nessa cabeçada agora do Lourenço, ele saiu e ficou no meio do caminho, não chegou na bola e não pegaria, mas ela subiu e ele se salvou. Seria uma falha de saída de gol, porque ele abandonou a meta, mas não com a convicção para cortar o cruzamento e tomou a cabeçada. Só que o Lourenço pegou um pouco alto da cabeça e ela cobriu o travessão, do contrário estaria decretado o primeiro gol do CSA. Escanteio para o Guarani bater lá pela direita. Momento de grande expectativa, Giovanni Augusto posicionado, Matheus Pereira também, um bate com a direita, outro com a esquerda. Giovanni Augusto levantou na área, subiu, tocou de cabeça, Castan, a bola tocou na defesa, voltou, Castan dominou, foi para o solo. Reclamou de um pênalti. O árbitro nada marcou, a bola volta. Lá atrás no campo de defesa, no recuo para Rafael Martins. Ele bate, tira dali, mas entrega de graça para o time do CSA, que vem pela esquerda com Diego Renan. Lançou na área para Rodrigo Rodrigues, rolou de calcanhar, passe errado. Chega Matheus Pereira, recupera a posse de bola. Tocando para Rodrigo, tentou a passagem, Rodrigo Andrade para Matheus Pereira, falta nele. O árbitro para marcar a falta para o Guarani bater. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Brinco de Ouro, Guarani 0, CSA 0. Olha, é o seguinte, Batista, o Lucas Crispim, ex-Guarani, foi afastado do Fortaleza por tempo indeterminado, foi flagrado várias vezes na madruga e na última sexta-feira comemorava o seu aniversário, enquanto que a equipe perdia no Brasileirão, o último colocado, chegava no aeroporto com a torcida brava, aí foram ver ele comemorando o aniversário, foi afastado Lucas Crispim. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vem embora o time do CSA, Lourenço recebeu na área, pé direito, bateu cruzado, a bola passa na cara do gol e vai embora. Batida de pé da direita, Lourenço, dentro da área, a bola passou pelo Rafael Martins e saiu do outro lado. Mais um grande momento do time alagoano, o azulão chegando pela direita. Vem embora outra vez Osvaldo, domina, soltando para Gabriel. Ele rola lá para dentro da grande área, Matheus Pereira faz a cobertura. Espera, a bola passa, vai, olha lá. Confusão entre Lourenço e o Matheus Pereira. E a auxiliar Fernanda Kruger foi lá, esticou os dois braços, um no peito de um jogador, o outro no peito do jogador e fala, para com isso. Ela acabou. E os dois obedeceram. Que baita autoridade a bandeira. Chegou lá e falou assim, quem for homem, cospe aqui. Ninguém cuspiu, ela falou assim, então vai cada um pro seu lado, seus bunda mole. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Castan tentou um passe alongado, manda torto e para fora, lá na frente para a linha lateral. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios, com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Bruno José marca a saída de bola, induz o lateral ao erro, lateral do CSA. É arremesso pela direita, campo de ataque para o Guarani bater. Vem para a bola Diogo Matheus, quase 10 do segundo tempo, 0-0.
Diogo Matheus vai cobrar o arremesso. Lançou na área para Lucão do Break. Voltou no Diogo Matheus. Ele dá um toque recuado. Campo de ataque pela meia direita. Rodrigo Andrade pisa na bola. Passa o pé direito em cima da bola. Recua tudo para o campo de defesa. Vem para João Vitor. Ele bate de perna direita, entregando para Castan. Voltou para João Vitor. Zagueiro trabalha na perna direita, na beirada do campo com Rodrigo Andrade. Ele vem contra a marcação do Oswaldo. Passe errado do Rodrigo Andrade. Não está bem no jogo hoje o Rodrigo Andrade. Saiu jogando errado o Wellington. Chega Lucão na recomposição. Tira, afasta. Sai jogando lá atrás. Outra vez do campo de defesa. O Wellington tocando o jogo lá pela direita. O time do CSA tenta a saída. Matheus Pereira na marcação. Bola com Giovani. Recuou para o Wellington. Levantou na ponta canhota para Gabriel. Vem embora o Azulão. No vazio. Ele penetrou pela meia canhota. Sem marcação. Rolou por dentro. Vem Lucas Marques. Bateu torto e para fora por cima. Pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11 passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Rodrigo Andrade vai sair. Sentiu, já vai sair. Conferindo o placar do jogo. Brinco de Ouro, Série B, Bezona, Guarani 0, CSA também 0. Alô, Edu Pinheiro. Caiu o jogador do CSA. Tá contundido. Diego Renan tá sentindo uma queda realmente feia. Ele veio disputando uma bola com o Lucão do Break. Chegou forte e ele caiu, tá sentindo. O departamento médico ainda não foi acionado. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador nesta manhã, tarde. Já estamos neste momento com 12 horas e 15 minutos. Meio-dia e 15, estádio Brinco de Ouro. Estamos adentrando a tarde deste domingo. Vai ter, portanto, uma alteração no Guarani. Rodrigo Andrade vai embora. Silas. E o Silas vem aí, hein? Silas 96. Eu quero dar os parabéns pro cara que pega aquela placa e coloca o número de quem está entrando e quem está saindo. A hora que a gente vai ler, ele fica virando de um lado para o outro, como se fosse uma hélice. Vai ser burro assim no inferno. Amigo Batista. Ele tá lá só para isso. E não consegue fazer o serviço direito. É impressionante. Mais uma alteração. O Iago também está entrando para a saída do Bruno José. O Iago que tem a camisa número 97. Domina Lucão do Break no peito, na entrada da área, tentou o passe, errou, tira. Afasta Lucas Marques, pois não diz aí Edu Pinheiro. Gente, é para nos meus papéis aqui, o Rodrigo Andrade. Quem foi que entrou? O Silas no lugar de quem? Silas entrou no lugar do Rodrigo Andrade, 32. Foi no mesmo momento do Bruno José saindo, entrando o Iago, é isso mesmo? Isso, exatamente. No mesmo instante, 2 substituições, 1 parada. Certo, obrigado. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br, em um clique. Você tem vários serviços sem sair da sua casa. Sanasa Campinas. Gleger Zorzin, 2 alterações no time do Guarani, diz aí Gleger. A primeira, o Rodrigo Andrade sai ali, sentiu alguma coisa, né? E ele coloca o Silas. O Silas até agora, desde que chegou ao Guarani, não fez nenhum bom jogo. Então, a gente fica meio temerário com essa substituição. Agora, do Bruno José entrando o Iago, eu concordo. Eu teria feito essa substituição no intervalo, para que o Guarani tenha até uma evolução ofensiva maior. Nesse momento, o Guarani está pior posicionado tecnicamente do que o primeiro tempo, né? O CSA já teve uma chance,
né? Pressiona, tem a bola a todo momento, e o Guarani não conseguiu chegar nem sequer uma vez nesse segundo tempo no gol do CSA. Problemas, o Guarani tem muitos problemas no jogo. Osvaldo vem para a bola, para a cobrança de escanteio para o CSA. CSA não tem essa frescura de 2 para bater o escanteio. Vai lá, um só, é Osvaldo. Meteu o pé direito, mandou por baixo. Chega para a tirada defensiva do Guarani. Acabou a bola viva dentro da grande área. Racha lá atrás, tira, afasta Castan. A bola caiu na lateral, vai para fora. Último toque do Giva Santos. Arremesso lateral, Guarani pela direita com Diogo Matheus para fazer a cobrança. O Rodrigo Andrade saiu com desconforto na coxa direita. Para não agravar, ele preferiu se ausentar. O Rodrigo Andrade, que foi papai, nasceu uma garotinha, até na entrevista coletiva, ele citou a sua filha. Domina, tenta a passagem pela direita, Giovanni Augusto recua, vem Diogo Matheus. Osvaldo dá o primeiro combate. A bola volta, Diogo Matheus, ele recua para João Vitor, ainda mais atrás para Rafael Martins. Goleiro toca para o Vilela na entrada da área. Recua para João Vitor, bate de perna direita contra a marcação, apertado, marcando a saída de bola. O time do CSA, marcação alta. Mas a bola batida contra o atacante do CSA vai para a linha lateral. É arremesso que o Diogo Matheus vai cobrar. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16:40, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Depois esse ataque, Júlio César dominou, derivando lá pela ponta canhota, rola por dentro, vem o time do Guarani, outra vez Matheus Pereira, pé canhoto, cruzou na área, a bola sobrou, vai pra bola, Iago, pé direito, bateu na trave! Explodiu na trave, a bola voltou, dominou, ajeitou, vem pra bola, Júlio César, pé direito, bateu, Marcelo Carné! Pega! O lance muito importante do Guarani. E a bola na trave, Iago funcionando pela direita, bateu firme, bateu para fazer o gol. Ela explodiu na trave. Guarani com atitude neste momento do jogo. Vem de novo para o campo de ataque. Giovanni Augusto rolou para Matheus Pereira. Ele trabalha com Júlio César bem na lateral. Recolhe quase em cima da linha. Toca, recua, chama Giovanni Augusto para fazer o erguimento de bola para o Lucão. Ele desiste. Toca atrás pela meia canhota. Vem para Silas, para João Vitor. Abriu pela ponta direita. Diogo Matheus com Iago. Gira bem. Girou em cima do próprio eixo. Tira na marcação. Soltando para Silas pela direita. Recolhe o João Vitor, recua na primeira metade do círculo central, vem para o jogo dominando o Castan, abriu para Matheus Pereira, erra o passe, ele volta, pega, toca, lança na frente, vem para Júlio César. Passou, partiu, lançou Júlio César, pé direito, cruzou na área, subiu lá atrás, tirou o Wellington, a bola volta com o time do CSA, marca Silas, a saída de bola do CSA, ganha, perde na sequência, vem para a recuperação, Vilela. O árbitro parou, marcou falta. É falta para o CSA. Aconteceu. Sigo com o giro do placar. Estádio Brinco de Ouro, 18, etapa final. Guarani 0, CSA 0, Edu. Brasileirão em 2 clássicos hoje às 16. Curitiba e Atlético. É o clássico de Curitiba e Atlético Mineiro e Flamengo 16 no Mineirão. Um abraço para o Jussier de Ribeirão Preto, o Jean Neves do Swift, o Kleberson final 37,50 e o André do 82,84. Bandeirantes AM 1170 para Campinas, que também recebe o sinal DFM faixa estendida 85.7 para Ribeirão Preto AM 1270 e FM 85.3 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like, meta o dedo no botão, mas meta o dedo sem dó. Dá um like aí para nós. Pois não, Tigrão, pode falar. Então, você viu como é que mudou? Nesse último lance, é uma pancada na trave. Aí deu azar o Iago, né? Chutou certinho, chegou batendo.
Goleiro batido, ela explodiu na trave. Vai lá, eu já concluo. Diogo Matheus domina no campo avançado, ele perna direita, rolou para Iago, entrou na área, pé direito, bateu cruzado, Lucão chega para tirar. Afasta Lucão, o zagueiro do time azulino. Vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio. É escanteio pela direita na marca de 20 minutos da etapa final. Bola parada. O grande momento do Guarani hoje foi com uma bola parada. Não, o árbitro deu tiro de meta. Deu tiro de meta para o CSA. Ela acabou ricocheteando no Iago, que inclusive saiu se lamentando depois do corte do Lucão, número 23 da equipe do CSA. O que eu dizia é o seguinte, quando tinha um beirada só, o CSA fechava ali e acabava o jogo. Agora o Júlio César pegou do lado esquerdo, o CSA fechou e deixou aberto o lado direito. Ele inverteu. É o que nós dizíamos o primeiro tempo inteiro. Quando ele inverteu, pegou aberto. Pegou aberto, chegou chutando. Forte. Com muita convicção o Iago. Ela explodiu na trave, só por isso o Guarani não fez o gol. Então, nesse momento, o Guarani sobe a marcação e encurta e dificulta muito a saída de bola do CSA e começa a dominar a partida. Pelo menos equilibra, porque no início do segundo tempo, o CSA começou melhor de novo. Nesse momento, o Guarani já equilibrou e já conseguiu uma chance para abrir o marcador. Deve ganhar o jogo. Domina Giovanni Augusto, lançou na área para Iago. Sai Marcelo Carne. Saiu lá atrás e pega firme. Atacado Obra, já o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na rua Padre Bernardo da Silva, 1301, ou chame no WhatsApp 999 35 75 34. Acesse obrajá.com e saiba mais. Lucas Marques pela ponta direita, lá vem o CSA, partiu, meteu o pé direito, levantou na área, subiu o Diogo Matheus, tira de cabeça e mandou para a linha lateral, é arremesso pela esquerda, vem para fazer o erguimento de bola lá pela esquerda, o time do CSA com Diego Renan. Ele toma posição, vem pra bola para lançar da área, 22, etapa final, 0-0. A pressão do time alagoano neste momento. Diego Renan levantou a bola na área, subiu lá atrás, tira Castan. A bola caiu com Giovanni do time do CSA. Ele recua, veio na marcação lá atrás, não conseguiu tomar a bola. Lucão do break, a bola sobra. Continua com o CSA, vem para a bola Diego Renan, bola curta. Giovanni tentou levar, vem Lucão do break, chega estourando para trás, mas deu certo. A bola sobrou com o time do Guarani, vem com Silas para Iago, pé canhoto, passe muito ruim do Iago. Esperava alguém se deslocando pela direita, mas o ocupante daquele setor era ele. Era ele. Se era ele que estava lançando, como é que ele vai lançar para ele próprio? Mas o culpado é um torcedor que está ali na Vitalícia. Eu saquei daqui, faço bem leitura labial. O cara falou assim, Iago, faz igual o Zenon. Ele fez, mas não conseguiu, né? Não tem esse talento todo. Lançou nas mãos do goleiro. É, mas o Zenon foi único a fazer esse tipo de lance. Realmente muito difícil. E vem Diogo Matheus, tocando a bola para Iago, se manda lá pela ponta direita. Diogo Matheus, pé direito, cruzou nos braços do Marcelo Cardan. A linha de cortadores elétricos Zap Titan possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural, com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Na marca de 24 minutos passados do primeiro tempo. E tem coisa que é legal, hein? Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você. Pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br.
Bola na área, cobrança de arremesso lateral. A bola voltou, sobrou, dominou. Giva Santos abriu na ponta, Diego Renan, pé canhoto, cruzou na área. Subiu Silas, tira de cabeça. A bola caiu com Júlio César. Ele recua para Castande, perna canhota para Matheus Pereira, na boa saída lá pela esquerda. Matheus Pereira tentou um passe muito equivocado. E também no jogo aberto, Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Ligue 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Atacado Obra Já. Bandeirantes. Silas tenta sair jogando contra a marcação pesada em cima dele. Para Matheus Pereira, voltou no Silas. Atrás, Castan levanta, ele perto a canhota, toca lá pelo lado esquerdo. Giovanni Augusto, marcação muito forte em cima dele. Marcação por trás, ele não consegue girar. E a falta marcada para a equipe do Guarani no campo de defesa. Bom, vai ter alteração no time do CSA. Vai embora Osvaldo, número 11. Tá entrando Marco Túlio. Marco Túlio, 21, tá dentro. Osvaldo, 11, vai embora. Portanto, Osvaldo tá saindo veterano, né? 35 anos. Temperatura não é tão alta em Campinas. Nesse momento nós estamos com 25 graus. Sol a pino. Mas 35 graus realmente... Aliás, 35 anos realmente pesa na cacunda, né? Mas 12:30, né, cara? Não é brincadeira. Aliás, é desumano fazer um jogo de futebol nesse tipo de horário. Tá fazendo a segunda alteração agora o Alberto Valentim. 19, Didira, veteraníssimo também, hein? 19, Didira, é perigoso, hein? Presta atenção nele, é perigoso, pequenininho, mas tem habilidade, pisa na área, mas já é bem veterano. Entra Didira, 19, Lourenço. Lourenço, 20, tá fora. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Domina o time do Guarani com Silas aberto lá pela ponta direita, ele recua, chama Giovanni Augusto que vem na armação pela meia direita, recolhe, domina, recua, toca o jogo para Castan, virando para a esquerda no campo de ataque, Matheus Pereira para Giovanni Augusto, lançou para Lucão do break, ajeitou, pé canhoto, bateu mal, muito mal, Lucão do break tá devendo muito, mas o Nicolas Careca, agora que entrou na transição, tá voltando de contusão, o departamento médico o liberou, mas agora que ele entrou na transição para treinar com bola. E o Lucão do break fica aí, né, surfando tranquilamente, porque o reserva está machucado, contundido. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação. 33427000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. A rodada ajeitou a situação do Guarani, mas o Guarani não se ajuda. Tem que vencer o jogo, tem que ganhar a partida, mas não consegue se impor. E o CSA vai conseguindo um ponto importantíssimo no estádio Brinco de Ouro. Lucas Marques, ele domina rolando na marca de 29 minutos, etapa final. Tem tempo, dá tempo do time do Guarani ganhar o jogo. Recolhe, vem pra bola, Lucão, toca, tenta a passagem, o Lucão é o zagueiro do time do CSA. Se manda no campo de ataque, vem pra bola, ajeitando o CSA, bola aberta pela esquerda, Gabriel entrou na área, balançou, bateu, bola cruzada, ainda está com o CSA. Guarani reclama de um toque de braço, a bola voltou, Gabriel dominou, pé canhoto, cruzou na área, subiu Rafael Martins.
E pega firme, você que ligou o rádio agora. Rafael Martins está jogando porque o Kozlinski sofreu uma lesão na mão. E, portanto, está no jogo de hoje, né? Está desfalcando o time do Guarani. E vem de novo. Domina no campo de ataque, tentando levar Gabriel para Marco Túlio. Abriu pela ponta canhota, meteu o pé canhoto. Marco Túlio para ninguém. Passe completamente errado, cruzamento torto. A bola foi para fora pela linha de fundo. O Guarani vai para mais uma alteração. Diogo Matheus vai deixar o campo. E o Ramon vem aí. Lucas Ramon. Camisa número 19, está entrando no time do Guarani. Não sentiu o Diogo Matheus não, hein? É uma alteração tática Cansado, do professor né, Marcelo Chamusca. Arriou, né? Não tem contusão não, mas arriou fisicamente. E, aliás, fez uma péssima partida. O CSA deitou e rolou em cima dele. O Oswaldo ganhou praticamente todas as chegadas também do Diego Renan. E apoiando, inexistiu. Apareceu uma ou outra vez, mas não realizou nada de prático. Ruim a partida de Diogo Matheus, que aliás é bom lateral, mas hoje não foi bem. E você, no desenvolvimento da atividade, em alguma vez você também arriou em Tigrão? Várias vezes. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @cortagbrasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 31, etapa final, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Placar do jogo, Brinco de Ouro, Guarani 0, CSA 0. Olha, o ouvinte mandou uma mensagem interessante aqui. O Kozlinski não está jogando, o goleiro do Guarani, com problema na mão, você já disse. E estranho o caso do Maurício Kozlinski, pois ele deixou de seguir página nas redes sociais do Guarani e apagou as fotos com a camisa do Guarani no Instagram. O que será que realmente aconteceu? Realmente é estranho. Eu até recebi essa informação ontem à noite de que o Kozlinski não ia jogar o Rafael Martins, e deu uma passada d'olhos na página no Instagram do Kozlinski. Realmente ele apagou tudo aquilo que tinha referência com o Guarani. E até na quinta-feira, porque o Guarani, a assessoria de imprensa do Guarani, distribuiu uma nota 1h30 antes do início da partida, dando conta dessa informação de que o Kozlinski estava fora do jogo por causa desta lesão na mão. Só que na nota, a nota dizia que a lesão foi no jogo anterior, ou seja, na partida contra o Novo Horizontino. Mas o Kozlinski foi visto treinando até na quinta-feira. A informação que eu recebi é de que o Kozlinski estava treinando até na quinta-feira e com luvas. Então, que contusão é essa na mão, sendo que ele estava treinando, calçando as luvas? Então está muito estranha, né, esta ausência do Kozlinski, mas a informação oficial é de que ele está lesionado. É falta pela direita. Partiu, Iago, pé canhoto, levantou na área. Subiu o Lucão de cabeça, afasta. A bola volta no rebote, sobra com Lucas, com Silas. Domina pela direita, levantamento, bola cruzada na área. Veio pra bola, Lucão do break, caiu, rolou atrás, vem pra batida. Mandou pra fora pela linha de fundo, Leandro Vilela. Bateu de perna direita, a bola saiu, foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta para o CSA bater. Vai mais uma alteração. Tava feito o gol. Lucão todo desajeitado, caiu, escorregou, mas fez o pivô. E aí o Vilela fez tudo certinho. Lado de dentro do pé, tirando do goleiro, mas tirou 3,6 centímetros do poste esquerdo do Marcelo Carné.
Por muito pouco o Guarani não inaugura o marcador no brinco. O torcedor levou a mão na cabeça. E daqui a pouco a alteração no time do CSA. Se manda o time alagoano, vem para a linha de fundo, tentou cruzamento na área. Em cima da marcação, Marco Túlio recebe lá pela lateral, pisa na bola, arruma, tenta levar. Marcação em cima dele, chega a dar o bote lá atrás. Júlio César na recomposição já tomou, tirou. Lançamento, bola aberta pela ponta canhota, vai subindo no ataque. Vem para a bola no canto do break, não. O Iago vinha por dentro, tinha que fazer o passe, não tinha a inclinação correta para o chute. O Lucão tentou chutar a si mesmo e chutou fraco nos braços do Marcelo Carné. Cruzou, né? Recuou para o goleiro com o Iago, fez tudo certo. O Iago entrou em velocidade para receber no segundo pau e fazer o gol. Lucão, partida ruim de novo, hein? Pode até fazer o gol da vitória aí, tomara que faça. Mas uma partida também abaixo da linha da miséria técnica. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Acesse sanasa.com.br. Em um clique, você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. E só a alteração no time do CSA, entrou Bruno Mota. Bruno Mota, camisa número 22. Bruno Mota, portanto, camisa número 22, entrando aí no time do CSA. Vem embora. Ramon pela direita, pé direito, cruzou na área, Lucão do break de cabeça. Espalma. Marcelo Carné, grande defesa. Cruzamento, cabeçada do Lucão do break. Esplêndido neste momento o goleiro do CSA. A bola continua no ataque com o time do Guarani. Vem Lucas, Ramon dominou, soltando para Iago e escorregou Iago. Mas X levantou rapidamente, dominou, balançou o corpo, tentou a passagem. E faz a falta, o árbitro paralisa e marca. É falta para a equipe do CSA bater atrás do campo de defesa. E o Marcelo Chamusca tomou cartão amarelo. Amarelado o técnico do Guarani, Marcelo Chamusca. Está amarelado, portanto, o técnico do Guarani. Não estava pendurado, né? Mas o Chamusca recebe, portanto, cartão amarelo. E o Maxwell está entrando. Maxwell está entrando no time do Guarani. Número 71. Agora vai, hein? Maxwell está dentro, 71. Lucão do break. Quase que ele me queimou a língua, hein, meu compadre? Jogou mal o Lucão, mas deu uma cabeçada muito bonita. Cruzamento ali do lado direito. Lucas Ramon que cruzou. Lucão foi no 8º andar, cabeceou para o chão e caprichosamente a bola não entrou. Grande defesa do Carné. Daqui a pouco o Gleger vai dizer o grau de dificuldade. Lucão tá fora. Cobrança de arremesso, levantamento, CSA na área. Subiu lá atrás, afasta, Maxwell não conseguiu dominar. A bola voltou com o time do CSA. Lá atrás chegou Giovanni Augusto, tirou, mas a bola volta nos braços do Rafael Martins. Agora sim, Gleger, grau de dificuldade, conceito e definição. Depois desse ataque, domina o time do Guarani lá pela ponta canhota, Júlio César, 38 minutos, etapa final. Lançou de uma extremidade a outra, Júlio César da esquerda para a direita, para Lucas Ramon, pé direito, cruzou na área, água de cabeça, lançou na segunda trave. Fechou de perto a canhota, Rafael Martins. Lucas Marques chegou providencialmente tirando e salva o time do CSA. Tira, manda para fora pela linha de fundo em escanteio. Lucas Marques, importantíssimo nesse lance. Escanteio para o time do Guarani bater pela esquerda, 39. É a hora do gol. Escanteio para o time do Guarani bater lá pela esquerda. Vem para a bola, está autorizado. Partiu Matheus Pereira, pé canhoto, levantou na área, toque de cabeça, João Vitor. Maxwell não conseguiu dominar e nem chutar. Marcelo Carné pegou com enorme facilidade, pois não, diz aí, Gleger. Esse Marcelo Carné foi goleiro do Juventude, naquele acesso do Juventude para a Série A do Campeonato Brasileiro.
Ele era o goleiro, um baita de um goleiro. E assim, apesar da ineficiência do Lucão do Break, que subiu bem, né, lá no 8º andar, como disse o Tigrão, mas tem que botar a bola na rede, né? Ele tirou ali, o Carné fez a grande defesa. Grau de dificuldade 7,85. 7,85 não é defesaça. Defesaça acima de 8 pelo regulamento. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente e você. Acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Sanasa Campinas. E atenção, torcedor, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. 40 minutos passados, etapa final. Placar do futebol, Estádio Brinco de Ouro, Guarani não consegue vencer o CSA. Guarani 0, CSA 0, Edu Pinheiro. Por enquanto, com esse empate, o Guarani é 18º em zona de rebaixamento com 13 pontos e joga a próxima sexta-feira, dia 24, às 19 em Londrina, Londrina e Bugre. Carlos Batista. É comigo e o maior time do rádio, primeiro lugar da preferência popular, só da Bandeirantes. Não perca os donos da bola de segunda a sexta-feira, das 12 até as 13 horas. E a grande sensação na lata também na TV. Programa começando mais cedo, das 12 até as 13 horas. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Mudou. Vai. Ian Rolim. 8 tá dentro. Gabriel, número 27, com cãibras, está fora. Entra Ian Rolim, número 8, está fora do jogo. Gabriel, 27, fez boa partida o Gabriel, hein? Bom jogador. Arremesso lateral, Lucas Marques cobra para o time do CSA, levanta na entrada na área, vem para a bola, Ian levantou na área pela esquerda, Diego Renan puxou arrumando para a perna direita, tomou o bote, perdeu e vem o contra-ataque, domina. Iago partiu em cima da marcação, acelerou, conseguiu, jogou na frente, pegou, desceu pela lateral da grande área, parou, fez o break, pé canhoto, cruzou na entrada da área, Giovanni Augusto, rolou pela esquerda, preparou, Maxwell, pé direito, disparou e defendeu Marcelo Carné. Batida de Maxwell, bola forte, a bola voltou, dominou, ajeitou Maxwell, arranca no bico direito da grande área, vem pra bola, rola rasteirinho, entregando pela direita, Giovanni Augusto cruzou na área, subiu Lucas Marques de cabeça, afasta, tira, Iago brigou no alto, a bola voltou, Lucas dominou, Ramon tocou na frente, escapa, vem pro jogo, tentou a passagem na frente, não conseguiu Silas. A bola no rebote, sobra outra vez com o time do Guarani, com Matheus Pereira para Júlio César. Ele tenta o passe, erra, mas volta para pegar pela esquerda, Silas domina. Rolou para Júlio César, partiu na ponta, levou contra a marcação, pé canhoto, cruzou na área, houve um desvio, chega Lucão, tira. Que partida fez o Lucão e na sequência o árbitro paralisa para marcar a falta do Leandro Vilela, quase na entrada da área, falta para o time alagoano bater, é falta lá atrás para o CSA. Que blitz do Guarani, que blitz! Grande chute do Maxwell, mais uma grande defesa do Marcelo Carné. Guarani muito melhor no segundo tempo, bola na trave, 3 defesas importantes do goleiro. Parece arriado, parece extenuado fisicamente o CSA. O Guarani vai dar uma blitz final aí, quer ganhar o jogo de qualquer maneira, vai dar um sprint final. Aguarde aí, deveremos ter pelo menos 5 minutos de acréscimo. É o melhor momento do Guarani dentro da partida, placar ainda absolutamente indefinido no Brinco. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade, chute do Maxwell, defesa do Marcelo Carné, goleiro do CSA. Essa bola é uma bola difícil, né? Bola no chão cruzada e ele vem, e assim, com muita violência, ele vai e faz uma grande defesa. Não foi defesaça, mas foi uma boa defesa, 7,95. Se isso aí não é defesaça, então... Não, mas ele tá rigoroso, entendeu? O cara de domingo de manhã, ele fica chato pra caramba, velho.
Vamos entrar no regulamento e vocês sabem que 2022 eu aumentei, eu estou um pouco mais rigoroso. Você calibrou. Exatamente. Bola para a linha de fundo em cobrança e escanteio para o time do CSA. Braço direito levantado, Lucas Marques. Ele está autorizado, zagueirada do CSA lá na área do Guarani. Partiu lateral, pé direito, cruzou na área, chegou lascando lá atrás, Leandro Vilela. A bola volta reboteada. Sobrando pela esquerda, se manda o time do CSA. Ganhou a primeira, tentou entrar na área. Ian Rolim caiu, reclamou o árbitro, nada marcou. E no contra-ataque vem Maxwell, domina, metendo a bola de perna direita para Júlio César, que agora está na ponta direita. Ele explora o setor, Diego Renan toca na bola, joga para fora, para a linha lateral. É arremesso pela direita, favorável ao time do Guarani. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Está falando com o VAR, hein? O juiz está falando com o VAR naquele lance do Ian Rolim na grande área. O VAR chamou. O Ian Rolim entra na área. Pegou, hein? Para mim, pênalti. Pegou, hein? Para mim, pênalti, Batista. O juiz não vai dar, olha lá, mas pegou. Não deu o pênalti. Arremesso lateral. Vem Lucas Ramon, levantou na área, subiu lá atrás, afasta, tira o Wellington. Reboteada, a bola com Vilela pela meia canhota, ele domina, foge da marcação, recuando para Castan. Castan tenta um lançamento espichado na ponta direita para Lucas Ramon. Enganou a marcação pela lateral da grande área, vai para o fundo, pé direito, bateu cruzado. Chega Marcos Túlio, ajudando a defesa, tira, mandou para fora, para a linha de fundo em escanteio. É escanteio para o Guarani bater pela direita. Momento de grande expectativa. Vem Iago, 46, etapa final. Autorizado, partiu. Iago, pé canhoto, levantou na área, subiu Castan, toca, a bola vai embora para fora pela linha de fundo. O jogo está parado, caído o jogador do CSA e uma falta marcada para o time alagoano. E novamente a televisão está mostrando o lance na área. E realmente foi pênalti. Ele pega a bola, né? É o Leandro Vilela quem está com ele. É o Vilela. Ele pega primeiro, pega a bola, mas depois pega o jogador do CSA e Rolim. Ele não pegou a bola não, viu, Batista? Não pegou? Eu vi que ele pegou a bola. O Rolim tocou a bola. A bola já tinha passado. A bola estava à frente. A bola estava à frente. Aliás, o Vilela, ele faz umas 800 faltas por jogo, né? Chega muito à madeira, muito violento. Não desleal, mas muito viril, acima até do ponderável, acima da normalidade. O juiz quebrou o galho aí, hein? Ele deu até 48 e agora... Ele deu até 49. Ele deu mais 4 e agora pede mais 2. O jogo vai até 51, dá tempo ainda para o Guarani ganhar o jogo. E quem está no árbitro, quem é o árbitro de vídeo é o Gilberto Rodrigues Castro Júnior, que é de Pernambuco. Foi ele, portanto, que não deu o pênalti, né? O árbitro conversou e recebeu a informação pelo headphone. Placar de 0-0, o jogo prossegue no estádio Brinco de Ouro. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Domina pela direita, Lucas Ramon, recua para Leandro Vilela. Ele de perna direita coloca dentro do círculo central para Leandro Castan. Para Matheus Pereira, sai da lateral, vem por dentro para explorar o setor. Opa! Falta nele, chegou metendo a botina o Didira. Veio e deu no jogador do Guarani, Matheus Pereira, o árbitro puxou o cartão. Cartão amarelo para o Didira. Didira deu forte cartão amarelo e a falta para o Guarani bater, uma falta importantíssima. Bola parada, decide jogo. 49 é o momento do gol. Vamos ver quem é que vai para a batida.
Guarani empata em casa, resultado ruim. Se vence, ficará a 6 pontos do G4. E depois tem pela frente Londrina e Ituano. 2 jogos, digamos, não tão difíceis assim. Apesar de que nessa Série B, o equilíbrio é que Dalton vem para a bola, para a batida, tomando posição. Fica posicionado Silas. Ele bate com a esquerda, Júlio César também está posicionado. Maxwell também fica por ali. Momento de grande expectativa, está autorizado Maxwell, pé direito, bateu, vai embora. Enfiou o pé direito, Maxwell, a bola passou próxima, mas foi para fora. Pela linha de fundo em tiro de meta, ele se lamenta. É tiro de meta para o CSA bater. Normalmente é o Giovanni Augusto que bate, mas Maxwell é quem enfiou o bambu de perna direita e mandou para fora pela linha de fundo. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação. 3342-7000. 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Apita o árbitro e termina. Guarani 0, CSA 0. Péssimo resultado. E vem na sequência o jogo aberto com Edu Pinheiro para Supermercado Taquaral. Aqui você em especial tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Ligue 3342-7000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Atacado Obra Já. Vem aí Edu Pinheiro e o jogo aberto aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Bom, 0-0, vocês por gentileza me ajudem com o público, por favor, porque o tobogã foi fechado hoje, o Tigrão informava 11 horas e 11 minutos, tobogã fechado, as numeradas cobertas é que recebeu o público hoje para que a torcida ficasse mais próxima da equipe e um papelão desse, né? 0-0, o Guarani chutou 2 na trave, é bem verdade. Oi, o Tigrão, pois não? Eu não tenho a renda ainda, nós estamos tentando aqui, mas só uma informação preocupante. Sim. Preocupante. No último lance do jogo, o Leandro Vilela subiu para tentar golpear uma bola e caiu com o corpo todo apoiado numa perna só. Acho que a perna direita. E deu aquela chicotada que o joelho vai e volta, dá aquele solavanco perigoso, e o jogador ficou com muita dor, com as mãos na cabeça. 2 jogadores do CSA passaram para tentar confortá-lo, provavelmente estava chorando de dor. Tomara que seja apenas algo de menor importância, nada que se pareça com aquilo que pareceu ser uma chicotada que costuma realmente causar problemas sérios no joelho. Mas vi esse lance que acabou passando batido, foi praticamente fora do lance de bola, ele caiu e o lance prosseguiu e o juiz terminou a partida. Vamos ver, tomara que não seja nada de mais sério. Mas, preocupante, pelo momento, pela queda e pelo movimento que o joelho fez. Estamos falando do número 31 do Guarani, Leandro Vilela. Muito bem, Tigrão. E o tobogã foi fechado, né, Tigrão? Tobogã fechado, hoje portões fechados para trazer a torcida mais para perto, para concentrar mais o público
próximo, evidentemente, ali do campo de jogo e do gramado. Infelizmente, na prática, não deu resultado, apesar do melhor segundo tempo do Guarani, mas muito longe daquilo que queria a torcida, um 0-0 péssimo, horrível para o Guarani dentro de casa. E você vem já, Tigrão. Olha o seguinte, o Guarani empatou 0-0, sobe aí uma posição, ultrapassa a Ponte. 18º, o Guarani com 13 pontos, 19º a Ponte com 12. Que fase de Campinas, hein? Que fase. Os 4 últimos. Náutico 13, Guarani 13, Ponte 12 e Vila Nova com 11. Bom, Guarani 2 na trave. Uma do Hernando de cabeça no primeiro tempo, aos 35 após escanteio. E o Iago chutou uma 17. Num jogo em que o Lucão do Break precisou ir até 36 do segundo tempo, quando ele conseguiu, né, uma de cabeça que o goleiro defendeu, o único lance do Lucão. Ele acabou de fazer esse lance aí, foi substituído pelo Maxwell, tá bom? Lances bons também do Ceará, do CSA, enfim, o jogo complicado, difícil. Ó, o Guarani perdeu nesse campo, até aqui, perdeu 11 pontos como mandante. Não tô colocando aquele Guarani Vasco que foi lá em Manaus, hein? Não tô colocando o Guarani Vasco lá em Manaus, só no brinco perdeu 11 pontos. Lembrando que o quarto colocado é o Grêmio, que tem 21. Quer dizer, o Guarani está com 13. É uma diferença aí de 8 pontos. Precisa ver, olha só como faz a diferença. Cruzeiro líder, 31. Vasco em segundo, 27. Em terceiro, Bahia, 25. Em quarto, Grêmio com 21, tá bom? Em quinto, Sport com 20 pontos. As principais colocações. Olha, deixa eu ver quem mais aqui. Obrigado aqui, ouvinte Rodrigo, né? Rodrigo da cidade de Cosmópolis mandou aqui uma mensagem muito carinhosa. Nosso muito obrigado, viu, Rodrigo? Continue sempre com a gente aqui. Nosso grande abraço. Oi, Tigrão, vamos lá, queremos ouvi-lo. Agora sim, hein? Em definitivo, o seu comentário, Guarani 0, CSA também 0. É um 0-0 frustrante, né? Um abraço para os amigos, o Jaime e o Gerson, lá do Café Canecão, estão ouvindo, estão indignados com a desorganização do time, com essa pretensão de querer jogar com 3 zagueiros, né, Edu? E não deu certo, né? O time sem padrão, né? Sem padrão, primeiro tempo irreconhecível, apesar de uma cabeçada aí na trave do Hernando, numa bola parada, num levantamento que foi executado pelo Matheus Pereira. Mas apenas isso. O CSA mandou no primeiro tempo, poderia ter feito de 1 a 2 gols sem nenhum exagero. Veio o segundo tempo, o Guarani pressionou mais, eu acho que lutou mais. A substituição da entrada do Júlio César no lugar do Hernando devolveu a equipe a uma maneira costumeira de atuar dela, sempre com 2 jogadores de extrema, fazendo a recomposição quando não tem a bola, e com um centralizado. Então ficou o Bruno José pela direita, o Júlio pela esquerda, o Lucão do break centralizado, e o Guarani subiu um pouquinho, cresceu um pouquinho de produção, a ponto de ter criado aí 3 ou 4 boas oportunidades. Teve mais uma bola na trave, e aí, com 2 jogadores ocupando o espaço pelos lados do campo, houve a possibilidade de uma inversão. O Júlio inverteu, ele estava do lado esquerdo, levantou, fechou, fez a diagonal, chegando próximo do segundo pau. O Iago, e bateu, aí deu azar, né? Bateu para fazer o gol, o goleiro nada poderia fazer, e ela explodiu violentamente no poste esquerdo do Marcelo Carnet, o goleiro do CSA, e não entrou caprichosamente. Melhorou um pouco no segundo tempo o Guarani, quando retomou o seu esquema característico do 4-3-3, né? E também a entrada do Lucas Ramon, que é um lateral que não vem bem, essa é uma realidade, ele não vem fazendo grandes partidas, nas vezes em que entrou não agradou, mas hoje entrou bem, porque o Diogo Matheus estava muito mal no jogo. Estava marcando mal, apoiando mal, chegando com lentidão, ausente da partida. Ele que é um bom lateral. Aí o Lucas Ramon entrou e deu um pouco mais de velocidade, deu um pouco mais de agressividade ao lado do Iago, formando uma ala muito importante para o Guarani do lado direito, e inclusive ele protagonizou 2 ótimos cruzamentos, inclusive aquele onde o Lucão do break foi lá em cima, cabeceou para o chão e o Marcelo Carnet conseguiu neutralizar. Então foi um Guarani mais vibrante, foi um Guarani mais agressivo, foi um Guarani um pouco mais atento e tomando a iniciativa do jogo na segunda etapa. Mas talvez não o suficiente para ganhar o jogo.
sem organização, sem um padrão tático definido, todo mundo tentando resolver individualmente e não praticando um futebol de conjunto. E também ficou caracterizado aí que, se não for um primor o segundo tempo, que o time produziu mais ofensivamente, que o time esteve mais próximo de vencer o jogo no segundo tempo do que na primeira etapa, depois que foi restabelecido, depois que foi reconstruído o esquema, a plataforma tática, com os jogadores de beirada, ocupando cada um lado do campo e fazendo 4-3-3 com os 2 volantes, com uma linha de 4 atrás, 2 zagueiros, os 2 laterais guardando posição e descendo de forma alternada, ora um, ora o outro, e não soltando os 2 como tentou fazer o Chamusca no primeiro tempo. Vou espetar os meus 2 laterais lá na frente. Aí perdia a bola, expunha os 3 zagueiros, aliás, 3 zagueiros lentos, e aí o CSA, especialmente pelo lado direito de defesa do Guarani, pelo seu lado esquerdo, onde se posicionava o Oswaldo e o Diego Renan, poderia ter construído a vitória da equipe visitante no primeiro tempo da partida. Este é o jogo que vimos, melhor, um pouco melhor o Guarani no segundo tempo do que na primeira etapa, mas pela opção do seu Chamusca, eu entendo que ele jogou o primeiro tempo na lata do lixo. Ele tinha 90 mais acréscimos para ganhar o jogo, e ele abriu mão do primeiro tempo, não que não quisesse jogar, mas pela manutenção de um esquema com o qual o time não está habituado, e o fato de ter vencido em Novo Horizonte não quer dizer nada. Foi ótimo o resultado, mas e a produção da equipe? O 3-5-2, ele precisa ter um tempo de treinamento maior e precisa ter as peças adequadas. Você precisa ter um líbero que saia jogando com qualidade e precisa ter 2 laterais agressivos, que chegam o tempo todo. Algo que hoje nós não vimos na partida, nem por parte do Matheus Pereira pelo lado esquerdo e nem por parte do Diogo Matheus do lado direito. Portanto, não sei como é que ele vai fazer para o próximo jogo contra o Londrina. Se vai manter essa ideia, se vai manter esta opção dos 3 zagueiros, ou se volta, até porque é fora de casa contra o Londrina, ou se volta a jogar da maneira com que ele armou o time no segundo tempo, onde, mesmo sem ter sido brilhante, produziu muito mais. E me atrevo aqui a dizer que se o Guarani tivesse jogado com o Júlio César, com o Iago, ou mesmo o Bruno José, desde o início ao lado do Lucão do Break, sacrificando e abrindo mão dessa história de 3 zagueiros em casa, contra uma equipe que certamente viria para tentar jogar no contra-ataque, apesar da iniciativa até que tomou o CSA, mas é um time que sempre esteve muito bem guarnecido e muito bem postado defensivamente. Talvez, e não tem talvez dentro do futebol, e não tem se dentro do futebol, mas ainda assim eu me atrevo a dizer que se o Guarani tivesse colocado em prática no primeiro tempo a mesma plataforma tática, o mesmo desenho, a mesma distribuição que colocou no segundo tempo, provavelmente teria saído com um resultado melhor do que este péssimo empate. Dentro de casa, pela campanha ruim que faz o Guarani, ganhou 3 pontos em Novo Horizonte, excelente, e hoje, daqueles 3 que ganhou, já joga 2 fora, perdendo 2 pontos e não ganhando 1 dentro de casa, num jogo onde ele era favorito e onde entrou para mim de uma maneira muito conservadora, muito preocupado em se defender com 3 zagueiros e equivocadamente tentando soltar os laterais que não tinham hoje o ímpeto, a fogosidade, não tinham a energia, não tinham a intensidade para realizar bem esse esquema que eu gosto do 3-5-2. Mas não assim, do dia para a noite, e sem analisar com um pouco mais de cuidado e com um pouco mais de profundidade as peças disponíveis para realizar este tipo de desenho, esse tipo de formação. Meu caríssimo Edu Pinheiro, e digo mais, hein? Apesar do melhor segundo tempo do Guarani, teve um lance de penalidade aí, que acho que o VAR chamou, e o juiz, minimamente, penalidade contra o Guarani, minimamente teria que ter ido ao monitor.
e o VAR chamou, ele interrompeu a partida e não foi olhar. Para mim, um lance minimamente muito duvidoso em cima do Ian Rolim, praticado pelo Leandro Vilela, e que esteve ali na zona de perigo para que fosse anotada uma penalidade contra o Guarani já no final da partida. Então, apesar de ter subido um pouco no segundo tempo, o Guarani não merece outro resultado que não aquele que ele acabou auferindo, sobretudo pela sua baixíssima produção no primeiro tempo. E se tivéssemos que anotar um vencedor pela organização e pelo domínio do jogo, sobretudo na primeira etapa, olha, esse vencedor seria o CSA. Portanto, um domingo de baixa intensidade no primeiro tempo e de pouca inspiração, apesar de ter corrido mais no segundo do Guarani, num melancólico 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa. Edu Pinheiro. Só uma pergunta, olha, eu tenho público aqui, hein? Eu tenho público aqui e a renda, informo já. Tigrão, quem foi que cruzou pro Lucão a 35 do tempo, uma cabeçada, o goleiro foi no cantinho, foi o último lance dele, depois ele saiu. Você disse aí quem foi que cruzou. Lucas Ramon. Lucas Ramon. Obrigado, gente. Lucas Ramon. Estava faltando aqui essa anotação. Olha, obrigado ao amigo Edson Souza, do jornalismo aqui da Band de Campinas. Edson Souza me informando aqui, o público no Brinco. O Brinco não teve hoje o tobogã. Tobogã fechado, pessoal nas numeradas cobertas, para que ficasse mais próximo da equipe aí, dar aquele abafo. Público total, 3.524. 3.524 e a renda, 58.280. 3.524, renda 58.280, tá? Outro detalhe também aqui, Jorzinho, campeão da bronca aqui no WhatsApp é o senhor Marcelo Chamusca. Lembrando que essa foi a 5ª partida dele. Ele chegou aqui, 8 rodadas tinham acontecido. E quando ele chegou, o Guarani era o 8º colocado. Era exatamente o 8º colocado. Aliás, 18º, perdão. O Guarani era 18º. E aí, em 5 rodadas nas mãos dele, Guarani continua na 18ª, com 13, já teve último com as mãos dele também. 18º, depois de 5 rodadas, acabou patinando aí. E pelo segundo jogo consecutivo, entrou com 3 zagueiros. 0-0 no Brinco. Oi, Zorzinho, queremos ouvi-lo. Ô, Edu, nós poderíamos ficar aqui, né, questionando a parte tática do Guarani. Jogou com 3 zagueiros ou não, jogou com 3 homens, 2 abertos e 1 na referência. Poderíamos criar aqui uma certa discussão, mas eu não vou credenciar esse empate ao Guarani à plataforma tática, não. E eu vou dizer o porquê, né? Ah, mas o Guarani melhorou no segundo tempo quando ele mudou a plataforma. Sim, o Guarani melhorou, sabe por quê? Porque o Júlio César entrou melhor, porque o Iago entrou melhor do que o Bruno José, que o Maxwell, que jogou o quê? Com quanto tempo o Maxwell entrou aí, Edu? Foi 36. Então, 36. Ele jogou mais do que o Lucão o jogo todo. Então, não dá para credenciar que, mas o Guarani empatou o jogo porque o primeiro tempo jogou que estava com 3 zagueiros, quando mudou, melhorou no jogo. Eu não vou credenciar isso. Eu acho que as alternativas de jogo são importantes. Eu acho que ele tentou um esquema no primeiro tempo que não deu certo, voltou para o segundo tempo mudando o esquema, e isso é absolutamente normal. Agora, o problema é que você tendo 3, tendo 2, ou tendo 2 atacantes ou 3, isso aí vai depender da produção do jogador. Vai depender do que apresentar o jogador. Vai depender de se o seu meia, que é o senhor Giovanni Augusto, que é o capitão do time, jogar futebol. E hoje ele não jogou absolutamente nada. Vai depender do seu Rodrigo Andrade, que é o jogador da transição de levar a bola, se ele está bem ou não. E hoje o seu Rodrigo Andrade não jogou absolutamente nada. Vai depender, se você está com 3 zagueiros, dos seus laterais estarem espetados, estarem jogando, estarem fazendo a recomposição correta. Vai depender muito disso. E os 2 laterais do Guarani hoje não jogaram absolutamente nada. Quer a prova? Quer a prova melhor? O senhor Diogo Matheus não fez absolutamente nada no jogo. Entrou o Lucas Ramon em poucos minutos, fez muito mais do que o Diogo Matheus durante toda a partida. Então tá aí, para mim tá aí a questão do empate do Guarani, que foi um empate realmente horroroso para as pretensões do Guarani e também para as pretensões na caminhada da Série B do Guarani. Então, não vou credenciar ao esquema, não vou credenciar ao seu Marcelo Chamusca, que escalou o time e deu oportunidade para aqueles jogadores que vinham jogando, né, e a coisa não aconteceu. Então, eu acho que em alguns momentos o Guarani já trocou de treinador,
o Guarani já mudou o esquema, o Guarani já trocou, já jogou com 2 zagueiros, já jogou com 3 zagueiros, já jogou com 3 volantes e as coisas não acontecem. Então é o treinador que é culpado? Eu acho que está na hora de alguns jogadores do Guarani reverem as situações de tudo que está acontecendo, de tudo que está apresentando. O senhor Lucão do Break não fez absolutamente nada no jogo. Mas ele deu uma testada lá que o goleiro fez uma grande defesa. Se ele tivesse concentrado na partida, se ele tivesse ligado no jogo, né, e empenhado, ele teria metido a bola na rede, porque ele subiu muito mais do que o zagueiro sozinho e deu uma cabeçada que, na minha opinião, fraca, sem objetividade. Então é o que faltou. Que é um lance no primeiro tempo que o Guarani acerta a trave também com o Hernando, isso sim é uma cabeçada competente, que ele vai lá em cima, mete a testa na bola, uma bola no chão, tirando do goleiro, que o senhor Marcelo Carné nem esboçou reação. Isso é uma cabeçada de um cara que está concentrado no jogo. Então, para mim, independente do esquema tático, faltou comprometimento dos jogadores, faltou concentração e faltou os jogadores correrem muito mais. O CSA sim veio para jogar, o CSA sim veio empenhado, veio comprometido e veio concentrado. Por isso fez o melhor jogo. E concordo com o Tigrão. Foi pênalti naquele lance do Vilela, que o árbitro não quis ir lá no VAR, não quis ir no monitor, e se tivesse ido, teria dado. Porque o atacante tira a bola e o seu Leandro Vilela acerta apenas o jogador. E para mim foi pênalti, e o Guarani pode comemorar esse empate, porque se o árbitro tivesse ido no VAR, teria sido pênalti e o CSA poderia ter vencido o jogo. Então, Edu, repito, para mim, faltou comprometimento, faltou empenho e concentração dos jogadores. E esse CSA aí, que deu um trabalho danado pro Guarani, é 16º, hein, gente? Com 14 pontos. Tem uma a mais que o Guarani. E é o primeiro fora da zona. Vai vendo como é que tá esse campeonato aí, hein? Ponte Guarani. Toma cuidado, hein? São 13 rodadas, hein? Jogada no lixo. O que é isso, gente? Vamos reagir. Ao Jair Pereira de São José, lá dos Campos. Muito obrigado pelo carinho, viu? Meus amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Estamos aqui no Facebook, você vendo aqui nossa belezura. Muito obrigado. Estamos no Facebook. Estamos aqui em FM, faixa estendida, em 85,7. Lá em Ribeirão Preto, 85,3. Alô, Ribeirão. Um grande abraço, hein? Muito obrigado. No AM também, Ribeirão, 1270. Você está com o radinho aqui, aquele famoso radinho, época da Rádio Educadora, AM 1170. E nas diversas plataformas, nosso muito obrigado. Olha, Guarani 0, CSA 0, público total 3.524 e a renda 58.280. E eu volto a frisar, as emissoras de São Paulo, quando termina o jogo, eles não falam o resultado. Você sabe quando que o cara de São Paulo... aqui no Allianz Parque terminou, hein? Palmeiras 2, Fluminense 0, público do Allianz. Muito menos o público. Eles não falam, mas aqui a gente fala. E até já no Jogo Aberto. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Bandeirantes, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Edu Pinheiro. Muito bem, é um jogo aberto aqui, olha, 3 lances curiosos, hein? Público do Brinco, 3.524. Escanteio para o Guarani bater. Partiu Matheus Pereira, pé canhoto, levantou na área, subiu herdando de cabeça na trave. Na trave, cabeçada do Hernando, a bola voltou, dominou, vem pela ponta direita, vai pra bola, dominou, ajeitou, tentou balançar, Diogo Matheus em cima da marcação, pé canhoto, cruzou na área para Lucão do Break, subiu lá atrás o Wellington, afasta, tira, a bola volta, dominou, não conseguiu dominar, Bruno. Júlio César dominou, derivando lá pela ponta canhota, rola por dentro, vem o time do Guarani, outra vez, Matheus Pereira, pé canhoto, cruzou na área, a bola sobrou, vai pra bola, Iago, pé direito, bateu na trave! Explodiu na trave, a bola voltou, dominou, ajeitou, domina o time do Guarani com Silas aberto lá pela ponta direita, ele recua, chama Giovanni Augusto que vem na armação pela meia direita, recolhe, domina, recua, toca o jogo para Castan, virando para a esquerda no campo de ataque, Matheus Pereira para Giovanni Augusto, lançou para Lucão do Break, ajeitou, pé canhoto, bateu mal, muito mal. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Muito bem, seu Gilberto Zuf, sensacional. 13-19 em Guarani, quando teve, bateu na trave, mas outras finalizações deixaram muito a desejar, hein? E o nosso quadro aqui não tem jeito, 0-0, problemático aí o resultado, o jogo do Guarani, as atuações, mas temos o quadro aqui, seja o que Deus quiser, o craque do jogo. Ô, na lata! Alô, na lata! Ô, Batistão! O homem da lata! Sim! Fala, Edu! Fala que eu te escuto! Vou falar pra você, não é fácil o seu ganha-pão, que você faz com a lata. Aí eu vou falar pra você, é brincadeira, meu cara. Eu vou morrer, não vou ver tudo, hein? O que a gente não faz pela audiência, hein, Edu? Não, vou falar pra você. Eu pensei que tivesse tudo certo, mas é sensacional. E você falou, Edu, meu dia a dia não é fácil, não. Eu não acreditei, mas eu vi ao vivo. Sensacional! Comecei na lata e fui acabar o dia lá em Serra Negra. Você tá pensando o quê aí? Que pique, hein? Parabéns aí. Eu gostei daquela saidinha do estúdio assim, né? Acompanhando a lata. Sensacional. Você chega com a lata e sai com a lata. E a pergunta é 0-0, craque do jogo. Edu, é uma pergunta extremamente difícil de responder, porque, com exceção de alguns jogadores que foram muito mal, né? O caso do Diogo Matheus. Hoje não luziu. O primeiro tempo do Guarani foi muito ruim. O Guarani teve uma grande oportunidade para sair dessa rodada numa situação muito boa. Falávamos isso antes do início do jogo, poderia ficar a 6 pontos do G4 com uma vitória. Jogando em casa contra um time, convenhamos, né, com todo respeito ao time do CSA, mas você tirando esse Osvaldo aqui, que é muito bom jogador, não sobra nada, não tem nada de excepcional, né? O Osvaldo, sim, é bom jogador, mas veterano, até no segundo tempo teve que sair. Então, não sobra muita coisa para esse time do CSA. Então, eu vou votar no Iago, porque a partir do momento que o Iago entrou, até o Gleger Zorzin falava isso, que ele faria mais uma alteração no intervalo. Você tem o
o tempo que entrou o Iago aí no jogo ou não? 13 do segundo tempo e na primeira chutou na trave. Já fez mais que Bruno José. Então, o Bruno José, que teve tantas oportunidades, não está merecendo a titularidade. E o Iago, num curto espaço de tempo, teve muito mais efetividade do que o Bruno José. Então, o técnico poderia ter feito 2 alterações no intervalo. O Iago poderia entrar. Era jogo que estava se oferecendo, principalmente porque o CSA estava tendo a iniciativa da partida. Então, para mim, Iago é o craque do jogo, o conceito dele é regular. Um ótimo domingo, bom final de semana aí, bom domingo, bom descanso e até amanhã, hein, Batistão, com os donos da bola. Sim, mais cedo, meio-dia, das 12 até as 13 horas, na tela da Band, os donos da bola, matéria completa deste jogo de futebol, em que vamos analisar também com os comentaristas Valdemir Gomes e o CH, os dois que estarão no programa de amanhã, na terça-feira, o Gleger se junta ao CH, e nós estaremos analisando até a próxima rodada, né? Quando a equipe do Guarani estará enfrentando Londrina e com o Rafael Martins, que continua no gol do Bugre hoje, só repetindo, Kozlinski com uma lesão na mão, não teve a oportunidade de atuar e desfalca também o Guarani na partida contra o Londrina. A informação do departamento médico só estará à disposição a partir do jogo contra o Ituano. Valeu, Edu! Grande abraço, amigo! É isso aí. Olha, Edu, não vejo ninguém falar que o time do Guarani é fraco tecnicamente. Ao contrário, que falo da Ponte. Os dois times são fracos. E não é só o da Ponte. Assinado Maurício, do 3147. Oi, Tigrão, o craque do jogo. É difícil hoje, né, Edu? Nenhum grande destaque individual assim, mas muito mais por eliminação do que por opção. Também voto no Iago com conceito regular. Gleger Zorzinho, craque do jogo. Eu fico com meus companheiros. Eu vou votar no Iago, porque, como disse o Batista, eu concordo plenamente. Pelo pouco de tempo que esteve em campo, jogou muito mais do que o Bruno José. Aliás, do que o Bruno José vem jogando nas últimas partidas todas, escalado como titular. Está na hora de sentar no banco o seu Bruno José. Iago, craque do jogo. Muito bem, Iago, craque do jogo, voto do Batista, do Gleger e do Tigrão, hein? Daqui a pouco a ficha técnica, em nome de Rose Pisos, tem a defesa do jogo, não perca, hein? E o gabarito, o conceito, hein? Jogador por jogador, vamos ver como é que estão nossos analistas hoje, hein? Aqui 13h24 no Brinco, Guarani 0, CSA também 0, público 3.524. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento, preço baixo e ofertas exclusivas para cliente Taquaral Mais. Café São Joaquim 500 gramas, R$16,99. Cerveja Heineken 350 ml, R$3,89. Filé Mignon, peça vácuo, R$62,95 kg. Ofertas válidas até dia 19 de junho. Confira no site supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral. Único como você. Beba com moderação. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br.
Junho chegou com clima de ofertas no Atacado da Construção Obra Já. Você não pode perder. Argamassa AC1 20 kg cinza quartzolite só R$ 15,90. Acima de 90 unidades só R$ 14,90. E para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale na loja que ouviu o comercial e ganhe 5% de desconto. Exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Muito bem, no brinco, hein? Guarani entrou com Rafael Martins no gol, já que o Maurício Kozlinski, problema na mão direita, lesão na mão direita. Então vamos lá, Rafael Martins, 3 zagueiros. Começou com João Vitor, Hernando e Leandro Castan. O Diogo Matheus foi o ala direita. No meio, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto. E Matheus Pereira foi o ala esquerdo. E na frente, Bruno José e Lucão do Break. No intervalo, Chamusca tira Hernando, zagueiro, e coloca Júlio César. Saiu um zagueiro, entrou um atacante. Então abandonou o esquema com 3 zagueiros. Depois tivemos a 13 segundo tempo, 2 alterações. Saiu Rodrigo Andrade, entrou Silas e saiu Bruno José. Entrou Iago. Depois, um pouquinho mais para frente, a 30, saiu Diogo Matheus, entrou Lucas Ramon. E aos 37, saiu Lucão do Break, entrou Maxwell. O CSA com Marcelo Carné, Lucas Marques, o Wellington, Lucão e Diego Renan. Esponte, Giovani, depois Bruno Mota, Giba Santos, Gabriel, depois Ian Rolim, Lourenço, depois Didira, Osvaldo em São Paulo, depois Marco Túlio e o Rodrigo Rodrigues. A equipe do técnico Alberto Valentim, que fez a sua estreia hoje. Apitou Leonardo Lorenzato, do Mato Grosso. Cartão amarelo, Chamusca, técnico do Guarani, e o Didira, aí do CSA. Atenção, público total, 3.524, sendo 3.144 pagantes e 380 não pagantes. Repito, total 3.524 e a renda 58.280. Afinal, Guarani 0, CSA também 0. A ficha técnica em nome de Rose Pisos. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, é o seguinte, a defesa do jogo de 0-0 Guarani CSA, a gente começou cedo, hein, Jorginho? Logo a 1 minuto, o Rafael Martins fez uma defesa, até o Greg falou, não gostei da maneira como ele defendeu, mas estava sem ritmo e tal. E se não me engano, você me corrige, ele faz a defesa e a zaga do Guarani joga para escanteio. E só o lance 2 aí, Giba, lance 2... Na cobrança do escanteio, esse Osvaldo, experiente, disse aqui, jogou no São Paulo, ele tenta um gol olímpico, e assim foi a primeira boa defesa, logo a 1 minuto. Atenção, lance 2, hein? Vai, Batistão. Trabalhando no começo do jogo, escanteio pela esquerda, vem pra bola o time do CSA para fazer o erguimento de bola. Tomando posição pela esquerda, levantamento, bola cruzada, fechada na boca do gol, Rafael Martins. Chegou para afastar, Osvaldo levantou uma bola venenosa,
ela veio direto pro gol, Rafael Martins fez a defesa. E a gente atento aqui, porque o tempo foi passando, termina o primeiro tempo, só teve essa, começa o segundo tempo, 15 minutos, 20, 25, 30, nada. Nossa, mas não só tem essa defesa? Mas aí começou a aparecer. A 36, o último lance de Lucão do break. Repito, 36, hein, Batistão? Ramon pela direita, pé direito, cruzou na área, Lucão do break de cabeça. Espalma! Marcelo Carné, grande defesa. Cruzamento, cabeçada do Lucão do break. Esplêndido neste momento o goleiro do Ciência. Bom, 2 minutos depois, o nosso quadro é a defesa do jogo, mas não necessariamente de goleiro, hein? Olha o Iago no lance. Domina o time do Guarani lá pela ponta canhota, Júlio César, 38 minutos, etapa final. Lançou de uma extremidade a outra, Júlio César da esquerda para a direita para Lucas Ramon, pé direito, cruzou na área, água de cabeça, lançou na segunda trave, fechou de perto a canhota, Rafael Martins. Lucas Marques chegou providencialmente tirando e salva o time do CSA. Tira, manda pra fora pela linha de fundo em escanteio. O Iago ia fazer, Lucas Marques tira, corte providencial, hein? Essa também conta como a defesa do jogo, se os senhores quiserem. Vamos lá, tem mais uma, última. 42, segundo tempo, hein? 42, Maxwell, fora da área, dá uma pancada e foi assim que o Batistão narrou. Iago partiu em cima da marcação, acelerou, conseguiu, jogou na frente, pegou, desceu pela lateral da grande área, parou, fez o branco, pé canhoto, cruzou na entrada da área, Giovanni Augusto, rolou pela esquerda, preparou, Maxwell, pé direito, disparou e defendeu Marcelo Carné. Batida de Maxwell, bola forte. Sim, bola forte e ficou nisso, hein? Bom, senhores, atenção, atenção, Zorzinho, tivemos 1, 2, 3, 4 propostas da defesa do jogo e, né, agora você escolhe, na sua opinião, hein, Zorzinho, a defesa do jogo. Olha, Edu, eu sei que você anota aí nos papéis aí o conceito e definição da jogada, sim, do lance, né? Então, esse último lance aí no chute do Maxwell, para mim foi o lance mais difícil na belíssima defesa do Marcelo Carné. 7,95. Para mim, é essa a defesa do jogo. Você tá anotando também, né? É 7,95. Você tá anotando que você fala. Porque naquela do Lucão você deu 7,85. Eu tô ligadão, hein? Assim que posso, também anoto. Mais uma coisa que você me arrumou para anotar, hein, Zorzinho? Oi, Tigrão, a defesa do jogo. Acompanha o relator, lance que Carlos Batista descreveu exatamente assim. Iago partiu em cima da marcação, acelerou, conseguiu, jogou na frente, pegou, desceu pela lateral da grande área, parou, fez o branco, pé canhoto, cruzou na entrada da área, Giovanni Augusto, rolou pela esquerda, preparou, Maxwell, pé direito, disparou e defendeu Marcelo Carné. Sim, essa foi a defesa do jogo. Chute de Maxwell a 42, segundo tempo, hein? Olha, já o gabarito, hein? Jogador por jogador, o conceito. Público 3.524, Guarani 0, CSA também 0. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço.
Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritur e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19974178000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Gabarito do jogo. Ó, o seguinte, na Série C, hoje pela manhã terminou e o Mirassol de virada ganhou 2-1 do São José de Porto Alegre, hein? O Camilo cobrando falta, empatou pro Mirassol, Ex-Ponte, e Osman fez o gol da vitória. O Osman também passou na ponte, foi muito bem na ponte, Osman, hein? Vou te falar pra você, hein? A Série C também tem muita gente que passou por Campinas, é brincadeira. Tudo quanto é lugar tem jogador que passou por Ponte Guarani. Vamos lá, 0-0, o gabarito do jogo. Oi, Zorzinho, vamos lá, qual é o conceito e melhor no primeiro ou segundo tempo? O jogo foi regular, melhor o segundo tempo, Edu. Mestre Tigrão, o conceito do jogo, melhor no primeiro ou segundo tempo? Não, um conceito apenas regular, com boa vontade, um jogo em alguns momentos do nível técnico ruim, mas no geral, pelo empenho das duas equipes, regular e melhor o segundo tempo. Kozlinski, problema na mão direita, lesão, então já no gol foi Rafael Martins, jogava um bom tempo. Primeiro lance dele, Zorzinho, você parece que não gostou, fez essa observação, é falta de ritmo e tal. Uma bola que ele pegou, largou e a zaga pimba para escanteio, né? No mais, pelas defesas que fez, mostramos aqui no nosso quadro aqui a defesa do jogo, por essas e outras, o conceito do Rafael Martins. E naquele primeiro lance do segundo tempo, com o CSA chegando ao ataque, o Tigrão assinalava aí corretamente a saída errada do Rafael Martins, numa cabeçada lá do número 20, Lourenço. Mas assim, num contexto geral, eu senti o Rafael um pouco fora de ritmo, isso é absolutamente normal, tá? Mas fez um jogo regular, como o conceito dele, Edu, regular. Vamos lá, vocês analisam agora, precisa dos dois aí para os zagueiros, né? Entrou com 3 zagueiros, mas a partir do segundo tempo, ele sacou o Hernando, então voltou a 2 zagueiros. Mas enfim, aproveitando a zagueirada aí, João Vitor, Leandro Castan, Tigrão e Hernando. A diferença é que o Hernando só jogou o primeiro tempo, os demais jogaram aí a partida inteira. Hernando, lembrando, cabeceou uma na trave no primeiro tempo, foi a 35, né? Talvez a maior chance do Guarani, porque o goleiro não ia chegar. E ela bate na trave e ela fica viajando na pequena área. E o Bruno José, se fosse um pouquinho mais esperto, poderia ter se jogado lá e ter tocado aí pro gol, né? Enfim, deixa eu ver o que mais aqui. Vamos lá, a zagueira da Bugrina. Oi, Tigrão. Nenhum grande destaque individual. Achei que foi uma zaga que teve muita dificuldade para sair jogando. O negócio da tal da saída de 3 ali, só trique-trique, só nheco-nheco, para lá e para cá, nada de objetividade. E quando o CSA apertou, sobretudo no primeiro tempo, entrou fácil. Então não funcionou. Eu dou um conceito regular defensivamente para todos eles, porque o Guarani não tomou o gol. Mas nenhum destaque individual. Nem para Hernando, que cabeceou uma bola na trave, nem para Leandro Castan e muito menos para o João Vitor. Edu, regular para os 3. E para você, Zorzinho, os zagueiros João Vitor, Hernando e Leandro Castan. Eu acompanho o Tigrão. Eu acompanho o Tigrão também. Eu acho que foi um jogo regular, não tomaram gols, né? No primeiro tempo, um posicionamento, no segundo, outro, né? E fizeram, na minha opinião, um jogo regular, Edu. Bom, vamos para os alas. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar um ala para cada um.
Eu começo com o Tigrão para falar sobre o Diogo Matheus, ala direita, mas depois voltou a ser lateral, né? No segundo tempo, que teve 2 zagueiros. Ele veio da Ferroviária, olha, Diogo Matheus aqui, deixa eu ver aqui, teve um lance que me chamou a atenção, Tigrão. Foi a 19 do segundo tempo, uma bela arrancada do Diogo Matheus, e ele mete pro Iago. O Iago entra na área, chuta prensado, até que o juizão deu tiro de meta depois, hein? A arrancada do Diogo Matheus. E como é que ele foi hoje e a nota dele? Foi mal, hein? Foi mal. Uma avenida hoje em termos de marcação. Foi por ali que o Fortaleza... Perdão. Olha, eu sendo traído aí, falando Fortaleza, porque exatamente o jogador que atuou muito em cima dele ali foi o Oswaldo, né? Que jogou muito tempo no Fortaleza. O CSA, eu acho que achou muita moleza pelo lado direito de defesa do Guarani, onde saía para cobrir o João Vitor, onde o Diogo Matheus ia e não voltava, e quando voltava, dava o bote de forma equivocada. Eu gosto do Diogo Matheus, acho que é um bom lateral, tem feito boas partidas, voltou à equipe hoje, estava afastado, teve contusão, teve problemas de cartão, sem ritmo, perdeu um pouquinho o ritmo e já sentiu, joga muito mais do que jogou hoje. Hoje o conceito dele é ruim, tanto defensiva quanto ofensivamente. Ok, vamos lá. Agora então, Jorginho, você faz o ala esquerda, Matheus Pereira. Você dizia aqui, Jorginho, no começo do jogo, né? Estava na metade, primeiro tempo. Solta mais os laterais. Tá com 3 zagueiros, tá tomando sufoco. Solta os laterais. Matheus Pereira jogou o tempo todo. E lembrando aqui que na sexta-feira, o amigo Batista informava na TV e aqui na rádio também, que surgiu um papo, rede social, que o Matheus Pereira recebeu uma sondagem aí do Japão, não sei o que tem. Aí o Batista ligou para o Ricardo Moisés, para o presidente, e falou, nós não temos nenhuma informação. O Cruzeiro também não tem nenhuma informação, que ele pertence ao Cruzeiro. Então segue o jogo, o buchicho, o Matheus Pereira, por enquanto, continua. E o conceito deles, Zorzinho? Mas eu não gostei, não. Não gostei. Eu acho que os 2 laterais do Guarani, eu concordo com a análise do Tigrão aí no Diogo Matheus. E do Matheus Pereira, para mim, e acredito também que o Tigrão vai nessa mesma linha, que foi muito mal. Para jogar com 3 zagueiros, você precisa um pouco mais de participação dos alas, você precisa um pouco mais de participação deles também na recomposição, e não fez absolutamente nada isso o Matheus Pereira, muito mal no jogo. Para mim, o conceito dele é ruim. Bom, os volantes também, um para cada um. O Tigrão vai falar do Leandro Vilela, jogou com a 31, jogou o tempo todo, volante, hein? Volante. E que teria sido o protagonista do principal lance de dúvida do jogo, aos 46, uma entrada que ele deu, seria pênalti para o CSA. O juiz não consultou, foi parado pelo VAR, mas não consultou o VAR e ficou nisso. Vamos lá, Leandro Vilela, Tigrão. Ele toca curto, ele é um jogador que tem um bom poder de marcação, mas pouquíssimo poder de progressão com a bola nos pés e de articulação ali do meio para frente. Jogador só de contenção, e eu acho que foi com excesso ali. Ele foi, no mínimo, imprudente, e se o juiz aplicasse a regra, teria dado o pênalti, na minha avaliação. Até porque, se o VAR chama, é porque é um lance de dúvida. E se é um lance de dúvida e é um lance agudo, e que muda a história do jogo, no mínimo o juiz tem que dar uma olhada no monitor. E poderia olhar no monitor e dizer, não, pegou a bola, acho que não foi, segue o jogo e estamos conversados. Mas nem ir olhar no monitor, então não precisa ter VAR, né? E estou dizendo isso num lance que prejudicaria o Guarani, claro, ia sofrer um pênalti aí e não teria tempo para empatar o jogo, e diria a mesma coisa se fosse a favor do Guarani, a favor da Ponte, enfim. Eu acho que essa é uma situação que a gente tem que cobrar e exigir, dentro daquilo que é a nossa função, que é de fazer as observações, né? Um pouco mais de critério, de uniformidade nesse negócio de se usar o VAR. Porra, se o cara mandou parar e chamou a atenção, pô, pede 30 segundos, vai lá e dá uma olhadinha. Agora, mandou parar, é porque tem dúvida, e ele não vai olhar, então o VAR perde a função. Esse lance foi protagonizado de forma imprudente pelo Leandro Vilela, que leva um conceito e faz muitas faltas também, apenas regular. Bom, 0-0, hein? Guarani, CSA, público total 3.524. Ô, Zorzinho, vamos lá. Rodrigo Andrade foi até 13 segundo tempo, saiu, entrou Silas. Rodrigo Andrade, que foi papai agora, recentemente, é uma menina, né?
Curiosamente, o último clube dele antes de chegar no Guarani foi o CSA. Jogou no CSA, ele pertencia ao Vitória, veio para o Guarani. Final de temporada 2021, foi até anunciado que ele não continuaria no Guarani. Ia para o exterior, acabou não dando certo. O Vitória foi rebaixado para a Série C, talvez em termos de salário, vamos para a C, abriu mão do Rodrigo Andrade, que novamente negociou e continuou no Guarani. Vamos lá, o que você achou do Rodrigo Andrade? Muito longe daquele Rodrigo Andrade que nós vimos lá na partida contra o Novo Horizontino, inclusive fazendo um dos gols da vitória do Guarani, né? Não gostei do Andrade hoje. É um cara que precisa ser um pouco mais participativo. Para mim estava meio... Eu não sei, às vezes você vê, ele saiu com incômodo na coxa, às vezes a gente está aqui comentando a partida, comentando a sua atuação, às vezes ele estava sentindo alguma coisa, né? E por isso não foi tão bem. Às vezes o cara dá uma segurada, né? Dá uma reduzida na marcha ali para que não venha a lesão, e aí fica segurando, tentando levar o jogo. Pode ser que tenha sido isso, mas hoje ele não foi bem. E por isso o conceito dele é ruim, Edu. Tá, o Tigrão vai falar agora do Giovanni Andrade, joga com a 10, jogou o tempo todo. Vamos lá, 42 do primeiro tempo. Saiu uma falta. Na cobrança, Giovanni Augusto. Bom, a gente pensou que ele ia chutar direto, né? Mas não, ele deu uma cavadinha assim, levantou a bola, né? E a defesa acabou cortando. Na sequência, o Guarani recupera essa bola e sai uma outra falta, que inclusive é mais longe do que da primeira. Só que aí, na bola, Giovanni Augusto, só que era para passar e chutou, bateu na barreira, né? E aí, Tigrão, Giovanni Augusto, como foi hoje? Lutou, tentou se mexer, não se escondeu do jogo, mas de prático produziu muito pouco. Conceito regular. Tá, e agora atacante, um para cada um também. Zorzinho vem com o Bruno José e o Iago, tá? Depois eu pergunto os demais que entraram. Bruno José saiu a 13, segundo tempo entrou o Iago. Bom, o Bruno José teve um lance flagrado pelo Tigrão, ele falou, não vi. O Tigrão falou, eu anotei, 2 minutos de jogo. Teve um lance que o Giovanni Augusto recupera a bola e aí cruza na área, na marca do pênalti pro Bruno José. Mas ele, né, foi matar a bola, furou. Esse é o detalhe, tá? Bruno José. E o Iago, na primeira que entrou, um pouquinho depois, chutou na trave. O Iago teve outra que foi lançada dentro da área, chutou prensado, foi tiro de meta, não conseguiu escanteio. Iago, a 27 segundo tempo, lançou mal, lançou para ele mesmo. Lembra que vocês comentaram? Ele lançou a bola, não, mas quem tinha que estar aí era ele. Lançou para ele mesmo. Deixa eu ver quem mais aqui do Iago. Ele ia fazer o gol, a 38, o Lucas Marques cortou para escanteio. Vamos lá, seu Jorginho, Bruno José e Iago. Olha, do Bruno José, eu estava falando, inclusive, aí no final da nossa jornada esportiva, né, no início do jogo aberto, eu dizia que está na hora dele ir para o banco. Está na hora, de sentar e refletir um pouco. Pô, o jogador que foi contratado, nós, inclusive, dizíamos, né, no momento do que anunciaram a sua contratação, que seria uma das contratações mais importantes do Guarani. E olha, e até agora, até o momento, ele não fez absolutamente nada. Não teve um jogo que nós falássemos assim, olha, ele teve um conceito bom, né, o craque do jogo, tal, mas um conceito bom para o Bruno José. Nenhum jogo. E está na hora dele, porque o nome não joga, né? Peraí, gente. Eu tenho nome, joguei, estava no Cruzeiro, joguei em... Não dá para jogar com o nome, mas o futebol hoje está muito competitivo. Não dá para jogar com o nome. Então o conceito do Bruno José hoje é ruim. Aliás, o conceito dele desde a chegada é péssimo. Desde a chegada dele ao Guarani. Então esse Bruno José está na hora de ir para o banco de reservas. E o Chamusca começar a olhar os outros jogadores. No caso do Iago, que entrou muito bem no jogo. Na minha opinião, foi assim... Nós já elegemos ele como o craque do jogo. É claro que precisa melhorar em alguns aspectos. É claro que precisa melhorar o Iago quando entra de começo, né? Quando recebe a oportunidade no time titular, porque ele já teve algumas oportunidades e não foi tão bem. Então o Iago precisa melhorar o seu emocional. A chegada do Chamusca fez bem a esse jogador, né? Tem ido muito bem, tem entrado muito bem nos jogos. Então o conceito do Iago é regular. E o conceito do Bruno José é ruim, Edu. Vamos lá, Tigrão, você fica com o Lucão do break, tá? Saiu a 37 segundo tempo. Bom, no intervalo, o Zorzi comentou. Por acaso o Batista falou o nome do Lucão do break? Né? Tá, bom, primeiro tempo. Segundo tempo, o primeiro chute dele
foi a 27, repito, segundo tempo. Ele bateu, assim, ele recebeu, girou, pum, isolou. Depois, a 35, ele descambado pela ponta esquerda, diria Pereira Neto, ele foi cruzar, o Iago estava livre, ele cruzou na mão do goleiro. E a 36, aquela cabeçada, cruzamento do Lucas Ramon, ele cabeceou e o goleiro acabou pegando no cantinho, foi uma das propostas da defesa do jogo. Ó, o Lucão é o seguinte, 10 jogos na Série B, ele só marcou um gol. O resumo do Lucão do Break. Nos últimos 3 meses e meio, ele só fez um gol e a sua análise, Lucão do Break. Um cruzamento equivocado. Esse que era para ele ter tocado para o Iago, ele recuou para o goleiro. O Iago ia fazer o gol. Um chute de canhota ridículo. Uma cabeçada perigosa e um pivô para o Vilela, Leandro Vilela, que bateu para fazer o gol, tirou um pouquinho demais do goleiro e a bola foi embora. Muito pouco. Está devendo o Lucão do Break, conceito ruim. Tempo. Eu não falei do Lucas Ramon, que entrou no lugar do Diogo Matheus. Eu não falei do Silas, que entrou no lugar do Rodrigo Andrade. Falamos aqui do Iago e o do Maxwell também. E do Maxwell, tá num bloco só. Destaque para Lucas Ramon, que ele deu 2 cruzamentos. Essa cabeçada do Lucão do Break, quem cruzou foi o Lucas Ramon. E aquele cruzamento que o Lucas Marques tirou para escanteio, que o Iago ia fazer, quem cruzou também foi o Lucas Ramon. Esses que entraram aí, oi Zorzinho, alguma observação? E Maxwell, né? Que chutou uma fora da área, o goleiro pegou, foi uma das propostas da defesa do jogo, né? Deixa eu ver o que mais aqui, foi fora da área. Vamos, e aí? Esse bloco aqui dos que entraram, Zorzinho. Você vê que o Iago, eu queria dar uma ênfase ao Iago e ao Maxwell. Principalmente o Maxwell, né? Que estava esquecido aí, nem para o banco estava indo, de repente chegou o Marcelo Chamusca e ele tem entrado em alguns jogos e hoje entrou bem, rapaz. Uma mobilidade, né? O jogador ligado no jogo, esperto, deu um arremate de fora da área que se não fosse o bom goleiro Marcelo Carné, aliás, eleita a defesa do jogo. Poderia o Guarani ter vencido a partida com esse gol. Então eu vou dar olha, Edu, de todos que entraram aí, vou dar um conceito regular, tá? Que no Lucas Ramon teve aquele cruzamento, o Júlio César entrou bem, né? O Silas, né? Não comprometeu, já está bom demais, né? E o Maxwell e o Iago entraram bem. Então, de todos que entraram, o conceito é regular, viu, Edu? E para você, Tigrão, os que entraram aí, esse bloco aí, o que você achou aí? Alguma observação? Bom, já falei do Lucas Ramon, que entrou bem. O Diogo Matheus é mais jogador do que ele, mas hoje estava mal o Diogo Matheus e o Lucas Ramon entrou e incendiou. Júlio César tem que ser titular. Se para o próximo jogo o Marcelo Chamusca manter o Júlio César no banco, ele está querendo brincar com fogo, né? Ele está querendo inventar moda e pode se dar mal com isso daí. Júlio César tem que ser titular, entrou bem. Silas, tentando ali manter o mesmo sistema de marcação, encurtar os espaços do adversário, mesmo tendo um estilo diferente do Rodrigo Andrade, que sai um pouco mais para o jogo, mas entrou bem posicionado, e o Maxwell, um belo chute que poderia ter dado a vitória para o Guarani. Conceito regular para todos. Perfeito, Tigrão, perfeito. Bom, vamos lá, o Jorginho, 0-0, hein? Guarani e CSA, vamos falar do Chamusca. Por aquilo que escalou, de novo começou com 3 zagueiros, exemplo do Novo Horizonte, só que no intervalo mudou. Ele sacou um zagueiro, né, para a entrada do Júlio César, saiu Hernando, entrou o Júlio César. Ele continua, né, apostando no Bruno José, que hoje não foi bem, e por aquilo que ele mudou. O que você achou aí com o conceito do Marcelo Chamusca? Eu acho que eu concordei com ele de início, né, porque ele mantinha o mesmo esquema depois da vitória lá do jogo contra o Novo Horizontino, manteve os 3 zagueiros, né, mas no primeiro tempo as coisas não evoluíram, eu já resumi aqui porque acho que não aconteceu, falta comprometimento para esses jogadores, falta empenho, falta concentração no jogo, falta se ligar um pouco mais, porque se o cara está empenhado, está ligado, independente do esquema que joga, eu falei isso no começo da partida, eu falei, olha, vamos observar a atitude do Guarani, vamos observar a estratégia de jogo do Chamusca, né? Vamos observar isso, porque o posicionamento em campo, se você joga lá, vamos supor que você joga com 2 zagueiros apenas, e ao invés de você trazer os laterais na recomposição, você traz o primeiro volante, automaticamente você está com 3 homens atrás. Automaticamente.
Se você joga com 2 zagueiros e você traz a diagonal do lateral do lado oposto que está a bola, você automaticamente está com 3 homens de marcação. Então, isso aí é só o posicionamento. É só o posicionamento. Agora, se não tiver comprometimento e execução dos jogadores, as coisas não vão acontecer. E foi o que aconteceu no primeiro tempo. Na volta do intervalo, ele voltou com uma substituição tirando um dos zagueiros, e eu acho que ele acertou também, né? E nas demais trocas, ele percebeu que os caras não estavam evoluindo. E ele deve ter encostado no Bruno José, viu? Vem cá, é o seguinte, ó, não vou tirar você agora, mas vê se dá uma agilizada aí, né? Vê se dá uma melhorada no jogo, porque senão eu vou te tirar, tá? E foi o que aconteceu. O Bruno José voltou pior do que o primeiro tempo, e ele tirou e colocou o menino Iago, né? Então, assim, Edu, as substituições eu acho que ele acertou, né? Ele mexeu, o Guarani melhorou depois das mexidas, né? O comprometimento melhorou dos atletas que entraram. E assim, numa análise geral, claro que o resultado foi péssimo para o Guarani, mas é aquilo, volto a repetir, né? Não dá também para o treinador, o cara não joga. O Guarani melhorou, as oportunidades foram criadas, as oportunidades apareceram, e o Iago chutou uma na trave, o Lucão do Break não teve competência novamente para meter a bola na rede, uma bola de cabeça, né? Teve aquele outro lance no arremate do Maxwell, que o goleiro foi muito bem. Então, para mim, um conceito é regular para o Chamusca. É claro que o Guarani precisa melhorar, é claro que o Guarani precisa se recuperar, mas os jogadores também precisam se empenhar um pouco mais e se dedicar um pouco mais e cumprir e executar aquilo que é definido dentro do vestiário. Então, para mim, repito, o conceito do Chamusca é regular. Jorginho, bom domingo, hein? Até amanhã. Boa semana. Valeu, Edu. Um grande abraço para você, um bom domingo, um abraço para o mestre Tigrão, né? E um abraço a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Valeu, boa tarde, bom domingo. Bom domingo, bom domingo. Muito obrigado. Obrigado. Bom descanso aí. Bom, aqui foi 0-0, Guarani e CSA, uma informação. Obrigado, viu, Laco? Edu, Matheus Pereira foi sondado pelo Boa Vista e o Vizela, lá de Portugal, né? Muito obrigado, viu, Laco? Bom, Tigrão, vamos lá. Agora você vai falar do Chamusca, seu conceito e tal. E outra observação, nos escanteios. Ficam 2 para cobrar. Um porque chuta com a esquerda, outro chuta com a direita, hein? Não sei se você concorda com isso. Vamos lá, manda o Chamusca. Esse negócio não do Chamusca, de todo e qualquer treinador que faz isso, para mim é uma babaquice. Acho uma perda de tempo, ele pede um jogador no rebote, ele pede um jogador para tentar cabecear uma bola lá dentro, ele pede um jogador para tentar cortar uma bola comprida, ou seja, ele tem 11, vai um para a batida, ele fica com 10 no jogo. Ele deixa um outro parado lá para tentar confundir o adversário e fica com 9. Acho uma idiotice, mas desmedida esse tipo de coisa. E não venha me dizer, não, porque se for bater de pé trocado, vem fechado. Se for bater com o pé aberto, aí vem tirando do goleiro, né? Então o canhoto batendo do lado esquerdo, ele vem tirando do goleiro, o destro bate no sentido do gol, e daí na hora de bater, inverte, confunde a marcação. Isso é tudo bobagem, pô. A hora que a bola sai, todo mundo está vendo onde a bola está indo. Afinal de contas, é uma distância considerável entre o escanteio e o miolo da área. E também a hora que um abandona, está todo mundo sabendo quem vai bater e está todo mundo sabendo se vem fechado ou se vem aberto. Isso é uma bobagem, né? Não concordo e vou terminar aqui os meus dias na carreira não concordando com esse tipo de coisa, que é um modismo idiota e que não acrescenta absolutamente nada. Quanto à atuação dele, acho que errou deixando o Júlio César no banco e errou mantendo um esquema que funcionou contra o Novo Horizontino, mas que claramente não funcionaria em casa contra o CSA e contra o Novo Horizontino foi fora. Mas um mérito dele, reconheceu que não deu certo e já sacou no intervalo um zagueiro e botou o Júlio César. E o Guarani produziu ofensivamente, haja vista toda a edição de lances e defesas que você fez aí do goleiro do CSA, que o Guarani rendeu ofensivamente muito mais no segundo tempo do que na primeira etapa. Portanto, de escolhas iniciais, ele não foi bem, mas teve, primeiro, a percepção de ver que errou e a humildade de reconhecer o erro e voltar atrás. E aí eu fico fã dele, o conceito é regular. E a equipe do CSA que você achou é a primeira fora da zona, mas deu trabalho para o Guarani. Tem o Diego Renan, lateral esquerdo, ex-ponte, tem esse menino aí, o experiente Oswaldo, né? Que também começou com tudo, jogou no São Paulo.
Bom, e aí, o que você achou do CSA, Tigrão? Olha, um time que no primeiro tempo foi melhor que o Guarani, né? Um time organizado, apesar do Alberto Valentim ter apenas agora feito a sua estreia, né? Ele começou hoje, não dá para dizer que é o dedo dele, mas o Moser estava lá, o time está jogando junto, está jogando agrupado. Eu gostei muito do número 5, Giovani, dando boa sequência nos lances, saindo para o jogo, é um volante, né? Já é um jogador conhecido, mas é um jogador que tem bom poder de contenção e com a bola nos pés dá boa fluência, distribui bem, sai de forma vertical, gostei, como gostei também do Gabriel, que saiu com câimbras, além do Oswaldo, que já é um veterano, mas é um jogador tecnicamente muito bom. Eu acho que para padrão assim de Série B, é um jogador que cumpre muito bem o seu papel, um conceito regular para a equipe do CSA, que se manteve aí um ponto à frente do Guarani, agora com 14 em 13 jogos, contra 13 do Guarani em 13 jogos, Edu. Bom, vamos lá, Tigrão. Uma boa tarde para você. Olha que jogão, hein? Atlético Mineiro e Flamengo, hein, Tigrão? No Mineirão, você vê os caras, o Atlético parece que não ganha 4 jogos, os caras já foram lá no CT, lá reclamar e tal. Olha como é a vida, como é cobrança. Flamengo, né? Sempre por cima aí, grandes jogos, grandes conquistas e tal, também tá numa fase ruim, estão metendo a boca, é muita violência para tudo quanto é lado, aí a torcida quer bater, aquela meia dúzia, né? A galera do mal quer bater, mas enfim, Tigrão, promete aí à tarde, domingueira, com Corinthians e Goiás, amanhã São Paulo e Palmeiras. Você vai escolher qual, hein, Tigrão? Todos, né? Vou tentar ver o máximo possível, mas vou priorizar o Coringão, né? Vou priorizar o Coringão e esse jogaço aí do Atlético com o Flamengo. Grande jogo. Agora é o seguinte, Edu, sou contra qualquer manifestação de violência. Tem que ir lá intimidar jogador, tentar estragar o carro do jogador, tacar pedra, nada disso. Sou contra isso daí, isso é coisa de bandido, isso é coisa para promotor público e para juiz de vara criminal. Ponto. Isso é crime. Jamais vou concordar com isso. Agora, pela folha de pagamentos dos dois, tanto do Flamengo quanto do Atlético, os dois estão devendo nesse campeonato. O Atlético começou bem, depois caiu, e o Flamengo já esteve até meio perto de zona de rebaixamento aí. Então, acho que o torcedor protestar e mostrar a sua insatisfação, nesse momento ele tem razão. Agora, sem violência, sem bandidagem, porque realmente os caras ganham uma bala pesadíssima para jogar essa bolinha que eles estão jogando. Vou tentar ver o máximo possível, Edu. Numa domingueira de futebol aí, daqui a pouco começa a esfriar de novo e a gente tem que ficar meio na moita. Até porque, depois do 60, o frio não faz muito bem, não é, Edu? Começa na terça, 6h15 da manhã, o inverno, hein? Você aproveita hoje e amanhã, Tigrão. Bom domingo, bom descanso. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Edu. Um abração, um abraço aos amigos da Bandeirantes e até a próxima, se Deus quiser. Daqui a pouco, hein, a coletiva do Marcelo Chamusca, hein? Vai ter a coletiva aqui do Marcelo Chamusca, agora 14h04, hein? Eu vou fazer um pequeno endia com a bola para colocar um intervalinho aqui. Daqui a pouco o Chamusca, certo, o seu Gilberto Suf? Tá tudo bem? É isso mesmo? Posso fazer um endia com a bola? Intervalo. Tá editando e tá. Intervalo. Eu volto já. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, 61 anos. Diariamente, grande variedade e qualidade de produtos, sempre com os melhores preços e ofertas sensacionais. Faça sua compra online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Receba a mercadoria em casa e pague na hora, somente com cartão. São várias opções de cartão e todos os dias tem hortifruti fresquinho, pães, doces, salgados, tortas e pizzas saborosas a partir das 16 horas. Supermercado Taquaral, único como você.
Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Sim, começamos pelo Campeonato Brasileiro da Série B, hein? A 13ª rodada encerrada agora com o Guarani 0-0 com o CSA, mas começou na terça-feira. Arena Fonte Nova, Bahia 0, Chapecoense 1, público de 25.922. Olha aqui, o Bahia de Guto Ferreira, Chapecoense de Gilson Kleina. Os últimos treinadores que tiveram acesso para o Brasileirão com a Ponte, né? Gilson Kleina 2011 e o Guto Ferreira 2014. Olha, o gol foi do Christian, mas logo a 2 minutos de jogo, cruzamento de Thiago Real. 1-0 Chapecoense, logo na sequência, a Chapecoense tem um atacante chamado Perotti. Perotti foi expulso com 8 minutos. Oh, o Chapecoense levou um sufoco, bola na trave e tal, mas se segurou. Aí lá, a 20 do segundo tempo, o Patrick do Bahia foi expulso. Deu uma pequena equilibrada, mas a Chapecoense se segurou e ganhou. Bahia 0, Chapecoense 1. Na quinta-feira, no Mineirão, você acompanha aqui, Bidu marcou o segundo gol. Esse Guarani gol da Ponte, hein? Edu marcou no primeiro tempo, Bidu no segundo tempo, Cruzeiro 2.0 e um público de 56.624. O Cruzeiro lidera a Série B e ganhou todos os jogos como mandante, lá no Mineirão. E ainda na quinta-feira, feriado, Corpus Christi, Vila Nova 0, Operário também 0, hein? Tá mal, Vila Nova, hein? Vila Nova, último colocado. Bem, ontem, aliás, na sexta-feira, perdão, Christi 1-0, Brusque 1 do Crislan. Crislan marcou pro Brusque. O Brusque, surpreendente o Brusque, hein? Ganhou em plena Criciúma. Tivemos ainda na sexta-feira, CRB 1, Ituano também 1. O paraguaio Jorge Jiménez marcou pro Ituano. E nos acréscimos, o Anselmo Ramon cobrando pênalti, empatou para o CRB. Quase que o Ituano do Mazolinha consegue uma vitória fora de casa, hein? Nos acréscimos de pênalti, Anselmo Ramon empatou 1-1, tá? Bom, ontem, aí sim, ontem, pela manhã, lá na Grêmio 2, Sampaio Correia 0, 2 gols do Diego Souza, sendo o segundo de pênalti. Conclusão, Diego Souza é o artilheiro da Série B com 7 gols. Tivemos Londrina 0, Vasco 1, gol do Raniel, logo a 3 do segundo tempo. O Vasco, a única equipe invicta entre as séries A e B. Tá bem o Vascão. Tivemos Novo Horizontino 1, Tombense 3. Olha o Renatinho, o ex-Ponte. Ele fez 1-0 para Tombense. Estou numa pequena tossinha aqui, me desculpem. Renatinho, 1-0, Tombense. Aí o Diego Quirino empatou para o Novo Horizontino. Aí o Gustavo Bochecha, mais pra frente, foi expulso, Novo Horizontino com 10. Aí o Léo Baiano, do Novo Horizontino, expulso, mais pra frente, Novo Horizontino com 9. E aí foi levando em banho-maria 1-1 e tal. Nos acréscimos, 2 gols do Tombense. Com o Nenê Bonilha, os 2 do Nenê Bonilha. Novo Horizontino 1, Tombense 3. Ontem à noite tivemos o clássico, né? Náutico Sport, foi 1-1. O Kaique 1-0 por Sport e o Ricardo Franco acabou empatando para o Náutico. E agora, Guarani 0, CSA também 0. Bem, vamos aqui à classificação da Série B. Em primeiro, Cruzeiro com 31, em segundo, Vasco 27. Em terceiro, Bahia 25. Em quarto, Grêmio com 21. Em quinto, Sport com 20. Em sexto, Tombense 19. Em sétimo, Brusque com 16. Em oitavo, Operário 16.
Em nono, Criciúma com 16. Em 10º, Sampaio Correia, 15. Em 11º, Londrina, 15. Em 12º, CRB com 15. Nossa, todo mundo com 15. Em 13º, Chapecoense, 15. Em 14º, Ituano, 14. Em 15º, Novo Horizontino, 14. Em 16º, CSA, 14. E os 4 últimos, Náutico com 13. Guarani, 13. Ponte, 12. E Vila Nova, último com 11. Olha, incrível, hein? Com 16, tem 1, 2, 3 equipes com 16. Com 15, 1, 2, 3, 4 com 15. Com 14, tem 3 equipes com 14. Com 13, tem 2. Ponte, 12, penúltima. E repito, Vila Nova, último com 11. Aqui, 1, 2 vitórias, cara, você dá um baita de um salto, viu? É impressionante. Lembrando que, como é que ficam as equipes de Campinas agora? Joga com quem, aonde e quando? Vamos lá. Estamos aqui no domingão. Depois de Guarani 0, CSA 0. Então, na quinta-feira, dia 23, 21h30, Ponte e Sampaio Correia no Majestoso, tá? E no dia 24, na sexta, 19 horas, Londrina e Guarani. São os próximos jogos da dupla campineira. Bom, vamos aqui ao Brasileirão. Ô, Giba, obrigado, viu? Uma aguinha na garganta. Esse tempo deixa a gente com a garganta seca. E aquele resfriado que fica acumulado, né? Fica tudo, deixa você tudo engasopado, né? Vamos lá, olha. Campeonato Brasileiro, vamos lá. Brasileirão, nós tivemos ontem Cuiabá 0, Ceará também 0. Pô, na Vila, cara, o Santos vencia por 2-0. 2 gols de Léo Batistão. Só que quando tava 0-0... o goleiro do Santos pegou 2 também, sensacional, teve bola na trave. Red Bull, né? Red Bull dá um cansaço que eu vou te contar. Bom, abriu 2-0 o Santos, mas aí no primeiro tempo o Johan acabou marcando para o Red Bull. Aí o Luan Cândido, a 25 segundo tempo, empatou para a equipe de Bragança. Afinal, Santos 2, Red Bull Bragantino também 2. Gente, cada clássico que tem hoje, hein? Logo mais às 6 horas, Curitiba e Atlético Paranaense. E também Atlético Mineiro e Flamengo. Grande clássico que vai ter lá no Mineirão, hein? Os últimos 2 campeões brasileiros, Atlético Mineiro e Flamengo. 16 horas no Mineirão, que vai estar abarrotado. O Atlético não vence há 4 jogos e já foram protestar no CT do Galo lá. 16 horas tem Corinthians e Goiás, na Neoquímica Arena. Às 18 horas tem Fortaleza e América Mineiro, no Castelão. 18 horas, Atlético Goianiense e Juventude. 18 horas, Beira-Rio, Internacional e Botafogo. Olha, o Inter deu uma bela arrancada também. Tá com uma arrancada bem, o Internacional bem avantajado. Vou te falar para você, hein? Os últimos jogos, o Inter vem vencendo, vem que vem. 19 no Maracanã, Fluminense e Avaí. E ficando para amanhã o clássico São Paulo e Palmeiras. Vamos ver aqui a dianteira como é que tá no Brasileirão. Palmeiras, que fase maravilhosa. E faz tempo, né? Palmeiras em primeiro com 25, em segundo Corinthians com 22, em terceiro Inter com 21, em quarto Atlético Paranaense 18, o Santos é o quinto colocado com 18, o São Paulo é sexto colocado com 18, Red Bull Bragantino sétimo com 18, em oitavo Atlético Mineiro 18, em nono Avaí 17, em décimo Ceará 16, 11º Flamengo com 15, em 12º Fluminense com 15, em 13º Curitiba com 15, em 14º América Mineiro com 15, em 15º Botafogo 15, em 16º Goiás 14 e na zona do rebaixamento os 4 últimos, Atlético Goianiense 13, Cuiabá 13, Juventude 10 e o Fortaleza 7 pontos ganhos, hein? Fortaleza está aí nas oitavas de final da Libertadores, mas é o último colocado no Brasileirão. E uma nota aqui envolvendo o atacante Lucas Crispim do Fortaleza, ex-Guarani. Lucas Crispim, que saiu do Guarani e foi jogar no Fortaleza. É bem verdade que não está sendo aproveitado. Ele foi afastado por tempo indeterminado. A torcida, alguns torcedores, viu pegando o pé dele por causa de noitada e tal. E hoje é o aniversário dele. Mas ele saiu na sexta-feira para comemorar o aniversário e o time chegando no aeroporto, vem de derrota, a torcida pegando no pé e tal, enfim, fizeram uma conexão aí, tá forgado, tá na boa e o time nessa situação. Muita gente pegando no pé
Então, a diretoria do Fortaleza acaba de afastar aí o Lucas Crispim, tá bom? É isso aí. Deixa eu ver uma notinha aqui do brasileiro da Série C. Brasileiro da Série C, meus amigos. Tivemos hoje cedo o Mirassol. Tem 2 paulistas, o Mirassol e o Botafogo de Ribeirão, tá? No brasileiro da Série C. E o Mirassol, hoje pela manhã, ganhou do São José de Porto Alegre, o simpático Zequinha de Porto Alegre. E olha que os gaúchos fizeram 1-0 com o Jadson. Aí o Mirassol empatou com o Camilo, aquele mesmo Camilo que estava aqui na Ponte. Aliás, ele veio do Mirassol para a Ponte e voltou aí para o Mirassol, o Camilo, né? E o Osman, que um dia jogou na Ponte também, muito pouco, mas jogou, fez o gol da vitória do Mirassol. Mirassol 2, São José 1, tá bom? E o Botafogo de Ribeirão Preto joga às 17 horas no Barradão contra o Vitória, tá? Bom, nós temos aqui na Série C 20 equipes. Vai ter turno único, todos se enfrentando em turno único, e 8 se classificam. O Mirassol chegou a liderar o campeonato. Com essa vitória, o Mirassol, por enquanto, fica em primeiro, com 23 pontos, mas o resto da rapaziada vai jogar. E o Botafogo de Ribeirão Preto é o 15º, hein? Tá com problema. O técnico do Botafogo de Ribeirão é o Paulo Baia. Lembra-se do Paulo Baia? Hoje, com 47 anos, chegou no lugar do Leandro Zago, mas não tá legal aí o Paulo Baia, viu? Em 3 jogos, 2 derrotas e um empate. Na Série C também tem Botafogo da Paraíba e Atlético Cearense. Repito, Vitória e Botafogo de Ribeirão, hoje às 17 no Barradão. Remo e Altos do Piauí. Teremos Floresta e Volta Redonda, Ipiranga e ABC. Tivemos ontem Brasil de Pelotas 3, Ferroviário 1. Confiança 2, Campinense 3. Manaus 1, Figueirense também 1, tá? Aparecidense de Goiás 1, Paysandu 0. Bom resultado, hein? Derrota do Paysandu, Mirassol pode botar liderança. E é isso aí. Repito aqui, Mirassol 2, São José 1, tá bom? Vamos ao Campeonato Brasileiro da Série D de dado. Daqui a pouco um trecho da entrevista do Marcelo Chamusca, tá bom? Olha, a Série D de dados são 64 equipes divididas em 8 grupos de 8 clubes cada. Olha só, tá? Então, é turno e retorno dentro do mesmo grupo e aí 4 se classificam. De Paulista temos aqui a Inter de Limeira e a Ferroviária, que aliás ontem se enfrentaram. Foi Limeira, Inter 0, Ferroviária 1, gol do Júlio Vitor. A 41 do primeiro tempo. Ferroviária do técnico Vinícius Munhoz. E o Roger, ex-atacante da Ponte, revelado pela Ponte, com 5 passagens pela Ponte, é o técnico da Inter de Limeira. Mas tá ruim, hein? A Inter não tá legal, não. É o grupo 6. Deixa eu ver aqui a classificação da Inter de Limeira. No grupo 6. Deixa eu ver aqui, grupo 6. Tá aqui. A Inter de Limeira é 6ª colocada. Hoje não se classificaria com 13 pontos, tá? Tivemos no grupo 7, Santo André 2, Oeste 0. Isso foi ontem, 2 gols do Davi Ribeiro, tá? Santo André 2, Oeste 0. E o São Bernardo, meus amigos, o São Bernardo merece um destaque especial aqui. A equipe está invicta, tem 2 invictos na Série D de dados, São Bernardo e o Amazonas. Deixa eu ver aqui, pegar o time correto aqui. É o São Bernardo, é no grupo 1. São Bernardo é grupo 7, né? E está aqui no grupo 1. Deixa eu ver, no grupo 1 é o Amazonas. O Amazonas está invicto, vai jogar com o São Raimundo, logo mais 16 horas, tá? E o São Bernardo joga com o Cianorte, em Cianorte, às 16 também. Bom, até aí já é uma proeza. Agora, se eu falar para os senhores o detalhe, vocês não vão acreditar. O São Bernardo, há 9 jogos, ele já fez 9 jogos na Série D. Não tomou um gol sequer. Eu vou repetir. O São Bernardo, do técnico Márcio Zanardi, 9 jogos na Série D, mas não tomou nenhum gol, né? Nenhum gol, tá? E o São Bernardo é do Roberto Graziano, que administra lá, o homem forte da empresa Magno, que é parceira do Guarani, que, segundo a lenda, vai construir a nova arena do Guarani. Lembra-se? Roberto Graziano? O negócio dele agora é o São Bernardo, tá? Parabéns aí
a rapaziada do São Bernardo pela campanha. É o melhor paulista e praticamente classificado para a segunda vaga aí da segunda fase da Série B. Muito bem, 14-21, hein? 0-0, Guarani e CSA. Aqui na Band você ficou em dia com a bola e vem aí, hein? Já a coletiva do Chamusca. Deixa todos nós, né, chateados, porque a gente trabalhou muito durante a semana essa questão da mobilização e alguns aspectos motivacionais pela importância do jogo na tabela da competição. Era um jogo, diríamos assim, crucial. Todos os jogos são muito importantes, mas esse jogo seria uma sequência de 2 vitórias na competição, que o Guarani não fez ainda, sairia da zona de rebaixamento, começaria a olhar um pouco mais a tabela mais para cima e menos para baixo. Então, tinha um aspecto de mobilização e um aspecto emocional que a gente tentou trabalhar durante toda a semana com essa perspectiva, sabendo que a gente jogaria contra um adversário extremamente qualificado, que se encontra numa posição de tabela ali muito próximo ao Guarani, mas que também é um clube que tem um investimento muito interessante pela qualidade dos seus jogadores, acabou de trocar comando, os jogadores vêm com comando novo, você sabe que sempre se cria algumas perspectivas diferentes, mas realmente a mobilização que nós fizemos e a não conquista desses 3 pontos deixa todos nós muito chateados. Em relação à parte tática do jogo, a opção em iniciar com 3 centrais, né, uma linha de 3 zagueiros, dando um pouco mais de liberdade aos nossos 2 alas, né, o Diogo de um lado e o Matheus do outro lado, sustentando um pouco mais ali com o Rodrigo Andrade e o Vilela, e a liberdade para o trio da frente, Lucas, Bruno José e o Giovani. Que taticamente, eu já vou fazer uma análise, já vou adiantar até, eu sei que vai ter alguma pergunta nesse sentido, a gente pôde ler durante o primeiro tempo e pôde ajustar, principalmente a partir dos 30 minutos e depois no intervalo do jogo, com alteração, a saída de um zagueiro e a entrada do Júlio César. Eles vieram, diferente de outros jogos, a gente estudou bastante, e toda vez que a gente toma uma decisão de escalação, ela está muito, não só atrelada ao nosso modelo, a nossa ideia do jogo, a nossa estratégia, mas também está atrelada ao posicionamento do adversário. Eles vieram com uma proposta de jogar com Lourenço fazendo o corredor pelo lado, eles estavam jogando muito com o Giovani e 2 médios com o Gabriel e Lourenço nos outros jogos. Nesse jogo, eles fizeram uma dupla de volantes, o Giva com o Giovani, abriram o Lourenço pelo lado direito, Oswaldo pelo lado esquerdo, para criar as possibilidades de enfrentamento de 1 para 1, e veio com o Gabriel por dentro, fazendo uma função diferente, se aproximando do 9 e vindo para uma zona atrás dos nossos 2 volantes, onde trouxe um desequilíbrio muito grande. Aconteceram 2 situações de leitura que a gente corrigiu durante o primeiro tempo. A primeira delas, a gente não conseguia encaixar a marcação no Giovani, e ele tinha uma liberdade de circulação e de achar passe por dentro, e o jogador é um jogador qualificado. E essa flutuação do Gabriel saindo da última linha nossa dos 3 zagueiros e atacando um espaço que criava uma dúvida se o Rodrigo Andrade posicionava para marcar o Gabriel ou se o João Vitor saía da nossa linha defensiva para marcá-los. E essa dúvida fez com que eles, principalmente ali nos 30 primeiros minutos, tivessem um controle de superioridade numérica por dentro e a criação de algumas oportunidades. Qual foi a primeira ação que nós fizemos, tática no jogo, para estancar essa sangria que a gente não estava conseguindo estancar? A gente montou uma linha de 4 já no primeiro tempo, com o João Vitor marcando o Oswaldo. Fizemos uma segunda linha de 4, com o Diogo fazendo a segunda linha pela direita, marcando a passagem do Diego Renan. Os 2 volantes, sendo que o volante se posicionaria mais para encaixar no Gabriel. Giovani Augusto veio para o centro, marcar um pouquinho mais no 4-2-3-1, a saída do Giovani, e o Bruno José nós trocamos de lado. A partir do momento que nós fizemos isso, nós passamos a ter o controle do jogo e acabamos o primeiro tempo dentro da área ali do CSA, já com finalização, já criando algumas situações, abafamos melhor e equilibramos melhor o jogo.
Segundo tempo, nós voltamos com uma outra perspectiva, que era o quê? Tiramos o Hernando, que tinha tomado uma pancada no nariz, tinha que ter uma decisão ali de sacrificar um dos 3 zagueiros para que a gente voltasse e apertasse um pouco mais, equilibrasse um pouco melhor e tivesse mais um jogador na última linha com qualidade técnica de enfrentamento de 1 contra 1, que foi a entrada do Júlio César. Aí o segundo tempo, os números do jogo mostram que a gente foi muito superior e pelo segundo tempo que nós tivemos muito próximos e tivemos muito merecimento de ganhar o jogo. Agora, um jogo equilibrado, no primeiro tempo o CSA melhor, e no segundo tempo o Guarani sendo superior, inclusive nos números do jogo. No final foram 16 finalizações a 9, 12 no segundo tempo, das 12, 10 foram dentro da área, teve chance com o Lucão, teve chance com o Iago, teve bola na trave, Carné foi um dos melhores jogadores no segundo tempo. Então, toda aquela situação que a gente já falou algumas vezes aqui. Não conseguimos traduzir o nosso controle de superioridade no resultado final do jogo. Ou seja, rendimento com resultado. Foi o que faltou no segundo tempo para que a gente pudesse agora estar falando para vocês aqui que a gente está numa situação diferente de tabela e a gente vai olhar um pouco mais para cima. O alongamento da resposta, mas eu já sintetizei um pouquinho algumas perguntas que viriam em relação a essa questão tática do jogo. Bom, o Vilela, a opção pelo Vilela, a gente ganha mais jogo, mas é um jogador que circula melhor, principalmente consegue achar um pouco mais passe nos corredores. Um pouquinho diferente do Madison. O Madison é um jogador mais de bola no pé, de arrastar a bola e de jogo mais curto. Se eu opto por uma formação com a linha de 3, com 2 alas pisando na linha, eu preciso de um dos volantes, não é a característica do Rodrigo, que tenha um pouco mais de passe longo. Tá? Nas outras, na questão da organização defensiva, é uma característica muito próxima, Vilela com o Madison, mas era mais para a gente ganhar jogo e um pouco mais de bola de circulação, já que o Vilela tem essa característica, um jogador que eu já conheço, trabalhou comigo no Vitória, e ele faz isso bem. Então, a escalação do Vilela foi muito pensando nisso, até porque o Vilela, inclusive, junto com o Rodrigo Andrade, eles têm um encaixe de características muito interessantes, fizeram vários jogos juntos, eu sei que eles estão bem entrosados, tudo isso foi analisado na hora de tomar a decisão. O Vilela estava voltando de lesão, já vinha 3 semanas trabalhando forte, entrou uma parte do jogo lá e a opção pelo Vilela foi pensando muito nesse aspecto técnico de ganhar um pouco mais de bola longa dos 2 lados. Bom, o calendário é uma situação até que, de forma nenhuma, Vitor, eu posso reclamar, porque nós chegamos, teve um jogo meio encaixotado com o outro, mas, de fato, nós tivemos aí... Não tivemos uma semana, né, do intervalo do jogo do Operário para o jogo do Novo Horizontino, mas próximo a isso, e agora nós tivemos uma semana cheia para trabalhar. A questão que, às vezes, foge um pouquinho da percepção em relação a isso, é que quando você tem uma semana cheia, essa semana cheia, ela não é só dedicada à preparação para o jogo. Primeiro, você tem que recuperar os jogadores. Então, você perde alguns dias nesse processo. 48 horas você não pode fazer qualquer tipo de atividade com atleta que tenha alta intensidade. Então, você acaba perdendo um pouquinho. Aí nós tivemos os outros dias. Os outros dias nós utilizamos muito na questão do ajuste da utilização do sistema. Porque qual é o ponto mais positivo que eu acho? Eu penso que nós temos um problema claro. Esse problema claro são os acabamentos. Mais uma vez, eu cito o número de finalizações, principalmente dentro da área, e em alguns momentos, um outro último passe que seria a assistência para que a gente pudesse ter uma definição melhor, onde a gente peca. Em alguns momentos, uma tomada de decisão mais qualificada. Alguns momentos, uma execução mais qualificada de uma tomada de decisão. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático do jogo. Teve um contra-ataque no segundo tempo, que o Lucão atacou o espaço pelo lado esquerdo, o Iago estava livre dentro da área, ele tomou a decisão correta, mas a execução não foi a melhor. Ele acabou cruzando a bola na mão do goleiro. Então, futebol tem algumas nuances que, por mais que você treine, por mais que você repita, e a ideia é treinar para replicar no jogo, elas às vezes a gente não consegue traduzir. Então, o aspecto técnico, ele está muito associado a um aspecto, ele está interligado a todos os outros, ao físico, mas principalmente ao mental.
e tem um determinado momento que você está empatando 0-0, está em casa, a torcida está impaciente, está todo mundo impaciente porque a gente quer fazer o gol e dar os 3 pontos do resultado para o torcedor. Isso acaba trazendo uma ansiedade, tomando algumas decisões precipitadas e fazendo um acabamento que não é o melhor. Professor, dito isso, o que é que você vai fazer para melhorar? Treinar na reapresentação, pegar o vídeo do jogo, mostrar para os jogadores o que eu acabei de falar, qual foi a decisão que a gente tomou errada, qual foi a execução que a gente fez errada, e tentar trabalhar. Hoje é a única opção que nós temos, é trabalhar com os jogadores que nós temos à disposição, tentar encaixar as melhores características. Acho que tem um lado muito positivo nessa variação de sistema. Antes o Guarani tinha um sistema, hoje o Guarani tem 2, pode começar jogando em linha de 5 ou jogando em linha de 4, que os jogadores já estão adaptados e entendem bem as mecânicas dos 2 sistemas. Então, tentar pegar os pontos positivos e seguir, porque sexta-feira já tem jogo e a gente precisa ganhar. O balanço é um balanço de entrega, de dedicação, de vivenciar o clube 24 horas, buscar melhorar em todos os aspectos e a gente entender, quando a gente chega, como é que funciona, qual é a melhor mecânica. Tomar decisões é a função do treinador, e eu tomei algumas que foram importantes. A gente tentou e conseguiu variar, criar um novo sistema, uma nova forma de jogar. Hoje, por exemplo, quando a gente for jogar contra o Londrina não sabe se o Guarani vai jogar em linha de 5 ou vai jogar em linha de 4, que ele consegue jogar em 2 sistemas diferentes. Então, esse tem sido o meu trabalho. Em termos de resultado, muito aquém do que eu gostaria, mas eu também tenho que entender todo um contexto. Quando eu cheguei aqui, a equipe já estava numa situação difícil, já era o lanterna da competição, já vinha quase um mês sem ganhar, então tinha um monte de coisa que eu cheguei e estou tentando melhorar com o tempo que eu tenho de trabalho, com muita conversa com jogadores, me dedicando 24 horas ao clube, para que a gente possa ter uma melhor sequência, sair dessa zona de desconfortante, e a gente possa olhar mais na frente, no momento da competição. Acredito muito, tenho convicção em relação ao meu trabalho. Quando aceitei o desafio, aceitei pela seriedade do presidente e da diretoria, pela boa condição de trabalho que o Guarani está me proporcionando. Então, apesar dos resultados e a gente ter empatado em casa, eu estou muito feliz com o que o clube está me proporcionando e estou muito confiante de que a gente pode mudar e pegar uma sequência boa de resultados e sair dessa situação incômoda para depois a gente pensar em uma situação melhor de tabela. Sou Marcelo, boa tarde, Edson da Band. Professor, o Guarani, a rigor, teve uma chance no final do primeiro tempo, que foi a cabeçada do Hernando, lá na trave, né? E nunca foi fácil ganhar do Guarani aqui em Campinas. E a pergunta que eu queria fazer para você é exatamente essa. Por que o Júlio César e o Iago não começam jogando para sufocar os times que vêm jogar aqui? No caso do CSA, por exemplo. O CSA parecia que estava jogando em casa hoje. Você já explicou taticamente, mas eu queria... o Guarani, quando jogou com o Iago e com o Júlio César, teve uma outra postura. Então, é claro que é você que treina a equipe, mas por que não começa com esses jogadores? Edson, boa tarde. Foi bom até você fazer a pergunta e falar sobre o Júlio César. O Júlio esteve muito próximo de nem vir para o jogo hoje, porque ele ficou 3 dias em departamento médico, com um desconforto no adutor. Ele treinou, se eu não me engano, essa semana, da semana cheia que nós tivemos, ele treinou na sexta e no sábado e foi para o jogo. Então, eu já respondo a primeira pergunta. Por que eu não começo com o Júlio? Porque o Júlio não tinha condição de jogar os 90 minutos. E quando eu coloquei ele também durante o jogo, no jogo do Operário, foi por essa mesma questão. Um jogador com um período, voltando de lesão, um período de inatividade. Iago, nós demos várias oportunidades, inclusive sendo criticado pelas oportunidades, né? Isso é bom ressaltar, porque a gente colocava o Iago para iniciar os jogos e o Iago não vinha respondendo da maneira como ele respondeu hoje. Eu conheço bem o Iago trabalhou comigo no Cuiabá, foi muito importante no acesso do clube, é um jogador que tem muito potencial, mas é um jogador que, nesse momento, está conseguindo render mais quando entra durante o jogo do que como ele começa o jogo. O jogo são 90 minutos. O treinador tem uma estratégia inicial, você falou muito bem, você colocou bem. A gente foi ter uma chance real, uma bola parada no final do primeiro tempo. Apesar de que a gente até terminou o primeiro tempo melhor do que o CSA, com mais controle,
se você olhar a posse, que é um sinalizador de controle de jogo, foi muito próximo, acabou 50-50. Então, isso mostra que um teve mais bola no primeiro tempo, outro teve mais no segundo. Mas nós demoramos muito para entrar no jogo. E essa questão tática essa mecânica que eu falei dos dois jogadores, do Gabriel e principalmente do Giovani, elas foram determinantes para que isso acontecesse. Futebol é um jogo de ação e reação, que a gente tenta premeditar o que o adversário vai fazer e colocar e tentar neutralizar e aproveitar os espaços que eles vão nos proporcionar. A leitura do treinador é essa, mas uma coisa que nunca vai mudar no futebol: o jogo é do jogador, não é do treinador. O treinador é um facilitador. Então, a sua pergunta foi muito boa nesse aspecto, mas eu acho que as decisões que nós tomamos, todas muito bem embasadas, e o melhor argumento para as decisões que foram tomadas: o time melhorou no segundo tempo, ou seja, nossas decisões, eu acho que, em termos de estratégia, a gente tentou fazer o melhor. Eu consegui mudar no primeiro tempo a estrutura da equipe sem mexer em peça nenhuma, só fazendo uma mudança tática, que foi o João Vitor virar lateral na linha de 4 e o Diogo subir um pouquinho mais e a gente centralizar o Giovani. Então, eu acho que o meu trabalho como treinador nesse jogo foi realizado com êxito. O resultado foi o pior para a gente, porque a gente não gostaria de ter empatado em casa e acreditava muito nessa vitória de hoje. Mas tudo que a gente tentou fazer foi para que a gente saísse daqui com um resultado positivo. Eu até já falei um pouquinho sobre essa questão dos espaços. Os espaços foi a explicação que eu dei. O que nos surpreendeu. Poxa, Música, tu analisou o adversário e os caras te surpreenderam. Eles não tinham jogado ainda com o Gabriel fazendo essa função e o Lourenço fazendo por fora. Eles sempre jogavam com 2 de velocidade e 2 médios por dentro. Aí a gente treinou e trabalhou um pouquinho mais nessa perspectiva. Então, o adversário nos surpreendeu no aspecto tático e a gente, com a linha de 5 nossa, a gente conseguia proteger bem a entrada da nossa área, mas a gente dava espaço não só para o Giovani na construção, mas principalmente para o Gabriel nesse jogo de entrelinhas. Foi nesse momento, e eu concordo com você, que o adversário criou esses espaços. Pode observar que já no final do primeiro tempo, a partir dos 30 minutos, com a mudança tática, eles pararam de ter esses espaços e a gente passou a ter um controle maior de jogo. A segunda pergunta, por que a gente não começa? Porque é o que eu falei anteriormente. A gente vinha jogando no mesmo sistema, basicamente, que o Guarani já joga há quase um ano, e nós fazíamos bons jogos, mas não estavam conseguindo ter resultado. Então, eu, como treinador, eu tenho que criar um fato novo. E o fato que eu poderia criar novo, dentro da análise da característica dos jogadores que eu tenho, foi fazer uma linha de 5, dar um pouco mais de liberdade aos 3 homens de frente e tentar jogar dessa forma. E o que eu falei anteriormente serve para lhe responder também. Hoje, o Guarani tem 2 formas de jogar. Quando eu cheguei aqui, jogava apenas de uma forma. E a reclamação geral do entorno, da torcida, da imprensa, é que todo mundo já sabia como o Guarani jogava, que o Guarani precisava mudar. Eu fui lá em Novo Horizonte e mudei. Nós tivemos o resultado. Achamos que o resultado foi porque mudou? Não. Foi o jogo que, nos números, desde que eu estou aqui, foi o pior jogo em números, em finalização, em posse, em tudo. Mas nós fomos efetivos, e o futebol você precisa ser efetivo. Então, a análise, e até no aspecto emocional, seria muito interessante eu iniciar da forma que nós ganhamos lá em Novo Horizonte, e depois, com a leitura de jogo, a gente fez as substituições e mexeu no sistema, porque entendeu que era importante, para que a gente equilibrasse e melhorasse, como a gente melhorou no segundo tempo. Em relação ao que está faltando, claro que quando você está no momento de tabela que o Guarani está, e a gente vinha de uma sequência, muito tempo sem vencer, conseguimos vencer no último jogo, isso melhorou muito a nossa semana de trabalho, autoestima dos atletas, confiança, e do próprio torcedor. Isso é muito importante para a comissão técnica também. Mas quando você vem nessa sequência de dificuldades de resultados, nenhum ser humano, nem na função de vocês, nem na minha função, nenhum atleta que está dentro do campo, e eu joguei futebol durante vários anos, então eu tenho bem o sentimento do jogador, ele consegue estar
equilibrado e com clareza em determinados momentos, pela algumas questões emocionais que, de fato, atrapalham o jogador nessa penúltima e última bola, principalmente no jogo de hoje. Aí eu sempre falo isso, tem mérito do adversário, tem o mérito, às vezes, do goleiro. Por exemplo, a cabeçada do Lucão, se você for fazer uma análise do lance, ele fez a cabeçada de manual. Se ele tivesse feito de outra forma, a gente teria falando aqui, o Lucão errou a cabeçada, não. Apesar de que errar e acertar, isso tudo é muito subjetivo, a análise, mas ele fez uma cabeçada de manual. Ele fez a bola para baixo para ela ganhar velocidade e o goleiro teve mérito para defender. A bola do Iago, ele tinha duas opções, ou tentar chapear, tirando um pouco mais do goleiro, ou bater em cima do goleiro em cima, foi o que ele tentou. Então, eu não gosto muito da palavra sorte. Eu acho que tudo que a gente faz está muito atrelada à capacidade, competência e merecimento em alguns momentos. Que a sorte, mais ou menos, é a junção do merecimento com a capacidade. Então, às vezes, as coisas não acontecem porque, de fato, a gente não teve a capacidade de fazer melhor. E quando você acerta um chute que o goleiro não defende, que você consegue tirar do goleiro, você está fazendo aquilo ali com a sua competência máxima. Eu sempre falo para os jogadores, essa semana foi uma semana que eu tirei 2 dias da semana para trabalhar finalizações, trabalhamos muito em situações de jogo, com cruzamento, com chute frontal, com chute diagonal. Então, o que a gente pode fazer, a gente está tentando fazer. Agora, eu tenho certeza absoluta que existe um componente emocional que está nos atrapalhando nessa questão da última bola. Em relação à atuação do VAR, eu fiquei muito tranquilo, Gustavo, porque eu vi o lance ali e não aconteceu absolutamente nada. Foi uma situação onde o atleta nosso deu carrinho na bola, um carrinho limpo. Então, eu fiquei muito tranquilo em um momento, claro, é uma situação de tensão pelo momento do jogo, né? Mas eu fiquei tranquilo porque eu consegui fazer a leitura de que não tinha acontecido absolutamente nada. Aconteceu um fato, eu queria até colocar, aproveitar, ninguém me perguntou, mas eu vou colocar sobre isso. O nosso time não tomou nenhum cartão no jogo hoje. Foi taticamente, em alguns momentos, muito inteligente para fazer algumas faltas e parar o contra-ataque do CSA. E eu tomei um cartão amarelo na hora que eu estava sentado no banco, olhando a prancheta e fazendo a leitura do que eu ia fazer para fazer a substituição. Até agora eu não consegui entender. Eu não tenho... se você for fazer um levantamento, vocês que gostam de números, faça um levantamento dos últimos campeonatos que eu participei como treinador. Eu jamais fui expulso sendo treinador na beira do campo. Desde 2012, que eu trabalho como treinador principal em equipes, em várias competições diferentes. Eu jamais tomei um cartão vermelho. Tomei 3 amarelos quando eu trabalhava no Cuiabá, por acúmulo de cartões, acabei sendo suspenso de um jogo. Mas eu jamais fui expulso. E eu tomei um cartão amarelo. Eu fiquei muito mais chateado, não com a atuação do VAR, porque a atuação do árbitro foi boa, mas pelo cartão amarelo em uma situação que eu não fiz absolutamente nada. Tem, inclusive, uma situação de regra, né? Que se diz que se a gente não consegue controlar os jogadores ou o pessoal da comissão e eles não conseguem identificar, o cartão amarelo vai para o treinador. Não sei se foi isso que aconteceu, mas eu não fiz absolutamente nada no banco para tomar um cartão amarelo. E eu queria ressaltar isso, que o meu comportamento sempre foi muito bom, sempre foi exemplar à beira do campo. Muito bem, senhor Chamusca, o senhor falou durante 23 minutos e 39 segundos, tá? Parabéns ao senhor aí, tentou explicar ou explicou, convenceu ou não convenceu, mas enfim, o nosso muito obrigado. Olha, um abraço pros filhos do Gilberto Schuff, hein? Atenção, hein? Um abraço pra família Schuff. Alô, Miguelzinho, 13 anos, hein? Um abraço e um beijo do tio Du. Alô, Laurinha, 4 aninhos, um beijo pra você, tá bom? E a patroa Patrícia. Dona Patrícia, parabéns, hein? Paciência que a senhora tem de aguentar o gibe, hein? O homem come, viu? E olha que aqui, vou falar pra você, ele pega o pacote de bolacha, parece que tá 9,8 na escala Richter, né? O pacote fica todo trêmulo. É como se fosse um terremoto na mão dele. É brincadeira. Mais um abraço pra vocês aí. Giba, muito obrigado. Muito obrigado aí
ao Danilo, a equipe técnica Bandeirantes. Olha o logotom da Band, coisa linda. Me lembro tanto o tempo de infância. Ouvindo Fiore, Giriotti, né? Da nossa Bandeirantes. Nossa, demais. Esse prefixo é demais, né? E aqui em Campinas, especificamente lembro do Pereira Neto. O meu primeiro radinho de pilha que o meu avô me deu. Eu sentava na calçada, cara. Aquele tempo Campinas era tranquilo. Começo da década de 60. Tinha ninguém, de domingo tinha ninguém. Eu ficava ouvindo rádio para esperar a abertura da jornada esportiva. E a gente não sabia se o rádio ia entrar ou não, se a transmissão. Porque quando o jogo era fora, era um sufoco técnico terrível. E aí você ficava esperando aquele chiadinho e tal. E ficava ouvindo essa música. E o locutor tentando, né? Falando com a central e tal. E tava o locutor da Bandeirantes. O cara lá no fim do interior, acompanhando Ponte Guarani. Os heróis do rádio esportivo de Campinas e do Brasil. Guarani 0, CSA 0. Olha, muito obrigado a todos que participaram, WhatsApp, Facebook, pelo YouTube, a todos, muito obrigado. Então eu volto na próxima quinta, né, com Ponte e Sampaio Correia. Obrigado, meu Giba, obrigado, Danilo. Então eu volto na quinta eu volto! Se deu!